99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Santos. 7h33. Alô, ouvinte CBN, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. O Guarani, tentando evitar um princípio de crise, tem um desafio complicado pela frente. O Bugre enfrenta o Santos daqui a pouquinho, 8h30 da noite, pela terceira rodada do Paulistão no Brinco de Ouro da Princesa. E esse é o jogo que você confere aqui conosco nos 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube e nas demais plataformas digitais. Com o Guarani tentando a primeira vitória no Paulistão, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. E você, ouvinte CBN, faz parte da nossa jornada. Mande sua mensagem aqui pra gente. A gente manda pro ar aqui pelo 19991869070. Sua expectativa pra partida. O Guarani ganha hoje. O Guarani consegue pelo menos um respiro nessa crise que se instaurou nessa semana no Bugre, no Brinco de Ouro da Princesa. O Santos se dá bem. Mande sua opinião aí, mande sua mensagem que a gente põe no ar aqui também. Pelo YouTube, também no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas ou pelo WhatsApp no 991869070. Chegando no Brinco de Ouro, primeiras informações do Guarani. A repórter Adriana Almeida está pelo brinco e já traz as primeiras informações do Bugrão. Muito boa noite, Dri. Boa noite, Chaibi. Forte abraço para você e também para os ouvintes CBN. Olha, o Brinco de Ouro tá ficando bonito, a torcida vem chegando, tem bastante gente ainda do lado de fora, as arquibancadas vão sendo tomadas, os goleiros do Guarani, por enquanto, apenas no gramado do Brinco de Ouro, daqui a pouquinho o time sobe, o Bugre, que ainda não venceu nessa temporada, vem com um empate e uma derrota no Paulistão. O time precisa transformar todos os investimentos que fez nesta temporada e com boas perspectivas em uma vitória na primeira e quem sabe sobre o Santos, né? Um dos grandes deste campeonato estadual. O técnico Matheus Costa, ao longo da semana, chegou a ser demitido e recontratado num mesmo dia. Turbulência nos bastidores do Brinco de Ouro, mas o time não quer saber, quer tentar fazer com que esse fator extracampo não abale a equipe dentro de campo. O Matheus Costa, que fez muito mistério para escalar esse Guarani, que vem a campo daqui a pouco, mas a escalação já saiu e com 3 novidades. O zagueiro Rafael Donato, vetado pelo departamento médico. Maurício Antônio assume uma vaga no setor defensivo. No meio-campo, Isaac ganha a camisa 10, que era do Diego Torres. E no ataque, o Luca está suspenso pela expulsão no último jogo e o Maranhão foi o escolhido, Fábio. Olha só, Isaac, mais uma vez então, voltando ao time do Guarani, o Guarani com novidades para essa partida, tentando a primeira vitória na competição justamente contra o Santos. O Santos que no meio da semana acabou perdendo o primeiro clássico da temporada. Como chega o Peixe, Dri? O Peixe vem aí querendo, obviamente, se recuperar até para voltar a ocupar uma das vagas aí hoje dos virtuais classificados à próxima fase, né? Campeonato muito curto e por isso sair dessa zona é muito perigoso. O Santos, que vem de derrota, como você bem disse, ainda não pode contar com o Neymar, que só em fevereiro deve voltar aos gramados. Hoje também não conta com o Gabigol, que se recupera de uma tendinite, poderia até entrar em campo, mas como no meio da semana tem jogo contra o Corinthians, o Gabigol vai ser preservado para este clássico.
A novidade hoje entre os titulares do Peixe é Gabriel Menino, revelado aqui no gramado do Brinco de Ouro, rodou por aí, Palmeiras, Atlético Mineiro, chega por empréstimo ao Santos e vai estrear hoje com a camisa do Peixe, Fábio. Novidade no Peixe, novidade no Guarani, vamos então direto à cabine do Brinco de Ouro da Princesa, onde está o comentarista Carlão de Freitas. Muito boa noite, Carlão, expectativa para essa partida, o Guarani com mudanças, o Peixe também com mudanças, Gabigol não vai pra partida, e aí, o que esperar desse duelo, Carlão? Muito boa noite. Boa noite, Fábio Chaib, boa noite, ouvinte CBN, em especial a torcida do Guarani. Expectativa boa, né? A semana foi tumultuada, uma semana muito turbulenta em razão da demissão do técnico Matheus Costa, depois da readmissão, um negócio maluco que aconteceu nos bastidores do Guarani. Mas a gente falava durante a programação CBN, né? Nada como uma vitória para curar tudo. Porém, do outro lado é o Santos, um Santos forte, um Santos grande, né? Um Santos que está num momento de formatação. Agora, é um jogo gostoso de se jogar, né, Fabião? Ao mesmo tempo que o Santos vem para jogar, para enfrentar o Guarani, os espaços vão aparecer. Então o Guarani pode tirar proveito sim, vem com algumas novidades. Vamos ver, né? O Kaique mais uma vez ganha, o Isaac ganha mais uma chance aí entre os titulares, né? O Isaac, a gente tem uma aposta muito forte nele, porque ele é um jogador de qualidade, mas ele, parece que falta um pouco de brilho, falta um pouco ele acreditar no potencial dele, e isso acaba atrapalhando, mas ganha a posição do Diego Torres, que há algum tempo, desde o ano passado, não correspondeu às expectativas. Mas é um jogo bom de se jogar, eu acredito sim no Guarani, mesmo com as mudanças, mesmo com um ambiente um pouco mais carregado por causa da derrota em Novo Horizonte, depois do desenrolar daquele jogo. Mas tem que encarar, né? O Santos pela frente, a gente espera que o Guarani faça um bom jogo e que os 3 pontos possam curar aí algumas feridas nos intramuros do estádio Brinco de Ouro da Princesa. 7h38, daqui a pouco, portanto, 8h30 da noite no Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani buscando a primeira vitória no Paulistão, encara o Santos. Quem também tá na cabine prontinho para narrar essa partida, esperando por muita emoção, esperando por muitos gols, é Carlos Cabela, que vai trazer o recado para você desse jogo. Muito boa noite, Cabela. Boa noite pra você, Fábio Chaib. Boa noite a todos aqueles que estão ligados e conectados com a gente aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Uma noite muito agradável, gostosa. Aquela noite de verão, porém não com tanto calor. Neste momento, 24 graus. Podemos até, de repente, uma mudança de tempo, ter uma chuva durante o jogo, mas isso é por conta lá de São Pedro. Não é aqui não, mas aqui o gramado, tava conversando com o Carlão aqui fora do ar. O gramado do Brinco de Ouro, parece que cada jogo que passa ele fica melhor. Hoje tá parecendo um carpete, sabe aquele carpete felpudo que a gente tem em casa? É uma referência, né? Hã? Uma referência mesmo, referência, né, maravilhoso. Olhando daqui de cima, meu caro Fábio Chaib, o gramado aqui do Brinco de Ouro, sensacional. Pode ser que lá embaixo, andando lá, você vai ver falhas e tal, mas o visual daqui de cima, e quando a bola rola, a gente percebe que a bola rola redondinha nesse tapete verde aqui do Brinco de Ouro, sensacional. Esperamos um grande jogo essa noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa, Fabião. É isso que a gente espera. Portanto, Carlos Cabela vai narrar a partida pra você. O gramado do Brinco de Ouro, que é sempre elogiado por muitos caras do futebol, por nomes grandes do futebol, elogiam bastante o gramado do Brinco de Ouro da Princesa. A terceira rodada do Paulistão, daqui a pouquinho tem Guarani e Santos, mas hoje, já pela terceira rodada do Paulistão, tivemos um empate no clássico, no clássico majestoso, Corinthians 1, o São Paulo também 1, o gol do Corinthians já no finalzinho, o Corinthians empatando essa partida, portanto, Corinthians e São Paulo ficaram no empate por 1-1 em andamento. O Bragantino vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 1-0. Hoje também tivemos o empate do São Bernardo com o Noroeste 1-1 lá no 1º de maio, e ontem na abertura da terceira rodada o Primavera estava vencendo o Novo Horizontino por 3-1, mas acredite só, o Novo Horizontino conseguiu a virada, fez 4-3 para cima do Primavera em Indaiatuba. O Primavera então com essa primeira derrota na competição. Portuguesa 2, Velo Clube 0, e a Ponte Preta com mais uma derrota, perdeu ontem para o Capivariano 2-0 lá em Capivari. O Palmeiras à noite em Barueri fez 1-0 para cima do Mirassol. Neste momento o líder da competição é o Bragantino, que tem 9 pontos ganhos. O Palmeiras é o segundo com 9 pontos, terceiro Novo Horizontino 6 pontos, quarto Capivariano 6 pontos, quinto São Bernardo com 4 pontos, Primavera é o sexto com 4 pontos, o Corinthians é o sétimo com 4 pontos e o Velo Clube é o oitavo com 4 pontos. Lembrando que os 8 primeiros se classificam para a fase final da competição. E veja só que tristeza para nós aqui de Campinas, começou cedo este ano a zona de rebaixamento. Lembrando que o Paulistão rebaixa 2 times
vagas para a Série A2 da competição. Neste momento, o Guarani é o 15º na zona de rebaixamento e a Ponte Preta, a 16ª, ainda não pontuou na competição. Ô, Carlão de Freitas, que situação, hein? O pesadelo parece que começou mais cedo pro time de Campinas esse ano, hein, Carlão? Verdade, Fábio. Lembrando até 2024, né? Tão triste com os rebaixamentos de Ponte Preta e Guarani. O Guarani ainda apresenta uma perspectiva, até porque tem um amparo financeiro, tem uma equipe mais robusta, né? Tá kit aí com os órgãos fiscalizadores. A Ponte não, a Ponte eu acho que é uma outra situação. Eu acho que até a parte técnica da Ponte hoje ela tem que ficar em segundo plano, ela tem que cuidar realmente da vida dela, né? De cima para baixo. E vamos ver o que vai ser, né? O Guarani, a gente espera hoje uma resposta já contra o Santos para sair desta zona de rebaixamento, mas a Ponte não tem perspectiva. A Ponte hoje é um doente terminal, infelizmente, e creio que é pouco provável que ela saia desta situação e pior, pouco provável que ela consiga uma vitória neste Campeonato Paulista. É muito triste, lembrando que é um campeonato de tiro curto, né? Apenas 8 rodadas, portanto, já se foram 3 e neste caso da Ponte Preta, quase metade da competição, o Guarani buscando a primeira vitória nesta noite. Pois não, Dri? Uma informaçãozinha aqui de bastidores, né? Hoje, logo que eu cheguei aqui no Brinco de Ouro, é só um detalhe, né? Esse ano, 2026, eu completo 20 anos frequentando os estádios e pelo jornalismo esportivo campineiro. Então, cheguei, a informação já chega, a gente nem precisa mais correr muito atrás depois de tanto tempo assim nessa estrada, Fábio. Mas informações extraoficiais dão conta de que um camarote aqui do Brinco de Ouro foi preparado para o Neymar. Ou seja, a expectativa, sim, do Neymar estar em um dos camarotes aqui do Brinco de Ouro. Eu não vou falar o número do camarote, até para não gerar nenhum tipo de expectativa ou torcida lá na frente, porque inclusive já foi avisado, ele não quer saber de imprensa, de tumulto, quer sigilo, pediu sigilo, mas o Neymar deve estar no Brinco hoje, sim. Tenho certeza que ele vai dar um pulinho na cabine CBN para pedir um autógrafo, tirar uma foto com o Carlão de Freitas. Aí, Carlão, não tá no campo, mas no camarote, Neymar pode estar no Brinco de Ouro nesta noite, hein? Infelizmente, né, não está no campo, o próprio Gabigol também, né, seriam atrações, sem dúvida alguma, mas a presença do Neymar aqui é legal, né? O Neymar tem ligação aqui com Campinas, principalmente o pai do Neymar, que conhece o Elano, o próprio Neymar já jogou com o Elano, foi parça do Elano. Então, o Elano, que é um homem forte, né, do staff do Guarani. E legal a presença dele, que ele seja bem-vindo. Eu tenho muita certeza que ele será tratado aqui com muita alegria, né? Com muita... com boa, sem polêmicas pro Neymar nessa noite, por favor. Receptividade 100%. Há controvérsias, hein? Você chamou, Cabela? Falei que há controvérsias. Neymar é um cara querido por uns e meio que odiado por outros também. A gente tem esse parâmetro aqui nos nossos programas esportivos aqui na CBN. Quando o assunto é Neymar, a confusão tá instaurada, mas o Neymar, portanto, deve presenciar a partida do Santos contra o Guarani lá nos camarotes do Brinco de Ouro da Princesa. Ô Fabião. Pois não. E se é camarote, é aqui embaixo da gente aqui, né? Os camarotes do Brinco ficam aqui embaixo, nas antigas cabines, não é isso? O Cabela matou. É isso? É isso mesmo. Camarote é desse lado aqui, do outro lado não tem mais. Antigamente tinha alguns camarotes do outro lado, mas hoje não tem mais, é só aqui embaixo da cabine aqui de rádio. Portanto, tá pertinho aí. Eu falei pra você antes, ele vai passar pra tirar uma foto com Carlão de Freitas, o grande jogador de futevôlei. Quem sabe não faz uma dupla com o Carlão de Freitas também. Odri, o público tá chegando por aí, o pessoal tá meio ressabiado ainda, tá na bronca com o Guarani. Essa saída do Matheus Costa, como pegou aí pros torcedores que estão chegando? Você tá acompanhando essa chegada dos torcedores bugrinos, Dri? Olha, Cabela, eu sinto um clima de bastante otimismo por enquanto aqui no Brinco de Ouro. O torcedor comparece em um bom número, inclusive o tobogã agora começa a ser tomado. Eu acredito que vamos ter um público muito bom. E agora, inclusive, os jogadores do Guarani em processo de aquecimento, muito perto aqui da arquibancada abaixo do tobogã, e os torcedores ali incentivando, gritando. O Santos também em processo de aquecimento lá do outro lado, mas um clima muito bom, assim como essa noite, que está muito agradável aqui no Brinco.
7h46, tem jogo em andamento pela terceira rodada do Paulistão, lá em Bragança Paulista. O líder da competição, Bragantino, fez mais 2, tá fazendo 3-0 pra cima do Botafogo de Ribeirão. O Bragantino que sempre começa bem aí o Paulistão também, a temporada. Vamos ver se esse ano se consolida aí como um dos grandes favoritos pra competição. Ô Carlão, mas a gente tem que conversar isso também, né? Essa angústia que ficou pro torcedor bugrino, né? O Matheus Costa saindo, voltando. Qual que é o ânimo dos jogadores para poder enfrentar, para ouvir as orientações dele para esse jogo tão complicado nesta noite? Imagine como vai ser o vestiário, hein, Carlão? Fabião, isso era uma preocupação na semana, né? O ambiente para este jogo, porque para o próprio Matheus, né? Agora ele vai desconfiar de todo mundo, né? E nós falávamos até antes da demissão, eu achava prematuro, tudo bem, o Matheus Costa não é o novo Guardiola, muito longe disso, o Carlos Alberto Silva, que tem busto aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas é um início de trabalho, né? Foi lhe dado a confiança para ele tocar este trabalho, para ele tocar esse projeto, né? Ele tem muito prestígio junto ao Farney, ele avalizou as contratações, então mandar o cara embora em 2 partidas, é claro que o Guarani ainda não entregou aquilo que se espera, mas é um novo time, né? O Guarani tirou 11 jogadores de 2025 e colocou outros 11 e não é do dia pra noite que isso vai ter. O campeonato é curto, né? Tiro curto. Entendo também, quem é contra o Matheus tem a sua razão, eu não tiro a razão. Agora, é um início de trabalho, já vai mudar toda a filosofia, já vai mudar toda a comissão técnica, já vai mudar todo um processo de trabalho em virtude de uma derrota para o Novo Horizontino que, a meu ver, é normal. Tirando os clubes de Série A, o Novo Horizontino é o mais forte, né? Então, não à toa venceu o fortíssimo Primavera aqui. Então, eu realmente não entendi o processo de demissão do Matheus. Mas aí, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Voltaram atrás na decisão, o Matheus permanece, só que o ambiente fica um pouco mais conturbado. Agora, Fábio Chaib, você mais do que eu, a vitória cura tudo do futebol. Se o Guarani vencer o Santos aqui, o Matheus continua, o ambiente vai ser formidável, o Guarani ganhou de uma grande equipe e o trabalho vai ser tocado. E assim espero. Né? Espero que o Guarani vença o Santos e que o trabalho seja continuado, a filosofia seja 7h49, daqui a pouquinho tem Guarani e Santos, direto do Brinco de Ouro da Princesa. A gente teve um probleminha no nosso áudio lá do Brinco de Ouro da Princesa, mas a gente toca daqui. Carlão de Freitas estava falando sobre essa saída e essa volta no mesmo dia de Matheus Costa pro comando do Guarani. O Guarani buscando essa vitória nesta noite, a primeira na competição contra o Santos. Você confere aqui conosco daqui a pouquinho. Vamos dar uma passada nos jogos dos estaduais pelo Brasil neste domingão. Tem muito campeonato rolando. Lá no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama está empatando com o Nova Iguaçu 0-0, 34 minutos da segunda etapa. Pelo Campeonato Pernambucano tá tendo o clássico e o Sport Recife que não sai da crise, que foi rebaixado ano passado com uma péssima campanha, está perdendo para o Náutico, 3-0 para o Náutico. Neste momento é o 4º gol do Timbu. Náutico 4, Sport 0. Que situação do Sport. Campeonato Mineiro, mais o empate do Atlético Mineiro, por enquanto 0-0 com Tombense, 87 minutos, portanto 42 minutos da segunda etapa, o Atlético apenas empatando mais um jogo. Teve clássico também lá em Goiás, o Atlético Goianiense empatou com o Goiás por 1-1. A gente retomou o contato com lá, Nilson? Com o Brinco de Ouro? Ainda não. A gente continua com os resultados aqui, 7h50, daqui a pouquinho tem Guarani e Santos. Portanto, lá em Goiânia deu um empate, Atlético Goianiense e Goiás 1-1. Vamos fazer o seguinte, tem um rápido break, a gente vai chamar o break aqui, daqui a pouco a gente volta, restabelecido o sinal lá no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela, de segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que no final das contas mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia, sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Guarani e Santos. 7h53, daqui a pouquinho, 8h30, Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Santos. Esse é o jogo que você confere aqui conosco na CBN. Conexão restabelecida com o Brinco de Ouro da Princesa. Eu conversava com o Carlão de Freitas sobre os 3 pontos, o quanto é importante, o que pode curar esse momento meio nebuloso, né, que aconteceu com o Guarani, né? O constrangimento causado pela saída e vinda, a ida e vinda do Matheus Costa no mesmo dia, a saída depois o anúncio da volta do Matheus Costa, mas uma vitória pode ser o suficiente aí para pagar tudo isso, né, Carlão? Tentando contato ainda lá, Nilson, não tá 7h54, daqui a pouco a gente volta, tem Carlão de Freitas, tem Carlos Cabela, tem Adriana Almeida, agradecendo também a Naldo Araújo, que tá no comando técnico externo de som lá no Brinco de Ouro. Um abraço também a Nilson Belisário aqui nos estúdios CBN. A gente estava dando uma volta aqui no placar dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos falar então agora sobre o Campeonato Gaúcho. O Internacional está perdendo para o Ipiranga por 2-1. O Internacional começou vencendo, mas tomou a virada 2-1 para o Ipiranga. O Caxias fez 4-1 para cima do Guarani de Bagé. Pelo Campeonato Cearense, Fortaleza 1, Maracanã 0. E pelo Catarinense teve clássico, tá tendo clássico na verdade, neste domingão. Figueirense está perdendo para o Avaí por 2-0 lá em Santa Catarina. 7h55, abraçando a galera que manda recado aqui pra gente também. Mande seu recado pelo 19991869070. Tem muita gente participando. Um abraço pro Celso Amorim. Celso Amorim fala que o Guarani vai vencer nessa noite para poder buscar a primeira vitória e sair dessa zona já incômoda neste momento. O Celso tá lá em Indaiatuba. Um abraço também pra Gleice. A Gleice Amaro tá aqui conosco também. Ela tá em Paulínia, tá acreditando na vitória do Guarani nesta noite. Um abraço também pro Ademar. O Ademar tá conosco aqui pelo WhatsApp, tá mandando mensagem aqui, mandando boa transmissão pra gente e a gente agradece muito o contato. Pelo YouTube tem gente participando também. O Edson tá mandando mensagem aqui, crê numa vitória do Santos nesta noite. O Edson Coelho está acreditando na vitória do Santos. O Santos jogando contra o Guarani e Santos daqui a pouquinho, 8h30. 7h56. A gente falava sobre o Matheus Costa, né? Até vou passar um pouco, a Adriana me passou essa sonora no momento. A gente tá com um probleminha lá no Brinco de Ouro da Princesa. O Rafael Donato, um dos líderes da equipe, não vai jogar nesta noite, mas ele falou sobre essa situação um pouco constrangedora, né? Até diferente, sobre a saída e volta do Matheus Costa como treinador
treinador do Guarani no mesmo dia. Manda aí, Nilson. Mas nós saímos do jogo muito chateado. A última coisa que eu queria ver era a rede social, se bem que acaba inevitavelmente chegando aos nossos ouvidos o que o pessoal está se falando, mas muita coisa que se fala aí fora não é o que está acontecendo aqui dentro. E se aconteceu, não foi passado diretamente da diretoria pra gente e é uma coisa que não é na nossa orçada. Nós, como jogadores, nós temos que focar em entregar resultado dentro de campo, somos profissionais, estamos aqui para cumprir a nossa função e a gente também tem a confiança do Matheus, nós confiamos nele. Eu acho, no meu ponto de vista, que era uma decisão, se fosse isso que acontecer, um pouco prematura, porque o campeonato está apenas começando, nós sabemos da cobrança que está sendo feita, até mesmo pelas competições anteriores, né, a dificuldade que teve, a frustração do nosso torcedor, nós entendemos isso, mas a gente está procurando ser o mais unidos e fechados o possível para que a gente possa dar a volta por cima. E o resultado da demissão dele não pode se impactar somente sobre ele. Nós jogadores também temos essa responsabilidade. Afinal, nós estamos no campo, nós estamos entregando, então nós precisamos um pouquinho mais, não é só uma pessoa, é todos. Todos precisam dar um pouco mais nesse momento e se tem algum culpado, somos todos nós que estamos dentro de campo vestindo a camisa do Guarani. A torcida está no seu direito de cobrar, a torcida está no seu direito de reivindicar, eles estavam lá acompanhando a gente nos jogos, estavam aqui fazendo uma linda festa no primeiro jogo da competição, então agora é absorver essa pressão e dar a volta por cima o mais rápido possível. Não adianta ficar falando, dar explicação, o torcedor quer ver resultado, quer ver entrega. E o que eu peço ao nosso torcedor é que não desacredite, que compareça ao estádio, porque juntos nós sempre vamos ser mais fortes. Eu acho que eles estão no direito de questionar, de reivindicar, de cobrar, e nós jogadores precisamos entender que isso faz parte do negócio. Isso faz parte porque quando o outro vai ali e faz um gol ou faz uma grande partida, eles vêm, comemoram, brota lá em cima. Mas também quando erra, quando perde, eles estão no direito de cobrar. Não adianta querer só o bônus, né? Tem um ônus também. Então a gente vai tentar minimizar esse momento difícil no início para que a gente possa dar a volta por cima muito forte, conseguir um grande jogo, um grande resultado. Peço ao torcedor que não desacredite, está todo mundo aqui muito envolvido, trabalhando, por mais que as coisas não estejam acontecendo no momento, mas não é porque a gente está fazendo corpo mole, não é porque a gente desistiu, não é porque está com medo, é porque é um campeonato difícil e que se eles estiverem junto conosco, cara, com certeza a nossa vida aqui vai ser muito mais tranquila, porque nós precisamos muito do nosso torcedor, tanto dentro como fora de casa, e eu acredito que se a gente fizer um grande jogo, nós vamos conseguir um grande resultado e dar a volta por cima e entrar de vez numa situação diferente da competição. Esse, portanto, Rafael Donato, um dos líderes da equipe do Guarani, o grande xerifão da zaga, hoje não estará em campo, mas falou um pouco mais sobre essa situação do Matheus Costa, viu, Carlão de Freitas? Com a conexão restabelecida no Brinco de Ouro da Princesa, uma vitória pode curar tudo, como a gente estava dizendo, né, Carlão? Verdade, Fábio Chaves, só que infelizmente a vitória você não compra na farmácia, né? Me vê aí um pacote, vê um frasco de vitória. Não, o Guarani vai ter que trabalhar duro, né? Um trabalho complicado para enfrentar o Santos. Convenhamos, o Santos vem mais robusto para este jogo. O Santos conservou parte da base do ano passado, mesmo não sendo uma temporada vitoriosa, mas conservou e qualificou. É um Santos que chega para 2026 diferente. Eu acho que é uma expectativa diferente do que o Santos de 2025. Então o Guarani tem essa barreira a ultrapassar. Só que, como você disse, a vitória ela cura tudo e não é impossível o Guarani vencer o Santos. O Guarani já venceu tantas vezes o Santos, já goleou o Santos aqui ou seja na Vila Belmiro. É palpável essa vitória. E em ela acontecendo, eu acho que aí sim, joga uma água na fervura, já acalma a situação do Matheus, ele tem calma para continuar o trabalho, para continuar esse processo de reorganização do Guarani na Série A1 do Campeonato Paulista. Agora, se perder, e eu digo isso infelizmente, como o próprio Rafael Donato disse, de maneira prematura, mas aí eu acho que vai ficar insustentável a situação do Matheus. Talvez nem pela derrota, mas pelo clima que já está instalado nos corredores do Brinco de Ouro. E é engraçado, né, Carlão? Desculpa, Chaibi, mas é engraçado porque o resultado contra o Primavera aqui, aquele resultado é o resultado a ser cobrado. O Guarani precisava começar jogando em casa e vencendo. Não venceu, empatou. Perder para o Novo Horizontino em Novo Horizonte, normal. O que aconteceu dentro de campo com a expulsão do Luca e tal, atrapalhou demais o trabalho.
Mas uma derrota pro Novo Horizontino não é anormal. É normal perder pro Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. E perder pro Santos aqui hoje também é normal. Então eu acho que mesmo essa fala do Donato, ela ainda continua sendo válida, no meu ponto de vista, mesmo com derrota hoje aqui. E outra, Cabela, se for pra mandar embora o cara após 2 rodadas, então por que continuou? A demissão, ela faz parte do futebol, ela faz parte do processo. Agora, pô, renovaram o contrato do Matheus, fizeram toda a pré-temporada com o Matheus, pra com 2 jogos você mandar ele embora, e ainda mais a derrota para o Novo Horizontino, como você disse que ela é plenamente normal. E agora, com todo respeito, o ambiente ficou deteriorado. Eu acho que o ambiente do Guarani só vai ser curado em caso de vitória sobre o Santos. Em acontecendo, toca o trabalho. Infelizmente, toca o trabalho. Agora, se não acontecer, se o Guarani perder para o Santos, aí o ambiente pesado ele vai ficar insustentável para o Matheus. Não é o ideal, mas infelizmente é assim que a banda toca no futebol. Então acho que o Guarani, a diretoria, o staff, agiu de maneira incorreta com o Matheus, agiu de uma maneira atabalhoada com o Matheus, apressada, ansiosa, né? Qualquer adjetivo nesse sentido eu acho que se encaixa com relação à demissão do Matheus, mas agora se instaurou um clima complicado nos vestiários, né? O ambiente ficou pesado. E só vai ser curado, essa ferida só vai ser curada em caso de vitória sobre o Santos, o que pode acontecer, sem dúvida alguma. O Guarani joga em casa, no Brinco de Ouro é muito forte. Se acontecer, ok, né? O barco continua. Agora, se o Guarani perder, não sei como o pessoal do CA, o pessoal do futebol vai conseguir administrar a permanência do Matheus por um clima que eles mesmos criaram, né? Sim. Mas, Carlão, tem um detalhe, né? O Campeonato Paulista, ainda mais como está o Campeonato Paulista sendo disputado este ano aqui, quando foi feita a renovação de contrato com o Matheus Costa, o primeiro trabalho é olhando para a Série C do Campeonato Brasileiro, para sair da Série C e subir para B. No meio do caminho tem o Campeonato Paulista. Então eu acho que o Campeonato Paulista, olha, pode ser campeão? Pode ser campeão, mas não vai ser campeão. Como não vai ser campeão Ponte Preta, como o Capivariano não vai ser campeão paulista, como o Primavera não vai ser campeão paulista, vai trabalhar para isso, mas é muito difícil ser campeão paulista. Então faça um trabalho para não cair no Guarani, mas trabalhando as peças, olhando para a Série C do Campeonato Brasileiro. Laboratório, e aí nesse caso, né? Laboratório, né, Cabela? Exatamente. E aí nesse caso, o Matheus Costa tem que continuar, mesmo com derrota aqui hoje. Até porque o Cabela, Fabião e o ouvinte Bugrino, o Guarani não vai enfrentar o Santos na Série C, o Guarani não vai enfrentar o Novo Horizontino na Série C, não vai enfrentar um time qualificado como o Primavera na Série C, um time como o Primavera, o Guarani não vai enfrentar. Não vejo uma equipe qualificada na Série C. A estilo do Primavera. Então vai ter que ser um trabalho de paciência, um trabalho de resiliência. É claro que ficar perdendo, ainda mais num campeonato traiçeiro como que é o Paulista, sim, aí não pode cair. A situação fica insustentável. Agora, também não precisa agir de uma maneira atabalhoada como agiu a diretoria, né? Pô, terminou, já no outro dia já manda embora, e quando chegou o telefonema lá do comendador... Essa é a pior parte. Chegou o telefonema do comendador, falou, quem que mandou o homem embora? Era justamente isso que eu ia perguntar pra você, viu, Carlão? Como que fica a torcida diante disso, né? Diante desse fato, porque a diretoria tem uma convicção, depois com uma ligação da parte superior do investidor, realmente, essa informação que chega, que foi o investidor que vetou essa saída do Matheus Costa, em quem acreditar o torcedor bugrino. Como é que fica, ô Fábio Scheib? É claro que o Guarani não vai falar, não tem nada oficial, não tem nenhum papel assinado, mas o Guarani hoje ele é uma SAF. Ué. Exato. Ainda e comprovado agora, né? Com esse motivo comprovado. Ué, a Drica está há tanto tempo na imprensa de Campinas. Da onde que você acha que o Guarani arrumou tanto dinheiro para montar um time desse jeito? Os cofres do Guarani Futebol Clube estão cheios? Do Guarani Futebol Clube estão cheios? A gente viveu aqui no Brinco de Ouro situação terrível, a exemplo do que o rival está vivendo. Agora, de 3, 4 anos pra cá, o dinheiro está aparecendo aos montes. Qual que é a fórmula mágica da paz, né? Como diz Racionais MCs. Da onde o Guarani arrumou? Então é claro que hoje o Guarani tem um investidor. O Guarani não é assinado, o Guarani não é oficial, mas o Guarani ele trabalha hoje com uma SAF. Tocou o telefone lá, é o comendador, vai obedecer o comendador, meu amigo. Se tudo que o comendador disser vai ter que ser da maneira dele, senão não vai funcionar. Visto o que aconteceu na semana, ué. Ô, Carlão. Pois não, André.
Só para entrar também nesse debate, né? E assim, dizer primeiro, o Comendador já tá pelo Brinco de Ouro há quase 10 anos, né? Não é de hoje. Agora de uma maneira mais incisiva, mas quem conseguiu aí, né, um acordo com a Justiça, por exemplo, para o Guarani quitar suas dívidas trabalhistas, tem toda a questão do estádio, enfim. Se começar a falar aqui, o jogo termina e a gente não terminou essa história longa. Mas, também colocando sobre a situação do Matheus Costa, eu acho que o time dentro de campo é muito termômetro disso e do clima que a gente vai ter para o treinador, né? Depois de tudo isso que aconteceu, eu acho que a melhor resposta vai vir dentro de campo. E a gente sabe que quando o técnico não consegue mais fazer o time jogar, ou o time não tá mais afim que o técnico fique por ali, as coisas saem um desastre. Então, para mim, eu acho que isso vai ser muito termômetro hoje. O comportamento desse time. Pode até não ganhar do Santos, mas mostrando uma vontade, uma disposição e querer dizer, Matheus Costa, você tá com a gente, isso a gente vai ver nas atitudes dentro de campo. Exatamente, Adriana Almeida também, Carlão de Freitas, Carlos Cabela, dando um panorama aí sobre essa semana diferente do Guarani, conturbada também, até um pouco constrangedora, né? Porque o Matheus Costa foi demitido, depois voltou no mesmo dia, a situação ficou um pouco diferente. 8h07. Odri, eu tava ouvindo aqui quando vocês falavam, o som no Brinco de Ouro começa a ficar legal, o pessoal tá fazendo barulho por aí, e o público no Brinco de Ouro tá chegando, muita gente por chegar ainda, qual a expectativa por aí, Dri? Olha, Fábio, muito legal o público. Nesse momento, eu diria que o tobogã já está com 50% tomado, embaixo dele 70% a 80%, as vitalícias 70% a 80% tomadas, só a cabeceira visitante eu acredito que vai ficar fechada, porque ali eu não vejo nenhuma movimentação. A outra cabeceira aqui da entrada principal do Brinco, ainda precisa chegar mais gente, mas olha, eu diria aí um público pelo menos de umas 8.000 pessoas, no mínimo, hoje aqui no Brinco. Excelente, muito legal. Ainda mais um horário diferente, né? 8h30 de um domingo, a galera chegando junto e participando. Pois não, Cabelão? Nós já tivemos mais de 7 contra o Primavera, né? Então hoje temos que ter mais de 8.000 pessoas aqui mesmo, com empate contra o Primavera e derrota fora de casa. É um Santos que tá aqui, o Guarani precisa demais da torcida hoje aqui no Brinco de Ouro. Então, vamos torcer para que tenha de 8 a 10.000 pessoas aqui hoje, não é? Falando em Santos, né, Adri? O Santos que tem novidade, como você disse há pouco também, tem estreia nesta noite, um jogador que passou pelo Bugre, né, Adri? Não só passou, como foi revelado pelo Guarani. É o Gabriel Menino, né? Ele é natural de Morungaba, aqui pertinho da cidade de Campinas. Esse ano completa 26 anos. Ele foi revelado pelo Bugre, esteve com a camisa do Guarani entre os anos de 2014 e 2017. Depois foi negociado com o Palmeiras, teve bons momentos com a camisa alviverde. Foi para o Atlético Mineiro e agora faz um contrato de empréstimo com o Santos. Assume aí uma posição nesse meio-campo titular do Santos, o Gabriel Menino, e falou essa semana com os jornalistas sobre essa expectativa e sobre o carinho especial que ele tem pelo time da Baixada Santista. Veio isso porque meu pai é muito, muito santista mesmo. E eu, particularmente, peguei essa paixão pelo Santos desde pequeno. E ainda peguei a época do Neymar, fazia tudo que o Neymar fazia, tipo cabelo, chuteira, tentava imitar ele de tudo quanto que é jeito. E acabei me apaixonando pelo Santos na época, participei até de carreata junto com meu pai, soltava rojão nas ruas já, de criança com o Santos. Enfim, quando eu fiquei sabendo que eu tinha essa oportunidade de vir pra cá, cara, acho que veio um monte de emoção, assim. Fico até emocionado de vestir essa camisa, porque eu sei o peso que ela carrega, sei a importância que tem de vestir essa camisa. Então, para mim é muito gratificante. Desde criança tenho um desejo, um sonho, que é jogar no meu time de coração e do meu pai. Quero tentar fazer no Santos o que eu fiz no Palmeiras, uma trajetória de conquistas, um legado que pode ficar para a vida. Então, estou determinado, como eu falei, eu vou dar o meu melhor com essa camisa, para que a gente possa vencer a maior parte dos jogos, conseguir uma Libertadores pro ano que vem, ganhar títulos e deixar meu nome na história do clube, porque esse clube é grande, gigante, então deixar uma marca histórica que seria um prazer, uma honra imensa.
Tá aí, esse o Gabriel Menino, volante hoje que vai estrear com a camisa 25 na volância aí no meio-campo santista. Os dois times já terminaram seus processos de aquecimento, já de volta aos vestiários. E Fábio, só um comentário de bastidor, mas olha, o Campeonato Paulista tá uma espécie de bálsamo para a imprensa campineira. E eu vou explicar por quê. Hoje, por exemplo, vem um time grande para Campinas. A gente tem umas placas aí de publicidade, todas interativas e coloridas. Tem bastante imprensa por aqui, inclusive o pessoal, jornalistas de São Paulo, elogiando bastante o gramado do Brinco de Ouro. Todo um aparato tecnológico, muita gente, muita movimentação. Olha, aquela Série C do ano passado, que não tinha nem placa de publicidade para proteger os repórteres aqui atrás do gol. Adri, calma. Outra realidade. Então ainda é um bálsamo pra gente, viu, Fábio? Outra realidade totalmente. A gente sabe que a Federação Paulista investe bastante no Campeonato Paulista, não é à toa que é o mais valorizado Campeonato Estadual do Brasil. A gente sabe também que muita propaganda e o Paulistão cada vez mais charmoso e cheio de grife, viu, Cabelá? Ah, mas cada vez menor, né? Esse é o problema. Cada vez menor, não é? Agora, dia 15 de fevereiro é a data derradeira. Quem classificar, classificou. Quem não classificar, acabou o calendário. Quem mas tiver daí calendário já... do segundo semestre, tchau. Acabou. Mas daí... disputa o Campeonato Paulista. 8 rodadas apenas. Acaba pagando o preço dos outros estaduais. A CBF quis diminuir os estaduais e o Paulista também, mesmo sendo esse atrativo aí, acaba diminuindo. Ô Carlão, o que você acha aí do Paulistão também dessa forma? Já se adaptou bastante aí esse tiro curto do Paulistão, Carlão? Hoje digo, até infelizmente, né? Eu sou um entusiasta dos campeonatos estaduais, né? Ainda mais a gente aqui do interior, né? Eu acho que para nós aqui, por exemplo, quando você recebe um Santos, recebe um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, para a cidade é muito bom, movimenta a cidade, movimenta a economia da cidade. É por isso que eu acho que os estaduais eles poderiam ser vistos com um pouco mais de carinho por parte da CBF, mas infelizmente só com esse novo calendário já mostra que estamos com os dias contados, ou mais algumas temporadas, mas infelizmente o campeonato estadual está perto do fim, virou realmente um torneio de verão, né? Lembra o Rio São Paulo quando ele era disputado em janeiro, virou um torneio de verão. E tínhamos data até para Rio São Paulo, nós tínhamos data. E aí a gente lembra de um campeonato paulista da década de 80, década de 90, eu não vou nem entrar na década de 2000, vou falar de 90 e 80. Gente, era sensacional. Era sensacional. Eram 20 clubes, não eram 16, eram 20 clubes que disputavam a série a elite do Paulista, né? Que antes de ser série 1 tinha a elite, né? Tinha a série especial que era de acesso e a série de elite. Era sensacional. Eu que acompanhei muito, no interior principalmente, acompanhando o Rio Branco, União Barbarense, que o Rio Branco foi 17 anos na principal elite do futebol paulista, e todos os grandes jogavam em Americana. E outra dava jogo, né, Cabela? Mais que isso, dava jogo. A importância, né, Cabela, dos grandes, né? A gente não fala nem do Campeonato Paulista. Essa semana teve algo legal no Campeonato Carioca. Pô, o Flamengo foi jogar lá em Bangu, né? Contra o Bangu. Isso não acontecia. O Campeonato Carioca ele era disputado só no Maracanã. O Flamengo esteve lá em Moça Bonita. Isso fortalece o interior, fortalece a economia, gira, né? Um time grande, ele é fantástico, né? O que ele faz a economia girar, principalmente nas cidades do interior. Mas, infelizmente, eu acho que estamos com os dias contados. Paulistão que tinha de 4 a 5 meses também, tomava o primeiro semestre quase inteiro dos times grandes também, time de interior com muita tradição, né, Cabela? Rio Branco, Mojimirim, União Barbarense, acabava na primeira semana de maio, o Fábio. Até mais, bobear, porque o Palmeiras, aquela vez em 93, lá quando sai do jejum em cima do Corinthians, é justamente o dia dos namorados, 12 de junho, começando em janeiro, são 6 meses. Era muito campeonato, ele era longo, era rentável para os clubes. Infelizmente, hoje a gente não tem mais isso nos estaduais. E cada vez pior. Mas tudo isso também conta muito, por exemplo, são muitos times na Copa do Brasil. Podia diminuir Copa do Brasil com menos data, sobra data para estadual. Muitos clubes na Libertadores da América. Essa é a minha opinião, gente, tá? É minha opinião. Muitos clubes na Libertadores da América. O Brasil teve ano de ter 8, 9 jogadores. Eu bato nessa tecla. Então, diminui, sobra data e fortalece
fortaleça os estaduais, que fortalecendo os estaduais, você fortalece o futebol brasileiro. E outra, eles fizeram de uma maneira que pro time grande hoje é uma amolação. Por exemplo, pro Santos vir jogar em Campinas é uma amolação. O que vão fazer em Campinas, tal? Carlão, se eu falei pra você que o Campeonato Paulista é um parênteses no meio do calendário do Guarani, se pro Guarani é desse jeito, imagina pra Santos, Corinthians, Palmeiras. Pro time grande, vai jogar, o Palmeiras vai em Bauru. Pô, Bauru, longe, calor, sabe? Então tudo isso, hoje para o jogador também do time grande, o campeonato estadual virou uma amolação, virou uma pedra no sapato. Só que tem uma coisa, né? Perde clássico pra ver. Né? Pois é. Perde clássico pra ver. Então é aquela coisa maluca do futebol, mas infelizmente eu acho que os estaduais estão com os dias contados. A gente tá falando do Paulista, né? Do campeonato mais atrativo aí, do melhor campeonato estadual do Brasil. E hoje, acompanhando os companheiros lá da Rádio Gaúcha também, eles revelaram muita gente lá, caras de nome, Pedro Ernesto Dinardim, outros companheiros também de muita tradição, falando que estão estranhando e estão muito preocupados com a qualidade dos times do interior, lá do Rio Grande do Sul, que Grêmio e Inter vão sobrar dessa vez, mesmo com time reservas. Portanto, cada vez os estaduais se desvalorizam e os times ficam cada vez piores, infelizmente, ao longo desse Brasil todo. Não só no Campeonato Paulista, que tem muita tradição também, muita qualidade, né? Ô Fabião, olha, por exemplo, Copa Paulista. Faz da Copa Paulista um campeonato paulista para todos os clubes que não tem calendário no segundo semestre. Classifica-se meia dúzia lá na Copa Paulista, ou 4 que seja, para jogar com os 4 grandes nessas datas de campeonato paulista. Mas você vai fortalecer a Copa Paulista de um jeito tão forte, porque todo mundo vai querer disputar o Campeonato Paulista depois. E aí você vai fortalecer o interior. Porque o interior de São Paulo, cada ano que passa, tá piorando. Nós temos aí grandes clubes do interior. O Novo Horizontino, que nós falamos agora há pouco, o Mirassol é um baita de um clube do interior, que vem dessa nova safra dos clubes. O Primavera, que vem surgindo aí. Os demais são capengas. O Botafogo de Ribeirão Preto vive as mínguas. Os clubes associativos estão mal, né? A gente pega aqui por Campinas, né? Exatamente. Pô, o que está acontecendo com a Ponte, em termos futebolísticos, em termos esportivos, é muito grave, né? Um clube da tradição da Ponte, da torcida da Ponte, passar pelo que está passando. Aí você citou o Botafogo também, que não navega em águas calmas. Botafogo que acabou de perder o jogo pro Bragantino, então, 5-0 pro Bragantino. Aí a gente pega o 15, ainda virou uma SAF, vamos ver, mas também é um clube tradicional e que tá aí, não tem força para subir para uma Série A1. Quando sobe é golfinho, né? Vai e volta. Sobe e desce. A Inter de Limeira tá aí, ainda tem um calendário nacional, mas também não tem a força como já teve em outros tempos. Pega o Rio Branco aqui do Cabela. Meu Deus. Cara, um dos clubes com um revelador de talentos, com jogadores fornecidos à seleção brasileira. Hoje não tem força para sair de uma Série A3. Então, mesmo os clubes do interior que estão se dando bem, são clubes administrados por SAFs, são clubes administrados por prefeituras. Investidores, né? Agora o clube associativo, a gente pega a Ponte, o próprio Guarani ainda tem um investidor, mas se não tivesse também, estava numa situação pré-falimentar. Então, infelizmente, né? Passar o que nós passamos aqui com o Guarani em algum tempo, ou contar com o Guarani numa Série C. Série C no Guarani, que isso, não combina. A Série C o Guarani é muito maior que a Série C. Mas hoje a gente tem que dormir com um barulho desse. A gente tem que falar de Série C, como disse a Adri aí. Campeonato deficitário, um campeonato sem publicidade, é terrível. A gente tá falando dos times do interior. Pois não, Adri? Desculpe interromper, é só uma informação e também para o torcedor do Guarani se lembrar aí de um momento mais próximo de boas lembranças. Domingos, ex-zagueiro do Bugre, vice-campeão paulista em 2012 com a camisa do Guarani, inclusive numa final contra o Santos, né? O Santos daquela época também de Neymar. O Domingos está por aqui, acabou de passar aqui do meu lado. Comentarista de um canal esportivo e olha, teve torcedor do Guarani que reconheceu ele e fez uma festa aqui aplaudindo o Domingos, viu? Domingos tem história também no Santos, muita história no Santos também. Domingos, então, grande defensor, fez história no futebol, passando pelo Bugre, como disse Adriana Almeida. Odri, já tá chegando a hora da partida, né, Adri? 8h20. Daqui a pouquinho os dois times em campo. As duas equipes estão escaladas, Adriana Almeida? Escaladas e definidas. Então segue a ficha completa do jogo na escalação das equipes. Guarani. Sente comigo em todo.
É o Bugre do técnico Matheus Costa em campo com 1, Kaique França. 3, Rafael. 13, Maurício Antônio. 4, Jonathan Costa e meia dúzia Emerson. 5, William Farias. 8, Natan Melo. 10, Isaac. 7, Guilherme Parede. 11, Mirandinha e 9, Maranhão. Repeteco Alviverde, 1, Kaique, 3, Rafael. 13, Maurício, 4, Jonathan, meia dúzia Emerson. 5, William Farias, 8, Natan, 10, Isaac. 7, Parede, 11, Mirandinha e 9, Maranhão. No banco, 12, Matheus Klaus. 2, Cicinho. 15, Matheus Póvoa. 16, Renan Castro. 14, Ralph. 22, Fabrício Dias. 20, Diego Torres. 21, Cauã Jesus. 23, Guilherme Cachoeira. 17, Dentinho. 18, João Vitor. E 19, Kevin. Santos! O alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. O alvinegro paraiano do técnico Rui Roda hoje vem a campo com 77, Gabriel Brazão. 12, Mike. 2, Zé Ivaldo. 98, Adonis Frias. 3, Vini Lira. 15, William Arão. Meia dúzia, Zé Rafael. 25, Gabriel Menino. 32, Roleiser. 22, Barreal. E 16, Tassiano. Repeteco Santista, 77, Brazão. 12, Mike. 2, Ivaldo. 98, Adonis Frias. 3, Vini. 15, Arão. Meia dúzia, Zé Rafael. 25, Menino. 32, Roleiser. 22, Barreal. 16, Tassiano. No banco, 1, Diógenes. 18, Igor Vinícius. 13, João Basso. 14, Luan Pérez. 3, Escobar. 5, João Schmidt. 8, Tomás Rincon. 30, Miguelito. 7, Robinho Júnior. 47, Matheus Xavier. 37, Pedro Assis. E 19, Lautaro Dias. A arbitragem do jogo. Matheus Delgado Candansan é o dono do apito e os seus assistentes são o Alex Zang Ribeiro e o Rafael Tadeus Alves de Souza. No VAR, Hilbert Estevan da Silva. O comentário do jogo. Daí, Carlão de Freitas, das escalações postas, o Guarani tentando essa vitória e o Santos que vem de azul nesta noite, hein, Carlão? Verdade, né? Em 2012 ele fez aí uma das partidas contra o Guarani, ele fez de azul. Acho que talvez por isso é uma superstição. Bom, é o Guarani com 3 mudanças, o Guarani que precisa se recuperar, é um Guarani que precisa dar uma resposta. Foi feito um investimento gigantesco para esta temporada, mas até aqui foram 2 jogos e com resultados decepcionantes. Quem sabe tem algo reservado contra o Gigante Santos, algo positivo. E a semana foi conturbada, mas acho que na hora que a bola rolar, tudo isso fica em segundo plano. Bom, as mudanças a começar pela zaga, eu acho que o Guarani vai sentir falta do Rafael Donato, pela liderança, pela qualidade técnica também, e entra o Maurício Antônio, jogador que passou pelo Paysandu, vai fazer essa dobra com o Jonathan Costa. Tem o Rafael Rodrigues também pelo lado direito, tem atuado como lateral, mas talvez devido às circunstâncias do jogo ele pode até jogar como um zagueiro pelo lado direito, e o Guarani liberando aí os jogadores pelos lados do campo para tentar fazer uma pressão sobre o Santos. Outra novidade é o Isaac no setor de criação. Eu acho que o Isaac, enfim, ganha esta oportunidade e para assumir a responsabilidade de uma vez por todas como um camisa 10 do Guarani, uma vez que o Diego Torres até agora não conseguiu aparecer, não conseguiu render aquilo que se espera, e à frente vem com o Maranhão no lugar do Luca. Eu acho que o Guarani pode até perder em qualidade, com a ausência do Lucas, jogador experiente, jogador que seria importante nesse duelo contra o Santos, mas ganha em vitalidade, ganha em força com o Maranhão. O Maranhão é um cara que não joga só de 9, mas ele cai pelos lados também. Isso pode confundir a defesa do Santos, com o Guilherme Parede, que pode jogar por dentro também. Pode ser uma arma do Guarani para fazer essa confusão, para bagunçar o sistema defensivo do Santos. Mas o Bugre precisa tomar alguns cuidados. O Santos tem jogadores qualificados, principalmente Roleiser, Barreal e Tassiano, que são os caras da frente, os caras que vão determinar aí os ataques do Santos, e também preencher ali o meio campo, não deixar um Zé Rafael jogar, o próprio Gabriel Menino que faz a estreia, porque o Santos com a bola é perigoso, o Santos com a bola é qualificado, então não pode dar espaço. O Guarani pode se aproveitar dos espaços que serão deixados, porque o Santos deve até tomar a iniciativa do jogo,
mas não pode deixar essa bola com o Santos, porque corre risco sério até de tomar um gol. Mas acho que dá para acreditar, embora seja um Santos favorito pela qualidade, pela grandeza, mas é um Guarani que ainda conta com uma empolgação da torcida e que tem condições de fazer frente aí ao Santos Futebol Clube, quem sabe dar uma vitória, presentear o torcedor com os 3 pontos e aí sim mudar de rota neste Campeonato Paulista versão 2026. E a história vai ser contada aqui na CBN, 8h26. Lembrando que hoje à tarde, São Paulo e Corinthians e São Paulo empataram por 1-1 no clássico majestoso lá na Neoquímica Arena. Então eu passo o comando nesse exato momento para o Brinco de Ouro da Princesa. Carlos Cabela vai trazer as emoções dessa primeira etapa. É com você, Cabela. Legal, Fábio Chaib, bola rola daqui a pouquinho, hein? Mais alguns minutinhos e a bola rola aqui no Brinco de Ouro da Princesa, no Sonzão da CBN, o melhor som do futebol para você acompanhar o jogaço entre Guarani e Santos aqui no Brinco de Ouro. Santos todo de azul, Carlão falou assim que pode ser uma homenagem, 2012 jogou de azul. O que tem a ver o azul com o Santos, gente? Um time que é alvinegro tem um uniforme azul. O Carlão odeia terceiro uniforme, eu sei disso. Eu também não gosto. Aí se o terceiro uniforme fosse um alvinegro, xadrez, igual da seleção da Croácia, mas em preto e branco. Se fosse a parte de cima da camisa branca, a parte de baixo preta, um terceiro uniforme. O Corinthians fez lá uma com detalhes em laranja, mas é preto. Caracteriza demais, né? Exato. Azul não tem nada a ver, igual o São Paulo. Ai, posso ir contra? Adri. Eu gosto, eu acho muito bonito esse aqui. Não acho feio. Esse azul do Santos é por causa da cor do mar. Não, mas eu não acho feio. Não tô falando que eu acho feio. Eu acho caracteriza o clube, né? O time, né? Exato. Não, bonita ela é mesmo. Inclusive o meu filho Arthur, ele tem uma dessas escrito Neymar Júnior, né? A molecada gosta. Agora, eu como tiozão do pavê... Você tem uma branca escrito Neymar Júnior. O Santos eu gosto do Santos. Mas eu como o São Paulo tem uma azul também, né? Tem, em homenagem ao Uruguai, né? Nossa, aos heróis uruguaios do São Paulo. Bom, então. Coisas do futebol moderno, Cabela. Pois é. É um caminho sem volta. Pois é. Bola tá sendo colocada ali no centro do gramado. Barreal tá ali, já bota a bola no centro do gramado, sai de bola com a equipe do Peixe. Guarani vai defender o gol de entrada deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani, camisas e meias verdes, o calção branco, o tradicional bugre em verde e branco aqui no Brinco de Ouro. O Santos defende o gol de fundo, gol do placar eletrônico. O Brazão tá se dirigindo lá pro lugar dele, lá pro início da partida. Vamos ter aí 1 minuto de silêncio. Vai ser respeitado 1 minuto de silêncio agora aqui no Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, hein? Bola vai rolar, é jogão pra você acompanhar aqui no Sonzão da CBN Campinas. Já vai mandando mensagem aí, ó. Quanto você acha que vai ser esse jogo aqui? Como vai ser o Guarani em campo? Você santista que tá acompanhando, como vai ser o Peixe em campo aqui no Brinco? 991869070 é o nosso WhatsApp. 19 é o DDD pra você que tá fora aqui da nossa região. Manda recado aí, manda mensagem aí, interage conosco aí, aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tudo pronto ali com o Candançã. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Santos. Opa, deixa comigo. O Bugre já vem na primeira enfiada, bola no campo de ataque. Maranhão já sai na cara do Brazão, preparou a batida pra fora do gol. 19 segundos de jogo. O contragolpe do Guarani na primeira chegada, subiu a bandeira, o impedimento tá marcado, mas eu não sei não se tava, tá? Viu, Adriano Almeida? O impedimento a gente ia ver depois, mas foi o Isaac, né? Depois da roubada de bola do Miranjinha, o Isaac serviu o Maranhão, que veio na corrida, não pode perder um gol desse, né? Mas foi suficiente para já levantar a torcida. Menos de 1 minuto, Maranhão, que está começando pela primeira vez como titular do Guarani, já foi pra cara do Brazão. O Isaac já deu passe por Maranhão. Meu Deus, promete a noite aqui no Brinco de Ouro. Aumentou o volume da CBN, vem com a gente, trabalhando ali pelo meio mais uma vez. O Zé Rafael toca na bola, faz a abertura lá pela direita, tenta chegar no campo de ataque a equipe do Peixe. Lá do lado direito, quem trabalha por ali é o Roleiger, domina, faz o domínio, busca mais atrás, toca ali com o Ilharão, deu um tapa na bola pelo lado esquerdo, Zé Ivaldo.
direito, recebe Zé Ivaldo, já faz o passe pela esquerda, vai trabalhando mais uma vez a chegada aqui no campo de ataque, era o Vini Lira que chegava por ali, mais uma vez volta com o Zé Ivaldo, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo outro lado, lá do outro lado, Barreal, recebe, domina, toca nela, faz a finta linda, lá pela direita do Mike, bola enfiada na grande área, Tassiano girou, bateu, explodiu na zaga, vai saindo em escanteio, é o primeiro do jogo, na primeira chegada aqui pro Peixe, Adriana. Tentativa do Tassiano agora, mas ele estava muito bem marcado, né? Tentou, acho que chutou já pensando também no escanteio. É o primeiro escanteio do jogo, é lá pelo lado direito do campo. Pois é. E só para completar em relação ao uniforme, daqui de cima, a numeração do Peixe, dá um reflexo, aquele número atrás da camisa ali, que não dá pra ver nada. 2 minutos de bola rolando, o primeiro escanteio do jogo é pro Peixe, é lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área, é bom momento pra equipe do Peixe, autoriza o árbitro, pintou o levantamento, o primeiro pau, Tassiano de cabeça, faz o desvio, joga pra fora. Subiu para dar uma testada na bola, joga para fora a bola, o arremesso, aliás, o tiro de meta favorece a equipe do Bugre, Adriano Almeida. O Tassiano subiu ali na primeira trave e tem que ficar de olho nessa marcação, porque ele teve liberdade para subir. É fato que não acertou bem o cabeceio, mas de olho no Tassiano dentro da grande área. Sai jogando a equipe do Brinco. Guarani, toca a bola ali não, hein? O Peixe apertou, mas o Guarani se deu bem, vem pro campo de ataque, vem com Mirandinha, aqui pela linha direita, pedalou, preparou, perna canhota, bateu, explodiu na zaga do Peixe. Bola vai pra fora em arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Tem arremesso Mirandinha, já faz a cobrança, mais atrás, trabalha ali com o Rafael. Mais uma vez ali, adaptado ali na lateral direita, né? Ele foi adaptado ali na lateral direita. Bola recuada, Maurício recua lá com o Kaique França, bota no campo de ataque, lá pela esquerda, o lançamento foi feito, quem sobe de cabeça pro Léo Emerson, bota na frente, lançamento lá pelo lado esquerdo, quem chega foi o Mike, faz o corte, joga pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre. 3:20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, é lá pela esquerda, mais uma vez a cobrança com as mãos, a equipe do Guarani vai chegando com o Emerson, joga pro campo de ataque, o Ilharão sobe de cabeça pra fazer o corte, a bola vai lá com o Maurício, de cabeça ele recua com o Kaique França, que fica com ela na grande área, só fica ali acompanhando o Tassiano de longe, o Kaique França pega a bola, vai fazer o tiro de meta, vai fazer a batida ali, não, prefere sair jogando com o Maurício Antônio, zagueirão, tá no lugar do Donato, hein? Bota no campo de ataque aqui pela direita, o lançamento foi feito pro Mirandinha, ele não tapa na bola, jogou na frente, se recupera bem pra fazer o quarto e botar pra fora, o Vini Lira, bota pra fora ali, o Lira joga pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani, tem arremesso manual, vai ter vida difícil o Mirandinha aqui do lado direito de ataque do Bugre, com o Lira por ali, viu, o Carlão? Jogador espigadão, jogador de vitalidade, né? Olha o Guarani aí. Vinha o Guarani, mas já recupera ali o Zé Ivaldo. Sai trabalhando, vem pro campo de ataque, tenta o toque, aqui pro lado esquerdo, quem chegava ali era o Barreal, tentava o toque, chega na marcação, Barreal vai lá, comete falta, o jogo tá parado, é falta. É falta que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque. Adriana. Uma falta em cima do Isaac, agora o árbitro até conversa, porque o Isaac queria cobrar rápido, o jogador do Santos não deixou. Bastante papo entre o 10 Isaac do Guarani e o Candançan, árbitro do jogo. Tudo bem, já vai rolar a bola. Chega ali o Zé Rafael também no papo, conversa com o Candançan, o Isaac bate um papo ali com eles e a falta já foi cobrada. Falta cobrada, trabalha mais uma vez a equipe do Guarani, campo defensivo, vem buscar o jogo o Natan Melo, Natan domina, faz abertura, Rafael pela direita, toca na bola, joga errado, Lira, antecipa bem o garotão ali, faz um tapa na bola, trabalha com o Barreal, vai pro gramado, pede falta, é falta nele, é falta em cima do 22 ali pelo lado esquerdo, é falta pro Peixe no campo de ataque, Adriana. Já tá dando um conflito ali entre o Vini Lira e o Mirandinha. Sempre pelo lado direito do ataque do Guarani, esquerdo do ataque do Santos. Agora o Mirandinha que fez a falta, o Santos já cobrou. O Lira é um dos destaques do Santos na Copa São Paulo, né, o Carlão? O jogador que já está há algum tempo, já é um destaque realmente da base, jogador que vem sendo aí observado até pelo futebol do exterior. Vamos ver como vai ser o comportamento, mais um duelo legal, Mirandinha e Vinícius Lira. E agora quem veio foi o Ilharão pra cima do Mirandinha pra fazer o quarto, botou pra fora, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Vamos chegar a 5 minutos e 50, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, terceira rodada, Série 1 do Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão.
Santos! 0 também para o Peixe. Vem Bugre. Vem Guarani do campo de ataque. Mirandinha chegou por baixo. Zé Rafael para fazer a cobertura. Ela corre para evitar a saída. Não consegue. Aqui tá 0-0. Fábio Chaime. Central da Bola. Nesse domingo tivemos um empate entre Corinthians e São Paulo, 1-1 na Neoquímica Arena. O Bragantino fez 5-0 para cima do Botafogo e é o líder do Paulistão. Futebol Globo CBN. Mirandinha tá na cobrança com as mãos aqui na lateral do campo. Vai fazer o arremesso, joga pra dentro da grande área. Sobe lá dentro, Rafael escora de cabeça, vem tacheando. Tira o perigo dali. Ela sobra mais uma vez com a equipe do Bugre do campo de ataque. Mirandinha na direita, sassaricou de um lado, de outro, encarou a marcação, deu uma pedalada. Foi na linha de fundo, pintou o cruzamento lá dentro, teve desvio. A zaga salva na hora H. Sobe o Adonis. Salvador, mas a bola sobra com o Bugre. Vem bola pra grande área, chega de novo a zaga agora com o Zé Ivaldo pra fazer o corte lá dentro da grande área, na boa chegada da equipe do Guarani, Adriana Almeida. O Mirandinha já mostrou que quer jogo hoje. Ele tá se sentindo muito confortável pelo lado direito do ataque do Guarani. O Bugre sobe de novo. Vem Guarani, lançamento feito 2 contra 2 lá na grande área. Sobe Adonis pra fazer o corte. A bola sobra ali pelo meio com o Gabriel Menino que sai jogando. De perto da direita o lançamento. Responde o Peixe, vem pro ataque. Tassiano recebe lá na área. Carregou do lado esquerdo, brecou. Tem marcação do Maurício pra cima dele. Ele volta um pouquinho mais atrás ali pela esquerda com o Barreal. Encontra o Roleiser na frente da grande área. Rola lá pela direita. Não tem ninguém por ali. Carlão de Freitas, só 7 minutos e meio. Vamos ter um grande jogo aqui no Brinco de Ouro, hein? Tendência de um grande jogo em velocidade. O Guarani trabalha muito aqui pelo lado direito com o Mirandinha, talvez entendendo que o Vinícius Lira, por ser garoto, pode sentir um pouco a pressão, mas gosta do Guarani, trabalhando com velocidade. Isaac querendo o jogo, está fazendo frente ao Santos. Sai jogando mais uma vez a equipe do Guarani com o William Farias. Bola lá no sistema defensivo, começa com o Maurício, que já encontra o Rafael aberto pela direita, devolve, Maurício, Tacheiro vai pra cima dele, ele não tapa na bola lá pela esquerda, lá do outro lado com o Jonathan Costa. O Jonathan já encontra o Emerson, livre de marcação, o Emerson vem carregando a bola lá do lado esquerdo, faz o break, devolve com o Jonathan, mais uma vez vai tocando a bola, buscando espaço a equipe do Bugre, fecha a marcação a equipe do Santos, adianta demais a marcação, compactada ali no meio campo. Os 3 departamentos do Peixe ali, todos encostadinhos um no outro. O Guarani achou espaço, botou lá pelo lado esquerdo, trabalha por ali a chegada, a bola é boa, vem bola, parede, levanta pra grande área, teve corte, a bola vai pra fora e escanteio. Escanteio é pro Guarani, é lá pela esquerda, Adriana. Agora a jogada evoluiu pelo lado esquerdo, né? O Guarani tentou uma boa jogada por ali. Tem o primeiro escanteio do jogo, agora o Bugre. Guilherme Parede é quem se prepara para a cobrança. Tá lá o Guilherme Parede para a cobrança do segundo escanteio do jogo. Primeiro para a equipe do Guarani, ele vem para a grande área. Os zagueirões do Guarani, tá todo mundo lá na área. Todo mundo na área, vai autorizar o Candançan. Escanteio, mandou esperar, já viu ali uma possibilidade de empurra e puxa daqui, estica de lá, ele vai lá, conversa ali com o Maranhão, conversa lá com o Natan também, conversa com o Tassiano, fala com todo mundo ali no meio da área. Agora sim, vai pra cobrança, escanteio pro Guarani, Parede, na cobrança, perna direita, vem fechado no meio, o Brazão subiu, deu um soco na bola, ela volta com o Guilherme Parede lá pela direita. E o árbitro para uma falta, pega uma falta em cima do Brazão, é isso, Adriana Almeida? É, falta do Maranhão em cima do Gabriel Brazão no momento do cruzamento. Eu confesso que pra mim foi uma jogada normal, mas o Brazão caiu e o Candançan já tinha avisado que ia marcar qualquer toque, foi o que ele fez. Brazão vai cobrando agora a falta. Olha, durante muito tempo a gente chamou isso de perigo de gol, Carlão. No meu tempo também era perigo de gol. Ele já tinha feito um alerta, né? O Natan tava empurrando o Brazão e já falou, tô de olho. Tem mais uma vez para fazer o corte, o Natan joga a bola para fora, arremessa manual pro Peixe, tem prensa, Lira na cobrança, Zé Rafael recebe, já domina, coloca no gramado, gira o corpo, carrega pro campo de ataque, lado esquerdo, ele vem puxando, vem botando velocidade, tem marcação em cima dele, chega por baixo para fazer a roubada, William Farias, ela sombra com o Natan, faz a finta bonita para cima do menino, ele toca do lado, faz curtinho ali, mas na fogueira, vem pro William Farias, recua com o Rafael, joga lá atrás com o Maurício, já faz a colocação de bola ali pro William Farias, que vem carregando, vem saindo, leva a vantagem a equipe do Bugre, bota lá pela esquerda o Emerson, se apresentou bem por ali, tem marcação pra cima dele do Mike, preparou o cruzamento, tem desvio, a batida, Mirandinha, pra fora do gol! Ela sai à direita, do Brazão vai pra fora, vai sair pela direita porque ele pegou mal na bola, se acerta o gol, o Guarani faria 1-0, Adriana Almeida. Foi por um capricho agora que o Bugre não abriu o placar, porque a jogada foi muito bem feita.
e muito bem triangulada pelos dois lados do campo. Começou pela esquerda com o Emerson, que desceu em velocidade e cruzou, e o Mirandinha entrava pela direita livre de marcação. Chapou na bola de primeira. Por muito pouco o Bugre não faz o primeiro. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, Série 1, terceira rodada, o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugre. Santos 0 para o Peixe. Chaibe. Central da Bola. Pelo Campeonato Carioca, Vasco e Nova Iguaçu empataram por 0-0. Botafogo vai vencendo o Sampaio Corrêa por 1-0 e no Gaúcho, o Internacional perdeu de virada para o Ipiranga por 2-1. Olha, o Peixe entrou na grande área, bola rolada aqui pro lado esquerdo, Barreal tenta a finta, feita, chega a zaga, faz o canto, ela sobra com Lira, tenta o cruzamento, a bola bate em cima do jogador do Guarani, o Mirandinha, mas ela já havia saído, o Bandeira tá dando só tiro de meta que favorece a equipe do Peixe, Adriano Almeida. Deu sorte agora, o Mirandinha tava lá atrás, ajudando na marcação. E aí o Vini Lira cruzou essa bola, ela bate no Mirandinha, mas depois bate no Vini antes de sair. É só tiro de meta, começo de jogo no Brinco, segue 0-0. Agora, Carlão, o tal do Lira aqui, ele é espigadão, esse garoto aqui, tem 19 anos só, né? Sim. 19 anos o Lira, e ele é rápido. Não tem nem corpo de lateral, né? Normalmente lateral é semelhante a atacante, né? Franzininho e tal, mas ele é espigadão, é magrelão, né? Magrelão. E você fica olhando o jeitão dele, parece aquele jeitão de peladeiro, né? E ele é tratado como uma joia lá na Vila Belmiro. O Santos já recebeu propostas do futebol do exterior, está segurando o garoto, já colocando aí aos pouquinhos aí no Campeonato Paulista e vai travando um duelo super interessante com o Mirandinho. 12 minutos e 40. Tem o Peixe, sai jogando com o Zé Ivaldo, rola a bola com o Zé Rafael, de Zé pra Zé. Tem o Zé Arão ali, não, ali é o William Arão, cabelo, é o William, não. O William Arão já rola a bola lá pela direita, lá do outro lado é o Adonis Frias, fica com ela, já dá um tapa na bola com o Mike, recebe, domina, tem marcação do Emerson, foi pra tabela, quem chega por baixo pra fazer o corte é o William Farias. Chega ali na cobertura, joga a bola pra fora, dá um tapa nela, é só arremesso manual que favorece a equipe do Peixe, sai jogando, campo defensivo. 13 minutos, 0-0. Brinco de Ouro recebendo um bom número de torcida, melhorou muito, né, Adriano Almeida? Melhorou, Cabela. O tobogã praticamente todo tomado, embaixo dele também, a Vitalícia também. Apenas a cabeceira que tá mais vazia. Olha o Santos. Vem Peixe na roubada de bola ali pelo meio com o Gabriel Menino, dá um tapa na bola pro Mike. Lá pela direita o Mike recebe, domina, volta ali, o Roleiser vem buscar o jogo, rola, bola no campo defensivo pra começar de novo com o William, capitão do Peixe. Tá ali com a braçadeira vermelha no braço esquerdo. Zé Ivaldo recebe na ponta canhota, o lançamento é feito ali pro Lira. Recebe Lira, perna canhota, vem bola pra área, sobrou o Roleiser, brigou pela bola, Tassiano, bola espirrada, vem pelo meio, Barreal, pra dominar, enfiou na grande área, bola é boa, preparou, Mike fintou, chegou, chega por baixo o Emerson. Na hora H o Mike demorou pra fazer o passe, o Emerson se deu bem, faz o corte providencial na entrada da área, Adriana. Porque o Santos estava tocando a bola com muita facilidade ali dentro da grande área do Bugre. E aí depois o Mike não conseguiu se livrar da marcação, o Guarani tem posse de bola. Jogo equilibrado. Mirandinha, Isaac, tabela feita, Isaac lança, Mirandinha, a ponta direita, o Vini Lira só acompanha, a bola vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Peixe. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, quase 15 minutos, e o jogo, hein, Carlão? Ninguém domina. O Guarani teve aí a chance com o Mirandinha, também teve a chance logo no início do jogo, que no lance foi marcado impedimento. O Santos fica um pouco mais com a bola, mas também não oferece tanto perigo à meta bugrina. Vem Peixe, no campo de ataque, Lira, recebeu o lado esquerdo, preparou, bateu pro gol, pra fora! Explodiu a bola na câmera ali que tá atrás do gol ali, o Candançan tá dando escanteio. Eu achei que não foi nada, daqui pra mim não bateu em ninguém, viu, Adriano Almeida? Eu também não vi essa bola resvalar em jogador do Guarani, né? O Vini Lira, cheio de confiança, queimou pro gol no chute cruzado, ela saiu muito longe, eu tô atrás do outro gol. Mas não vi, essa fica por conta do Candançan. Nós estamos aqui, tanto eu como o Carlão, que bem na linha do gol, assim, ó, bem na linha da batida. Eu acho que a nossa visão é melhor que a do Candançan. Eu bem melhor que a do ninguém, não. Não desviou em ninguém, não. Essa bola foi pra fora de graça no escanteio pro Peixe. 15 minutos e meio. Escanteio. Tá ali, Menino na cobrança, vem bola pra grande área. Primeiro pau, Arão de cabeça, desvia, joga a bola pra fora.
tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro pela terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Jogo grande, jogo bom, jogo corrido, jogo legal no somzão da CBN. O placar está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos 0 também para a equipe do Peixe, que aperta a saída de bola do Guarani. Briga por ela aqui pela direita. Rafael leva a melhor do pé de ferro ali, sai carregando, já bota no campo de ataque no meio do caminho. Lira chega primeiro com o Mirandinha na roubada de bola. Repõe o Peixe no ataque. Barreal aqui pelo lado esquerdo. Dominou, rolou ali com o Roleiser, bota pelo meio, menino, vai pra tabela, chega Maurício, zagueirão do Guarani de cabeça pra fazer o corte, atoca o William Farias, recupera a bola, o Bugre vem no contragolpe lá pelo lado esquerdo, vem trabalhando, vem chegando, vai mais uma vez pelo meio, preparou a batida. Era o Parede, de fora ali, tentou batida, explodiu em cima da parede santista, Adriano Almeida. Ele podia tentar o passe para o Maranhão, que vinha correndo com ele. O Guilherme Parede foi tentar cortar da marcação e aí ficou muito encoberto na hora do chute. O Santos é quem tem a posse de bola agora. É lá e cá, meu caro Rafael Chaib, aqui tá 0-0. Central da Bola. Hoje teve clássico pernambucano lá nos aflitos, o Náutico não tomou conhecimento do Sport, atropelou o Sport, Náutico 4, Sport 0. No Mineiro, o Atlético Mineiro apenas empatou com o Tombense em casa, 0-0. Futebol Globo CBN. Faz tempo que a turma não se preocupa muito com o esporte. Fala, Carlão. O Santos tenta cadenciar o jogo, né? O Guarani tenta impor a velocidade através do Mirandinha, através dos contragolpes, mas ainda não teve sucesso, né? Não chegou uma bola mais clara para os atacantes. E o Santos vai cadenciando, tentando encontrar uma brecha na defesa do Guarani, mas até aqui o Bugre bem postado no sistema defensivo. Aliás, esse meio-campo do Peixe é um meio-campo de respeito, né? O Ilharão, Meninos, Rafael. Meio-campo de respeito, pesadão, né? Meio-campo pesadão. Porém, tem aí o Barreal dando uma retaguarda, o Roleiser também, que colocam a velocidade, mas são jogadores consagrados, né? Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre na saída. William Farias, mais atrás, trabalha lá pela esquerda com o Jonathan Costa. Encontra o Emerson, devolve pela meia, fez a tabelinha. Emerson, mais uma vez vai sobrando ali com o William Farias. Encontrou o Isaac, bim da finta pra cima do Mike, rola a bola lá pelo lado esquerdo. Por ali com o Guilherme Paredes, já toca da bola pelo meio, vem trabalhando a equipe do Guarani, vai trabalhando, vai tocando bonito o Guarani, vai chegando no campo de ataque. Rafael encontra o Mirandinha, aberto pela ponta direita, 18 minutos deste primeiro tempo. Mirandinha tenta a tabela feita de novo ali com o Isaac. Trabalhou com o Maranhão, protegeu, devolveu o Isaac, recebe pela meia, árvore lá pela esquerda. O torcedor não gosta, mas é o que tinha pro momento. Lá com o Emerson, fez o passe, Guilherme Parede, devolve, mais uma vez com o Emerson, prepara o cruzamento, vem bola pra grande área, sobrou Mirandinha, brigou pela bola, tentou de voleio, chega o zagueiro, Zé Ivaldo. Fez o corte esquisito, Zé Ivaldo ali no meio da grande área, tira a bola dali, joga pra fora e arremesso manual na chegada da equipe do Bugre, Adriana. Tirou como pôde ali, porque essa bola ficou pipocando. Quando o Mirandinha dominou, ela subiu demais. E aí ele foi tentar consertar com um voleio, uma espécie de meia bicicleta. Ela continuou pipocando dentro da grande área e o Zé Ivaldo chutou pra fora de qualquer forma. Agora o jogador do Santos caído é o Rolês, é o Barreal, que tá caído, agora já vai se levantando e o Guarani tem lateral à sua disposição. Tem arremesso manual aqui pela direita, vem bola pra grande área, o arremesso, quem vai fazer ali é o Mirandinha, toma a distância pro arremesso, joga lá no bico da pequena área, de cabeça, sobe o Lira, corta, Barreal, completa, tira o perigo da grande área, aqui pela direita quem vai ficando com ela agora ali, se mantém no ataque com o Maurício Antônio, zagueirão pra zagueirão, Jonathan, abre lá pela esquerda com o Emerson, protege, Mike vai pra cima dele, ele encontra ali pela meia o William Arão, agora ele vai tocando a bola, vai encontrando espaço pra fazer o passe, pra fazer essa troca de passe no campo de ataque, só que agora o Santos apertou, foi recuando, volta lá e o Guarani troca bem o passe, o Carlão fez um Guarani muito diferente. Sim. Não vou nem falar contra o Novo Horizontino, mas contra o Primavera, que foi aqui. Isso, contra o Primavera o Guarani sofreu na saída de bola, né, errando muitos passes, principalmente o William Farias, mas hoje o meio-campo tem um bom comportamento. Hora ou outra o Santos estabelece uma marcação mais alta, mas o Guarani tem saído bem. Vem de novo o Bugrão pro campo de ataque ali com o Emerson, rola a bola com o Isaac, se apresenta lá pela esquerda, um tapa na bola pro Guilherme Paredes, subiu a bandeira. Subiu a bandeira aqui do Rafael Tadeu Alves de Souza, anotando impedimento no ataque do Bugre, Adriana. O Emerson balança o dedo dizendo que não, o Guilherme Parede também, mas foi marcado sim um impedimento num ataque que poderia ter sido promissor para o Guarani. Veja um jogo bem equilibrado nesse primeiro tempo, viu, Cabela? Adriano Almeida, você disse lá no nosso pré-jogo que teria a possibilidade de o Neymar estar num camarote, sendo preparado especialmente para ele. Você tem a informação se realmente está por aqui?
Não me chegou a confirmação se o menino Ney está por aqui. Na hora que eu passei aqui bem perto de vocês, das cabines, dos camarotes, tentei, alguns estão com as luzes apagadas. Então é difícil identificar, viu, Cabela? Vem Peixe, Lira, lado esquerdo, cruzamento, Mike subiu de cabeça, errou o cabeceio. Subiu pra fazer era o Tassiano ali no meio da grande área, subiu pra fazer o cabeceio, ele errou o cabeceio pra sorte do Guarani, viu, Adriana? Porque tava praticamente sozinho o Tassiano, né? Num bom cruzamento, numa boa jogada pela esquerda do Lira, novamente. Esse cruzamento, pra sorte do Bugre, o Tassiano errou. E agora temos a parada para hidratação. Não importa mais o horário do jogo. Todo jogo tem parada para hidratação. Pois é. Pra mim é o futebol imitando o basquete. Terminou o primeiro quarto do jogo, Carlão. Assim como foi na Copa do Mundo de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes, independente da temperatura, havia aí esta paralisação. Se tiver ameaça de chuva também para? Nossa, principalmente, né? Fábio Scheibe que o diga lá. Mas é o momento aí dos treinadores conversarem, né? Acho que tem pouca coisa para ajustar, as equipes estão bem equilibradas, aliás, um jogo equilibrado em que ninguém é o dono da partida, ninguém se aproxima do gol, um jogo muito de meio campo, o Guarani buscando a escapulida aqui do lado direito com o Mirandinha, mas o Vinícius Lira vai conseguindo domar, né? Uma saída de bola muito bem feita, agora tá faltando o Isaac aparecer com um passe, né? Mais aprumado, mais apurado pro Maranhão, pro próprio Guilherme Parede, o lado esquerdo do Guarani não está funcionando bem, o Santos consegue ali neutralizar, tanto é que o Emerson, que também é uma escapulida interessante por aquele setor, ele não está conseguindo aparecer sempre ali na linha de fundo, mas um jogo equilibrado. E outra coisa, outro ponto favorável ao Guarani, vai conseguindo domar o Santos, né? O Santos não criou uma oportunidade mais clara, teve essa com o Tassiano de cabeça, mas passou muito longe. Tomar cuidado, né? O Mirandinha, ao mesmo tempo que ele oferece perigo aqui pro Vinícius Lira, o Vinícius Lira quando desce também. E ele não acompanha. Ele não consegue acompanhar, ele chega até com uma certa liberdade lá do lado esquerdo, tanto é que já teve uma finalização, mas até aqui o Guarani também conseguindo neutralizar as principais peças do Santos, por isso um 0-0 justo até o momento. Muito bem, meu caro Fábio Scheibe, vou dar uma passada nos jogos dessa terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista, Fabião. Teve clássico hoje na Neoquímica Arena e ficou no empate. Corinthians e São Paulo empataram por 1-1, gol do Corinthians já no finalzinho, nos acréscimos da segunda etapa. Breno Bidon marcou o empate para o Corinthians, Tapia tinha feito para o São Paulo na primeira etapa. Hoje também São Bernardo e Noroeste empataram por 1-1 e o Bragantino fez 5-0 para cima do Botafogo de Ribeirão, jogando lá em Bragança Paulista. Ontem o Palmeiras venceu o Mirassol 1-0, o Capivariano venceu a Ponte Preta 2-0, Portuguesa 2, Velo Clube 0 e o Primavera jogando em casa estava vencendo, porém deixou o Novo Horizontino virar 4-3 para o Novo Horizontino, jogando no Ítalo Mário Limonde, viu, Cabelão? Muito bem, os jogadores vão voltando aqui pro gramado, vai recomeçar na partida. Vamos para o segundo quarto do jogo aqui no Brinco de Ouro. 0-0 é o placar da partida. E o jogo é bom, hein? Você que tá acompanhando o sonzão da CBN Campinas aí, aumenta o volume aí, vem com a gente, manda mensagem, recado pra gente no 991869070, o nosso WhatsApp. Você pode interagir com a gente, mandar aquele recadão bacana. Começa o segundo quarto aqui, recomeça a partida aqui no Brinco de Ouro. Olha o Lira, rapaz, deu uma matada no peito, a bola tentou dormir ali no peito dele, ele faz o corte de cabeça, ela sobra pelo meio com o Natan Melo, bota mais atrás com o William Farias, que encontra o Mirandinha aberto pela ponta direita, recebe e faz o domínio, já enfia a bola no campo de ataque, lado direito com o Isaac, encosta a marcação do Zé Ivaldo pra cima, o Isaac tentou a finta, o Zé Ivaldo faz o corte, bota pra fora, arremesso manual pra equipe do Bugre, é pela direita, chega ali o Natan Melo pra cobrança, e aqui pela direita, ou é o Natan que cobra, é o Mirandinha, porque o lateral do Guarani hoje é zagueiro, né, o Rafael, então não é ele que vem pra cobrança, normalmente é outro jogador que chega aqui pra cobrança, vai trabalhando lá atrás o Guarani na bola recuada com o Kaique França, ajeita a bola na perna canhota, ali na meia lua da grande área, levanta a cabeça e despacha pro campo de ataque pro Rafael, de cabeça ele toca na bola, a bola vem pelo meio, Zé Ivaldo agradece o presentaço, responde de cabeça, busca o Tassiano, chega por baixo, opa! Rafael levou a pior ali com o Tassiano, vai amarelar pro jogador do Santos, viu, Adriana? Cartão amarelo pro camisa 16 do Tassiano numa disputa de bola. Tassiano acabou pegando a perna do Rafael, zagueiro do Guarani, perna direita, tornozelo ali, sentindo bastante, mas eu acredito que vai dar para ele continuar no jogo sim, Cabela. Olha, daqui de cima, a gente, é uma jogada rápida, a gente não tem o replay, mas que o Tassiano tava com o pé levantado, tava, Carlão. Deu uma chegadinha, né? Deu, cartão amarelo justo, ele chegou um pouco mais forte e por isso foi punido.
Passamos de 25, você já viu o toque CBN, 25 passados deste primeiro tempo. Trabalha o Bugre de novo, vem pro campo de ataque lá com Guilherme Parede, lá pela esquerda. Ele faz o domínio e recua com Maurício Antônio, zagueirão, tá no sistema defensivo, sai trabalhando ali com o Natan, devolve lá pela direita, Maurício Antônio chega taciando pra cima dele, o Maurício gira o corpo, não quer se comprometer, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, num recuo péssimo. Saída errada, né? É. Primeira saída errada, exemplo do que aconteceu contra o Primavera, o Guarani vinha acertando esta jogada, mas agora o primeiro erro. E o Santos aperta a saída, quando vê que vai sair jogando ali, aperta. Santos acho que o Voivoda assistiu o Guarani e viu que é uma dificuldade o Guarani sair jogando. Tem arremesso Manuel Lira na cobrança, joga a bola ali com o Gabriel Menino. O Menino recebe, domina, gira o corpo, escapa, vem da marcação do William Farias, bota a bola pela meia com o Zé Rafael. Lançamento pro Barreal ali pela esquerda, chega Maurício. Por baixo faz o corte e joga pra fora. Entrou bem esse Maurício, hein? Entrou bem, pelo menos não gosto de falar de zagueiro, porque já viu como é que é, né? Mas 26 minutos, entrou bem, até agora tá bem. Não brinca em serviço, não. Né? Até agora vai dando conta do recado. Toca a bola agora da saída de bola. Maranhão recebe aqui pela intermediária, faz o domínio pertinho do lateral do campo. Rola a bola mais atrás com o Natan Melo. Encontra bem o Emerson aberto lá do lado esquerdo para fazer o domínio. Tem uma avenida o Emerson. Ele vem carregando. Gabriel Menino encosta na cobertura. Ele prefere o toque do lado com o William Farias. Tassiano encosta, passou no Isaac. Fez o passe mais atrás com o Natan Melo. Tabelinha ali, uma triangulação agora com o Isaac junto. Chega por ali, por baixo, o corte foi feito. Bola para fora do Ilharão. E arremesso é manual para a equipe do Guarani. 27. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Guarani no campo de ataque, lançamento feito, Mirandinha recebeu na direita, botou pra dançar, carregou linha de fundo, Lira! Que recupera, faz a cobertura, dá uma travada no cruzamento ali, bola pra fora, escanteio pro Bugrão aqui pela direita, Adriana. Em mais um duelo, Vini Lira e Mirandinha. Agora o Mirandinha tentou cruzar, o Lira fechou a porta. Escanteio é o próprio Mirandinha quem vai pra bola. É o 11 do Bugre, já tá se ajeitando ali pra fazer o cruzamento, vem bola pra dentro da grande área, tá todo mundo lá na área, todo mundo lá na grande área. O Cândido Santa em trabalho ali de novo, hein? Escanteio, Mirandinha na cobrança, tá autorizada a cobrança, Mirandinha, 28 minutos. Mirandinha, levantamento feito pelo meio, Zé Ivaldo. De cabeça faz o corte, ela sobra com o Isaac, botou lá pela ponta canhota, muito forte. Ele ia colocar o Guilherme Parede na cara do Brasão, o passe foi muito forte, Adriana. A jogada era essa mesmo, o Guilherme Parede escapou ali pelo lado esquerdo, o Isaac viu bem, mas na hora de tocar colocou força demais nessa bola para a sorte do Santos, que tem só tiro de meta a seu favor. Outro Guarani, mas outro Isaac também, Carlão. Que passe, hein? Que passe, ele errou na força, né? Mas a visão dele foi sensacional. Tem mensagem chegando, Fábio Chaib, diz aí. Abraçando o Edmar Rivas, ele tá no Brinco de Ouro da Princesa, é do Jardim Guanabara, tá acreditando na vitória do Bugrão hoje, 2-0. Um abraço também pra Pamela Cadani, tá participando conosco aqui, ela tá lá em Paulínia. O Silvio Antunes participando com a gente também, tá acreditando na vitória do Bugrão. Muita gente participando. Um abraço também pro Murilo Martins. Ele ficou na bronca quando a gente falou menino Ney, viu, Cabelá? Ele falou, pô, tem 33 anos, é menino ainda, cara? É um jeito carinhoso de falar, né? Do velho Ney, então pronto. Já tá bom assim, Carol? Não, o Neymar é um patrimônio do futebol mundial, então ele vai ser sempre um menino. Toca a bola mais uma vez. O Ronaldo é um fenômeno? Vai ser sempre um fenômeno. É o menino Ney, e ele vive como um menino, como um garotão. Aí você tem muita razão. Bota garotão nisso, hein? Bota 33. Ontem ele esteve no título do Brasil na Kings League. Pois é. Ele vive como um menino. Que beleza. O jogo tá parado, tem falta pro Guarani, Adriano Almeida. Falta perto do meio campo, agora já cobrada, tem pressa o Bugre. Trabalha com o Maurício Antônio lá no sistema defensivo que recua com o Kaique França. O Kaique faz o domínio, o Tassiano vai pra cima, aperta a canhota e não bicando a bola, joga lá na frente, a ligação é com o Maranhão, faz o domínio, tocou do lado, Isaac recebeu de frente pro gol, preparou, bateu pra fora do gol! Canhão do Isaac ali da intermediária, a porta abriu, ele enfiou o pé na bola, sai à esquerda do Brasão, se perde em linha de fundo, Adriana. Chute que foi aplaudido pelo Mirandinha, também pelo Maranhão, tem que chutar, o Isaac tá se sentindo confortável no jogo, tem que arriscar pro gol mesmo, tiro de meta já cobrado. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 30 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, e sentiu Isaac, hein?
sentiu o Isaac. Quando ele faz o chute, ele sai colocando a mão ali nas costas. Ele sentiu algum incômodo ali no momento do chute, viu, Adriano Almeida? Cabela, depois do chute ele já não tirou mais a mão das costas. Eu não sei se foi alguma pancada de marcação, né? Aquele acidente de trabalho de algum adversário, ou se foi um mau jeito nele no esforço de colocar ali o chute, né, com a perna e pegou nas costas. Vamos ver, o departamento médico agora em campo para ver o que tem o Isaac. Olha, tomara que não seja nada, que passe aquele sprayzinho milagroso, volte pro jogo, jogue os 90 minutos, porque o Isaac hoje tá diferente do Isaac que a gente sempre criticou nas jornadas aqui da CBN. O Isaac tá diferente hoje. Tomara que não machuque, né, Tá querendo o jogo, participando das principais assistências, arriscando de longa distância como arriscou nesse chute. Tomara que não tenha sido nada grave, apenas ali um desconforto. Acho que não, pelo andar dele, acho que vai voltar. Conferindo, 31 minutos e meio de bola rolando, o primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa, terceira rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani. Santos! 0 também pra equipe do Santos. Chaibe. Central da Bola. A primeira semifinal da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior está definida. O Grêmio encara o Cruzeiro. O Grêmio passou pelo Ceará e o Cruzeiro pelo Guarabara City. Então, Grêmio e Cruzeiro fazem uma semifinal. Amanhã tem a decisão da outra semifinal. A definição da outra semifinal: São Paulo e Botafogo e Palmeiras e Ibrachina. Futebol Globo CBN. Vem Peixe no ataque, recebeu o Barreal, fez a finta, invadiu, bateu, explodiu em cima do Maurício. Maurício Antônio, pé canhoto ali, Salvador. A bola até o Kaique tava no jogo, tava no lance, mas quem fez o corte foi o Maurício Antônio, viu, Adriano Almeida? E depois o Bandeira. Bola vai pra fora. Tá dando lá o impedimento do ataque da equipe do Peixe. Vai repor a bola o Kaique França. 32 minutos e meio. É um primeiro tempo movimentado aqui no Brinco de Ouro. 0-0 o placar do jogo. Kaique França tá na reposição de bola lá pelo lado pela grande área e perto da canhota para fazer a batida. E tá sentindo Mirandinha. Mirandinha botou a mão ali na virilha. Tá sentindo, né, Carlão? Tá sentindo, tá manquitolando ali, torcer pra não ser nada, que faz um bom primeiro tempo, mas tá incomodado. Tá ali pra fazer o lançamento, o Vini Lida bota a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito, quem chega é a zaga do Bugre. O Jonathan Costa chega pra fazer o corte, joga a bola em cima do Tachiano, a bola volta, tá reclamando de novo ali. Essa foi no grito, Tachiano esperto. Faz um arremesso manual, cobra rapidinho ali, vem mais uma vez, Rafael com ela, não tapa na bola aqui pelo lado esquerdo com o Rolaser, volta pelo meio, Barreal, recebe, domina, levanta a cabeça, lá do outro lado, quem vai fazendo toque, quem tá vindo com ela pro campo de ataque, chegava lá o zagueirão Adonis Frias, recebe de novo lá pela direita, tem jogador que fica caído, o árbitro manda levantar, tá sentindo bastante, o jogador caiu lá, me parece que é o Mike, que ficou caído lá no ataque da equipe do Peixe. Trabalha o Santos, vem com o Zé Rafael, aqui pela esquerda, ele carregou, buscou o espaço, brecou, chegou, zaga pra cima dele pra fazer o corte. Ela volta com o laser mais uma vez e tá caído, hein? Tá caído, continua caído, o Mike tá sentindo bastante lá, viu, Adriano Almeida? 33:40, o jogo tá parado, o árbitro para o jogo, dá cartão pro Maranhão e libera o atendimento do Mike, ficou caído lá. Foi justamente o Maranhão que acertou o Mike, portanto, lá na lateral esquerda da equipe do Guarani, e o jogo tá parado por isso, pro atendimento lá do lateral da equipe do Peixe. E o Mirandinha tá agachado aqui, ó, tentando fazer um alongamento, alguma coisa do tipo ali, mas sei não, hein? Talvez segure até o final do primeiro tempo, Carlão, mas pro segundo tempo não vem, viu? Pelo primeiro tempo eu acho que ele vai tentar segurar. Segundo no intervalo acho que deve ali tomar alguma coisa para ver se resiste, mas não tá confortável, né, Cabelo? A gente percebe ali, olha, sempre fazendo um movimento, colocando a mão ali no adutor, né? Fala, André. De volta aqui, e o Mike ali sendo atendido. O árbitro agora vai, parece que também conversar com o Mirandinha ali. Não, é porque a bola tá mais perto ali. Eu lembro que o Mirandinha tá sentindo tem todos os aspectos de uma lesão muscular, né? Ou sentindo pelo menos um desgaste. E eu lembro que vocês falavam aí do Maurício Antônio, zagueiro hoje, com a camisa 13 do Guarani. O Guarani que o Maurício já substitui outro jogador com lesão, né? Lesão muscular, o Rafael Donato, um dos mais experientes líderes desse elenco, com uma lesão no posterior da coxa direita, ou seja, começo de temporada, alta carga, um jogo atrás do outro.
é sinal de alerta ligado aí no Guarani. E eu não deixaria o Mirandinha ali no mano a mano ali com o Lira, não, hein? Olha lá, o Lira recebe a bola, faz o domínio, volta a bola pelo meio, ali no meio com o Roleiser, toca nela, vem Gabriel Menino, faz a proteção, gira o corpo, escapa da marcação, tem marcação pra cima dele, tem 2 jogadores ali, faz a abertura pelo lado esquerdo, vem Barreal, dominou, devolveu, Roleiser, toca na bola, Menino. Mais o domínio, levanta, começa de novo o Guarani, todo fechadinho ali atrás, hein? Vem mais uma vez a equipe do Peixe, tocando, Tassiano, recebe ali na frente. O Mike já tá de volta, tá tudo bem com ele lá no lateral. Vamos girar! Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Chegamos a 36 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos 0 pro Santos, que vem pro ataque, lançamento da área. Kaique França, fala, Fábio Scheibe. Central da bola. Paulistão da Série A2, ontem a Inter de Limeira ficou no empate com o Taubaté por 1-1. 1-1 também para Ituano e Ferroviária. E hoje o 15 de Piracicaba se deu mal jogando lá no ABC Paulista. Perdeu por 1-0 para o Santo André no Bruno José Daniel. Futebol Globo CBN. Quinzão ganhou a primeira fora, todo mundo falou, vem 15. Aí tomou 2 pauladas, uma em casa e agora fora de novo. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Bugre na saída de bola com o William Farias, rola a bola lá pela esquerda, se apresenta bem por ali, vem ali o Isaac, rola lá pelo lado esquerdo com o Guilherme Parede, mais atrás, o toque foi feito, o William Farias recebeu, dominou, Natan preparou, Aí não, pede desculpa para todos os jogadores em campo e para todos os torcedores que estão no estádio. Pelo amor de Deus, Adriano Almeida. Até deu uma silenciada no Brinco depois desse chute todo torto do Natan Melo. O Santos já repõe a bola para os minutos finais desse primeiro tempo. E o Voivoda já bota a galera toda para aquecer lá, ó, tá? O Voivoda botou todo mundo para aquecer lá, tá aquecendo os jogadores da equipe do Peixe. No Guarani não tem ninguém aquecendo, mesmo com o Mirandinha com um incômodo muscular ali. A parada do jogo tem uma falta que favorece a equipe do Peixe. Carlão de Freitas, 37 minutos, Carlão. O jogo deu uma acalmada, né? O Santos fica um pouco mais com a bola, o Guarani mais retraído, apostando as fichas nos contragolpes, mas abaixou um pouquinho, né? Talvez os jogadores tenham se esforçado muito nos primeiros minutos, mas agora deu uma baixada. E agora ali foram na caça ali do Roleiser, ali no meio campo, recebe a falta, o jogo tá parado, tá caído o loirinho ali e a falta pra equipe do Peixe, Adriana. Essa foi do William Farias, camisa 5 do Guarani para cima do Roleiser, que já está se sentindo um pouco mais confortável ali, tentando armar as jogadas. O Peixe desce. 38 minutos desse primeiro tempo. Toca a bola na equipe do Peixe em campo defensivo. Ali atrás com o Adonis, rola a bola pelo lado esquerdo com o Zé Ivaldo, domina, perna direita, bota no campo de ataque aqui com o Vini Lira. Devolve com o William Arão, recebe o Arão, vem pro campo de ataque, capitão do Santos, botou na frente, lançamento pro Vini Lira, forte demais. Pra fora, remesso manual de graça para a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso manual, ali pela direita, o Rafael vai na cobrança, joga a bola com o Maranhão que vem buscar o jogo, já bota na frente, lançamento é pro Mirandinha, ele carregou, levantou a cabeça, parou, olhou, devolveu, Maranhão na direita, pede de novo, lá na frente, Mirandinha, perto da lateral do campo, vem carregando o Lira, tá na cobertura, ele dá uma pedalada na frente do Lira, vai na linha de fundo, sassaricou pra lá, pra cá, preparou o cruzamento na grande área, lá dentro da área não tem ninguém de verde por ali, o Arão briga por ela, Isaac, a sobra batida, pegou, largou, segura, Brazão! Gabriel Brazão, a bola veio queimando na mão do Brazão, Adriano Almeida. E o Brazão caiu estranho, né? Ele não conseguiu agarrar logo de primeira, parece que tava com os braços meio duros ali pra pegar essa bola, ela deu uma rebatida no peito dele, no bom chute do Isaac. O Isaac chuta bem, tomara que continue pro segundo tempo, a torcida levanta de novo depois desse chute. E após o chute eu olhei pra ele, você não botou a mão nas costas de novo, né? Porque senão eu vou indicar a médica que me atendeu hoje de manhã, toma uma injeção, já fica bom, viu, Carlão? Uma das boas partidas do Isaac até aqui, boa produção, chutando de longa distância, demonstrando confiança, faz um bom primeiro tempo, camisa 10 do Bugre. 39 minutos e 50, o Peixe recupera a bola, vem pro campo de ataque com o Mike lá pela direita, protegeu, dominou, tocou mais atrás, Rafael se apresentou, porta a bola com o Roleiser ali pela intermediária, ele gira o corpo, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, aperta a canhota, fez o passe com o Vini Lira, na ponta esquerda, encarou a marcação por ali do Mirandinha, deixou o Mirandinha pra trás, já tocou pelo meio, foi pra tabelinha, bola enfiada na grande área, Maurício
Não, era o William Farias que saiu jogando errado. Recupera aqui pelo Peixe. Vem Maranhão brigando pela bola. Sobra com o Mike. Toca ali pela meia. Trabalha. O Gabriel Menino. Toca na bola. Foi pra tabela. Sobrou o Rolês. Ele encontrou o Aberto Barreal. Na esquerda, girou, preparou, fintou bonito. Entrou na área. Kaique França. Vem Peixe de novo. Cruzamento por meio da área. A sobra de bola. Bateu. Levantamento. Vem pelo meio. Tassiano. Bateu. Rasteiro. Pra fora do gol. Kaique França fez uma defesaça. Zaga do Guarani bateu cabeça. O Santos fez a festa ali na grande área, Adriano Almeida. E que sufoco passou o time do Guarani agora. O Santos ficou rodando essa bola e a melhor oportunidade foi do Barreal, que saiu na cara do Kaique França. O Kaique fez uma bela defesa, a principal desse primeiro tempo. Agora tá caído o goleirão do Bugre e o Santos ainda tem escanteio a seu favor. Cresce o Peixe na reta final do primeiro tempo. 41 minutos, Kaique França cai para dar aquela esfriada na equipe do Peixe. Tem um escanteio, é o quinto escanteio no jogo, o terceiro para a equipe praiana, mas o Santos agora fez uma festa ali no meio da área. Faz uma fumaça aqui pelo lado esquerdo, né? Tá tendo um espaço ali entre o Rafael Rodrigues e o sistema de defesa, e o Santos se aproveita ali, tanto é que fez uma bagunça ali na área do Guarani, quase que toma o gol. O Barreal e o Vini Lida por aqui estão fazendo botando o fogo ali em cima do Mirandinho e do Rafael, que não é da posição, né? Tá ali adaptado. Escanteio cobrado, cobra curtinho pro Gabriel Menino, preparou! Longe do gol! Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 42 minutos desse primeiro tempo, é reta final da primeira etapa aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E o placar da CBN, aumenta o volume aí. Taxinho! Guarani 0. Santos também 0. Chaibe. Central da Bola. Corinthians e São Paulo ficaram no empate hoje no clássico majestoso na Neoquímica Arena, 1-1. Breno Bidon fez para o Corinthians e Tapia marcou para o tricolor paulista. Futebol Globo CBN. O Candançan conversando com o Zé Ivaldo aqui, fez ali sinal que acabou. Tava ele e o Maranhão trocando figurinhas, né? Daquele jeito, né, a gente conhece o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo é destemperado. E o Maranhão tem que tomar cuidado, né? Tá pendurado com o cartão, não cai na pilha do Zé Ivaldo, não. Já tem amarelo, então tem que tomar cuidado, porque o Zé Ivaldo é veiaco já no futebol, hein? Tem que tomar cuidado com ele. 42:50, tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque do Bugre. Sobe Vini. O Vini tava ali pra fazer o corte, o Vini Lira. Bola vai pra fora de graça pro Guarani. A revista manual pro Bugrão aqui pelo lado direito, hein? Vai se ajeitando ali o Rafael pra fazer a cobrança. Reta final de primeiro tempo, tá 0-0. Jogo é bom, hein? Jogo é bom. Você que tá acompanhando aí o somzão da CBN Campinas, manda mensagem pra nós aí, ó. 991869070 é o nosso WhatsApp. Recupera a bola mais uma vez, Rafael. Bota a bola com o Barreal, recua com o Zé Ivaldo. Domina Zé Ivaldo pelo círculo central do gramado. O passe foi feito ali com o Gabriel Menino. Recebe o Menino, já encontra o Mike lá pela direita. Dominou, marcação, chegou pra cima. O Mike brigou pela bola. Aí chega rasgando ali o Emerson pra fazer o corte. Bola devolvida numa fogueira danada. O Emerson tenta, mas não consegue. Só porque a gente falou do Maurício, né? Ele fez um passe agora quadrado. Lá jogou de graça pra equipe do Peixe. No campo de ataque, Arão toca na bola, faz abertura. O Mike recebe a bola, fez o passe lá na linha, lá na ponta direita, pintou cruzamento, travado. Na hora H, escanteio que favorece a equipe do Peixe, é lá pela ponta direita, Adriana. Depois de mais uma tentativa ali de ataque, Guarani num carrinho do Guilherme Parede evitou que essa bola fosse cruzada, mas tem escanteio o Peixe. Deve ser um dos últimos lances desse primeiro tempo. Vai pra cobrança mais uma vez lá pelo lado direito. Gabriel Menino pro levantamento. Vai todo mundo lá pra grande área, hein? Tá todo mundo na área. Autorizada a cobrança, vem fechadinha. Primeiro pau, sobe lá dentro. A zaga do Bugre faz o corte e responde. Vini Lira. Chegou Isaac, deu um bico na bola, botou pra correr o Guilherme Parede lá pelo lado esquerdo. Contra-golpe da equipe do Bugre. Carrega a bola, tem marcação pra cima dele. Deu uma pedalada, bola rolada ali na entrada com o Maranhão. Protegeu a bola, girou o corpo, se adianta, se recupera ali a zaga da equipe do Santos. Maranhão cai, fica pedindo falta para o Maranhão. Ih, rapaz, olha o Maranhão, já tem amarelo, hein? Foi na briga ali, chegou por baixo, Rafael roubou a bola, tocou, Mirandinha, Isaac na grande área, preparou, fintou, bateu, explodiu na zaga. Explode na zaga, desperdiça a chance a equipe do Guarani, deu contra-golpe para a equipe do Peixe, vem pro ataque, Maurício Antônio, chega para fazer o corte, dá um toque na bola, joga na frente, mais uma vez ali com Mirandinha protege a bola, bateram a carteira dele, foi Barreal, toca pelo meio, trabalha.
Mais 4. Zé Rafael toca na bola com o Roleiser. Lançamento, entrou contra o Barreal na cara do gol, bateu. Kaique França, milagre do goleiro do Guarani. Bota a bola pela grande área, aperta o Peixe, vem pra cima. Menino recebe na meia-lua, fintou, preparou, bateu pro gol. Kaique França de novo, espalma, bota pra fora. Escanteio pro Peixe, 2 vezes Kaique França salva o Guarani, Adriana Almeida. Salva mesmo o Guarani, primeiro com o Barreal, ele saiu certinho para evitar que o Barreal chutasse na saída dele. Depois no chute do Adonis Frias, que ele voou no canto esquerdo para evitar. O Kaique França mostrando todos os seus predicados, mas agora o Santos ainda tem escanteio a seu favor. É o 7º escanteio do jogo, 5º para a equipe do Peixe. É lá pela direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo na área, vai lá para fazer a cobrança. O Roleiser perto da canhota, faz levantamento, vem na segunda trave, passa por todo mundo, não passa ali. Chegava firme, forte o Adonis ali por baixo. Zaga do Guarani fez o corte, ela sobra com o Mike, toca na bola, faz o passe do lado, vem Gabriel Menino para fazer o domínio, já toca no campo de ataque o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo rola a bola com o Mike mais uma vez, vai tocando a bola aqui do Peixe, finalzinho do jogo. Carlão de Freitas, o Kaique França salvou o Guarani 2 vezes. Salvou o Guarani, uma blitz santista, né, nesta reta final, e graças ao Kaique o Santos não está vencendo. Toma cuidado, principalmente nesse lado direito aqui de defesa do Guarani, que está sofrendo bastante. Vem bola pra grande área, Kaique França cai pra fazer a defesa ali, fica reclamando com o Tassiano, que teria dado um totozinho ali do Kaique França, tá tudo bem por ali. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Você viu quanto foi de acréscimo lá, Adriano Almeida? 4, vamos a 49, já vamos chegando a 47. 47, sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe do Guarani. Mais uma vez o auxiliar, o senhor Rafael Tadeu Alves de Souza. Marca o impedimento no ataque da equipe do Bugre. 47 passados o primeiro tempo. E agora o Matheus Costa coloca a galera para aquecer lá também. O Voivoda tinha colocado os jogadores do Santos para aquecimento. Vai trabalhando lá o aquecimento também dos jogadores do Guarani. Vem mais uma vez o Peixe pro campo de ataque. Lançamento feito, Mirandinha. Faz a roubada, fica com ela, liga com o Isaac aqui pela direita. O Isaac trabalha, toca na bola. Maranhão protege bem a bola ali pelo meio. De calcanhar ele tentava devolução pro Isaac. Arão faz o corte, repõe o Santos no campo de ataque. Barreal recebe, domina, faz a finta pra cima do Maranhão. De bonito ali, fez uma jogada de letra ali, colocou a bola pelo meio. Vai chegando lá o Roleiser. O Peixe toca a bola, vai tocando, vai chegando, vai carregando. Barreal com ela, domina, busca ali pelo meio mais uma vez. Agora um carrinho ali maroto do William Farias, que olha, pode até pintar o cartãozinho, viu, Adriano Almeida? O árbitro deu aquela batida nas costas do camisa 5 do Bugre e ficou por isso mesmo, para a sorte do William Farias. Agora, Cabelo, o Santos tem uma falta perigosa. O Guarani me parece um pouco cansado nessa reta final do primeiro tempo. Tem que tomar cuidado porque fez um primeiro tempo muito bom e o cansaço bateu nos minutos finais. Pode jogar esse primeiro tempo todo fora com um gol do Santos nessa reta final. Agora, Carlão, você disse do trio meio campo do Peixe, que são pesados, né? Pesados, mas sabem jogar, Estão jogando pra caramba. Estão jogando e estão se aproveitando sim desse desgaste do Guarani e triangulando ali no meio campo, né? Eles podem ser pesados, mas uma bola no pé do Zé Rafael, do Gabriel Menino, o próprio William Arão, quando vem, eles conseguem trabalhar, e aí o Barreal cai aqui pelo lado esquerdo, lado direito de defesa do Guarani, e tá tendo oportunidade. Então vive um momento perigoso pro Guarani, seria importante bater essa falta e terminar logo o primeiro tempo. Aliás, o William Arão tem quanto? 35, 36? 33, né? Ele é da geração do Marquinhos. Volta pro Peixe, vai na cobrança, de perto da canhota, batida, explodiu na zaga. Cobrança ali que chegava no Barreal, a bola bateu na zaga, sobrou lá na defensiva do Guarani. Quando apita o árbitro, fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani 0 pro Guarani, Santos 0 pra equipe do Peixe. Central da Bola. 9h19, intervalo de jogo, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Santos também 0. Adriana Almeida, uma percepção aí da saída dos jogadores, Dri? Bom, os jogadores do Guarani e do Santos caminhando rumo ao túnel, né? A torcida do Guarani aplaudiu nesse primeiro tempo, ao final aí, né, da apresentação bugrina. Torcedor confiante por aqui, ninguém vaiando ainda o time do Guarani não, viu, Fábio? Todo mundo acreditando depois dessa performance no primeiro tempo.
É isso mesmo, portanto 0-0 então Guarani e Santos. Ô Carlão, apesar do bombardeio, parece que o Guarani achou um goleiro agora neste momento, Kaique França, fazendo boas defesas, hein, Carlão? Nossa, enfim, né? Mas o Kaique é um grande goleiro, né? Infelizmente na temporada passada no Sport as coisas não andaram bem, mas ele é um grande goleiro, demonstrou isso mesmo na reserva do Corinthians, quando foi pra Ponte também, deu conta do recado, no Sport, naquela campanha de acesso também do Sport, ele foi um personagem importante e vai salvando o Guarani. Há muito tempo o Guarani não tinha um goleiro que passasse de segurança, não só para o sistema defensivo, mas para o torcedor, né? E agora não, o torcedor do Guarani está tendo aí a experiência de poder contar com um grande arqueiro, Fábio Scheibe. A gente vai falar mais sobre o jogo durante o intervalo, mas só um pitaco aí, também uma outra boa notícia é a volta do Isaac, que tá jogando bem hoje, hein, Carlão? Jogando bem, querendo o jogo, participando das principais jogadas do Guarani. É claro que o Guarani não conseguiu êxito, né, nas jogadas, mas faltou calibrar um pouquinho no passe ali, né, a força do passe do Isaac, mas arrematando de longa distância, chamando a responsabilidade como o cara para organizar esse meio campo do Guarani. Gostei do primeiro tempo do Isaac, talvez um dos melhores, viu, desde o ano passado. Ano passado a gente pegou tanto no pé do Isaac, mas por que a gente pegava no pé do Isaac? Porque ele tem para entregar. Tem ele talento. É bom jogador, é jogador qualificado, então tem que dar confiança para ele também assumir esta responsabilidade, porque ele é um grande jogador. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com o Carlão de Freitas do Brinco de Ouro da Princesa. A gente fala mais sobre esse primeiro tempo movimentado, apesar do 0-0 movimentado no Brinco de Ouro da Princesa. E a gente também comenta sobre os destaques do Santos. Tem Gabriel Menino estreando pelo Peixe e o Guarani buscando essa primeira vitória na competição. Mas antes disso, a gente tem um rápido break. Daqui a pouco a gente volta falando mais desse jogão no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. 9h, 23 minutos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando com o Santos 0-0. Lembrando que hoje também tivemos um empate no clássico majestoso, no clássico entre Corinthians e São Paulo, 1-1 na Neoquímica Arena. Breno Bidon marcou o gol do Corinthians. Tapia tinha feito 1-0 para o São Paulo ainda na primeira etapa. Hoje também o Bragantino fez 5-0 para cima do Botafogo de Ribeirão. O Bragantino neste momento é o líder da competição e ainda tivemos o empate do São Bernardo com o Noroeste 1-1. Ontem o Palmeiras venceu o Mirassol por 1-0 e infelizmente a Ponte Preta amargando a terceira derrota na competição. A Ponte, que ainda não marcou gols no Paulistão, perdeu 2-0 para o Capivariano. Ô Carlão de Freitas, sabe o que está repercutindo muito neste domingão? O que, Fábio Scheibe? Me diga! A final da Copa Africana de Nações. Você viu alguma coisa sobre isso? O que aconteceu no jogo? Eu tava saindo de casa, ia ter um pênalti, Fábio Scheibe, mas eu tava completamente disperso na ocasião. Me conte o que aconteceu. Senegal e Marrocos jogavam pela final da Copa Africana de Nações, lá em Marrocos, a partida, né? Como o Carlão disse, no último minuto da partida,
Marrocos teve um pênalti muito contestado por Senegal. O Senegal abandonou o campo. Não queria voltar para jogar mais. Rapaz, se a bola pega, hein? Acabou abandonando o campo, mas depois de um tempo acabou voltando. O Brahim Dias, jogador do Real Madrid, bateu o pênalti para Marrocos, perdeu o pênalti. Era o último minuto do tempo regulamentar. Fomos para prorrogação. Empate continuou até que o Senegal marcou um gol no final. O Senegal, portanto, foi o grande campeão, vencendo o Marrocos jogando em casa, mas a partida deu o que falar por este motivo, o abandono de Senegal a campo, depois voltando atrás, viu, Carlão? Que confusão, hein, Fábio Charles? Já pensou aqui no Brasil a qualquer erro do juiz, né? Claro que foi um erro grave, né? Ou uma reclamação mais assintosa por parte do Senegal, mas se acontece isso aqui no Brasil, hein? Pois é, pelo mundo também, abandonar campo não dá. Tivemos também Campeonato Carioca. Copa de Seleções, hein? Pois é, verdade, Copa de Seleções. Abandonou o campo no último minuto com pênalti ali, imagine só a situação, como ficaria, hein, Cabelão? 9h25, também estaduais pelo Brasil, tivemos o empate do Vasco, o Vasco que está praticamente acertando a venda de Ryan para o Bournemouth da Inglaterra. Ryan sendo vendido por 35 milhões de euros. O Vasco empatou apenas com o Nova Iguaçu 0-0 pelo Campeonato Carioca em andamento. O Botafogo vai empatando também com o Sampaio Correia por 1-1. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional perdeu para o Ipiranga 2-1 de virada. E no Campeonato Catarinense, no clássico entre Figueirense e Avaí, o Avaí venceu lá no Orlando Scarpelli 2-0 para o Avaí. 9h26, mas o nosso assunto aqui é o Guarani e Santos. E para falar mais sobre essa partida, Carlão de Freitas. O Guarani começou melhor, quase marcou um gol, mesmo que por impedimento, ainda com poucos segundos de partida, mas depois o Santos foi para cima também e Kaique França, o grande nome desta noite por enquanto, hein, Carlão? Verdade, Fábio, nos minutos finais, né? Foi um jogo equilibrado, um jogo em que o Guarani tentando se impor através dos contragolpes aqui pelo lado direito, aliás, um duelo super interessante entre Mirandinha e Vinícius Lira, e o Santos cadenciando, tocando a bola, tentando conter um pouco o ímpeto do Guarani, e o jogo se desenvolveu assim, né? Tudo bem, nos minutos iniciais o Mirandinha até teve uma chance, mas a bola foi para fora, né? Numa jogada do lado esquerdo. Só que aí nos acréscimos ou na reta final do jogo, o Guarani começou a sentir um pouco a questão física e o Santos trabalhar principalmente por dentro, com o Gabriel Menino se aproximando, com o Zé Rafael fazendo tabelas, fazendo articulações e soltando aqui o Barreal pelo lado esquerdo para tentar aí ludibriar a defesa do Guarani, com o Rafael que não é da posição e até trazendo o Mirandinha, né, para fazer a recomposição, e o Santos levando vantagem. Por pouco o Guarani não sai perdendo, né? Se não fosse o Kaique França em duas intervenções, fatalmente o Santos venceria aí esta primeira etapa. Então serve para o técnico Matheus Costa tentar corrigir, tentar ajustar esta lacuna no meio campo. Não sei se o William Farias deu uma cansada, o próprio Natan também, porque o Santos se utilizou deste expediente, mas vai ter que ajustar. E também esse lado aqui direito de defesa, né? Porque o Vojvoda, que não é bobo nem nada, ele estudou o Guarani, ele sabe que o Rafael Rodrigues não é um cara da posição, ele é um zagueiro, um jogador pesado, por isso sempre o Santos está caindo por esse setor, ou com o Vinícius Lira, tudo bem que tem a recomposição do Mirandinha, mas em alguns momentos o Mirandinha também não volta, então dá essa liberdade pro Vinícius Lira criar. O Barreal cai por aqui também e é um jogador perigoso, é um jogador insinuante, então o Matheus vai precisar corrigir esta lacuna no meio campo e também aqui no lado direito de defesa, para que o Santos não tenha a vida tão tranquila como teve, principalmente nos minutos finais. Das três novidades aí, quem você destaca? O Isaac mesmo? Quem entraram hoje, o zagueiro Maurício Antônio no lugar do Donato, né? Tá contundido. O meia Isaac no lugar do Torres, também não desabrochou ainda no Guarani. E também o atacante Maranhão, que entrou no lugar do Luca. O Luca que fez aquela besteira na partida passada, foi expulso muito precoce diante do Novo Horizontino. O Maranhão é um jogador de mobilidade, é um jogador de força, né? Um jogador de arrastar, mas até agora está sendo aí, não vou dizer engolido, mas está sendo bem neutralizado pelo sistema defensivo do Guarani. O Maurício Antônio sem brincadeira, né? No final ali passou algum apuro, mas sem brincadeira, chuta para onde o nariz está virado. E o Isaac, sim, o Isaac foi uma grata surpresa, primeiro na escalação, né? O Matheus abrindo mão aí do argentino, do Diego Torres, e o Isaac ganhando esta oportunidade e correspondendo até aqui. Faltou ao Isaac um pouco mais de qualidade nesse último passe. Ele teve boas iniciativas, né? E conseguiu enxergar bem o jogo, principalmente numa ultrapassagem para o Emerson, que ele até fez o passe,
mas a bola saiu muito forte, o Emerson não conseguiu alcançar, e 2 arremates perigosos, né, para a meta do goleiro Gabriel Brazão. Então, destas 3 novidades promovidas pelo técnico Matheus Costa, o Isaac me chama mais atenção, Fábio. Um abraço aqui, pessoal, mandando mensagem. A Jéssica Albuquerque tá no centro, ouvindo a CBN, curtindo a transmissão aqui. Ela tá acreditando na vitória do Bugre. O Elielson Guimarães tá em Mogi Guaçu, tá torcendo pelo Peixe aqui. Manda um abraço a todos aqui. Muito obrigado. Manda um votos de boa transmissão. A gente agradece. O Edson Batista tá no Taquaral também, curtindo a transmissão. Crê na vitória do Bugrão. Um abraço também pra Maria de Fátima Loureição, sempre participando conosco, sempre ouvindo a CBN e participando da nossa transmissão. 9h30. O Carlão, e do outro lado, do Peixe, do Santos, o Santos que incomodou bastante o Guarani no final, a estreia de Gabriel Menino. Gabriel Menino tem muito talento, mas precisa focar um pouco mais, né, Carlão? É bom jogador, né? Um jogador que nasceu aqui no Guarani, mas conseguiu se desenvolver também. Podemos dizer que é uma cria de Palestra Itália e está conseguindo fazer a carreira, mas eu esperava mais da carreira do Gabriel. Hoje, à medida que o tempo foi passando, ele foi se encaixando no jogo, tanto é que participou destas triangulações, né, destas tabelas com o Zé Rafael, com o próprio Roleiser, arriscou de longa distância também, exigindo do goleiro Gabriel, do goleiro Kaique França. Gostei do menino, gostei. Fez um bom primeiro tempo, entendendo ainda que ele está num momento de entrosamento com o Santos, né? Chegou, foi oficializado nesta semana e já veio para o jogo. Mas gostei do primeiro tempo, gostei do Barreal, né? Barreal, bom jogador, aliás, tecnicamente é o diferente do time do Santos, tramando muito com o Roleiser. O menino Vinícius Lira tem futuro, jogando com personalidade. É um Santos que ainda está se ajustando, né? Agora, para brigar com os gigantes como o Palmeiras, eu acho que o Corinthians ainda está num degrau acima do Santos. O Santos está ali no nível do São Paulo, mas num processo mais tranquilo de formatação. Mas gostei do primeiro tempo do Santos também, poderia ter vencido se o Barreal não tivesse parado nas mãos do goleiro Kaique França. Lembrando que o Santos tá de fora hoje o Neymar, como a gente trouxe há bastante tempo também, que faz muita diferença, e o próprio Gabigol também, que está preservado para o clássico contra o Corinthians no meio da semana. Os dois não estão atuando. Pelo lado bugrino, o garoto Kelvin pode ser uma solução, Carlão? Olha, o Fabião, dependendo da maneira do jogo, pode ser uma solução, mas tá novo, né? Tá novo, tem se destacado nos treinamentos, na Copinha São Paulo foi um diferencial pro Guarani. A gente sabe da tradição do Guarani em revelar atacantes, né? De repente, num jogo como esse, ele pode brilhar. Vamos ver o Matheus, dependendo da característica do jogo. Numa situação emergencial, eu acho que ele pode lançar o garoto, mas em condições normais, por exemplo, se o Guarani estiver vencendo o jogo, tal, não sei se ele vai colocar o Kevin, mas é um bom jogador, é um jogador que tem futuro, um jogador que foi revelado aí, ou apareceu um pouco mais nesta Copa São Paulo. Muita gente participando aqui pelo YouTube também, no youtube.com/CBN Campinas, no chat da CBN. O Paulo Bizaia tá aqui torcendo para o Peixe. A Vânia Santos tá falando que tem que sair o gol, pelo amor de Deus, tá torcendo por um gol aqui, assim como o Luciano. O Luciano tá na bronca com o William Farias, mas fala que o Kaique França é muito bom. A gente viu o Kaique fazendo pelo menos 2 boas defesas aí, garantindo esse 0-0 por enquanto de Santos e Guarani. E a gente fala de copinha agora aqui também, porque, como eu disse anteriormente, uma semifinal está definida. Cruzeiro e Grêmio vão fazer uma semifinal da Copa São Paulo, a copinha. E do outro lado, amanhã se decide a outra semifinal. O São Paulo joga contra o Botafogo e o Palmeiras encara o bom time do Ibrachina, que é sempre destaque na categoria de base. Palmeiras e Ibrachina, podemos ter então um Palmeiras e São Paulo numa outra semifinal. Cruzeiro e Grêmio já está definido. 14 minutos de intervalo no Brinco de Ouro. Eu vejo a volta já de Kaique França, dos goleiros bugrinos. Então eu passo o comando mais uma vez para você, Carlos Cabela, que vai trazer as emoções dessa segunda etapa, esperando aí por gols, viu, Cabela? Nós estamos aqui, né? Louquinho pra dar um ziriguidum, né? Quase que saiu no primeiro tempo dos dois lados. Aquele chute do Isaac de fora da área e depois as 2 defesas do Kaique França sensacionais, evitaram aí os ziriguiduns neste primeiro tempo. O Guarani já vem voltando. O Cabela, praticamente em campo, pois não, Chaibi? Não, que eu tava acompanhando pelo monitor aqui, a TV focou bastante no Robinho Júnior, né? O filho do Robinho, que tá no Santos, aí começou muito bem, um garoto muito rápido, bastante drible, vai pra cima também, pode ser uma opção do Santos, também é um bom jogador. O Robinho Júnior tá no banco santista. Exatamente. O Guarani não mexeu, né, Adriano Almeida? Voltou lá nos 11, né? Cabelo, eu fiquei de olho aqui, principalmente por conta do Mirandinha, né? Que o tava último sentindo a voltar, bastante, né? no final do primeiro tempo.
mas todos os 11 jogadores do Guarani que iniciaram a partida estão em campo. O Guarani não mexe, pelo menos nessa virada aí dos tempos. Não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas o Mirandinha foi o último a voltar, tá fazendo alongamento ali no gramado, ele voltou caminhando, os jogadores já estavam conversando ali no centro do campo, ele vinha caminhando lentamente ali, o Mirandinha, talvez vai por um teste nesse início de segundo tempo, porque ele assintosamente botava a mão todo instante na virilha da perna direita ali. Tomara que tenha sido só um susto ali, tudo bem, vambora, né? Mas não sei não, vamos ver, vamos aguardar. O Santos também tá voltando aí, Adriano Almeida. Tá voltando, eu vou aguardar mais um pouquinho porque volta um pouco atrasado, né? Já passamos dos 15 minutos aí de intervalo. Agora o Santos todo já no gramado do Brinco. Eu acredito que também não teremos novidades no Santos nesse reinício de jogo, Cabela. Pois é, tá voltando todo mundo ali, não tem nenhuma movimentação lá com o quarto árbitro. Aparentemente também os mesmos 11 do primeiro tempo para a equipe praiana aqui nesse retorno para esse segundo tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. As equipes já vão se posicionando ali, tanto o Guarani como o Santos. Dessa vez o segundo tempo o Guarani vai defender o gol do placar eletrônico, o Santos vai defender o gol da entrada principal aqui do Brinco. Quase tudo pronto ali pro reinício do jogo. Segundo tempo para você acompanhar tudo com a gente aqui no Sonsaço da CBN Campinas. E claro, vai interagindo com a gente aí no 991869070 é o nosso WhatsApp, tá bom? Vai lá. Tudo pronto, bola no centro do gramado para começar a partida aqui no Brinco de Ouro. Segundo tempo do jogo, os últimos 45 minutos desta terceira rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Tá tudo pronto, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Santos. Opa, deixa comigo, o Bugrão vem pro campo de ataque ali com o Isaac, tenta o lançamento lá pela ponta direita, era pro Mirandinha, sobe, Vini Lira de cabeça, escora, ela sombra com o Mirandinha, ele toca mais atrás com o Natan Melo, recua no sistema defensivo, o Rafael gira lá pra cima do Tassiano, vem pro campo de ataque, faz o lançamento com o Maranhão, protege bem a bola, fez a proteção bem feita ali, já bota pelo lado esquerdo, recebeu o Guilherme Parede, já domina, carrega a bola, vai pra cima, a equipe do Bugrão, o Williams Farias, preparou, perto da canhota, bateu rasteira, sobra de bola pelo meio, bateu, pega o goleiro! Perdeu o gol mais feito do jogo. O auxiliar não tinha dado nada, hein? O auxiliar não deu nada, Adriano Almeida. E continua sem assinalar irregularidade. O Maranhão coloca as mãos à cabeça, agora se abaixa ali na grande área. Não acredita no gol que perdeu. É cobrado também pelo Emerson, porque essa bola resvalou e sobrou limpa para ele no meio do caminho. Ele girou e chutou, parece que chutou até com os olhos fechados, porque chutou em cima da defesa do Santos e aí essa bola saiu em lateral. O Guarani ainda tem posse de bola no ataque. Carlão de Freitas, é o seguinte, jogo como esse tem que matar a hora que dá. Eu acho que nem ele acreditou, porque ele chutou tão mal, chutou raspando, né? Horrível a finalização, numa chance que, a meu ver, acho que não tinha impedimento não, porque o Bandeira não assinalou nada. Segue aí jogo, o Guarani perde a bola, vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Peixe. Chegava lá pela direita, quem faz o corte? Chega, era o Maurício, fez o corte, jogou pra fora, na chegada do Barreal lá pela esquerda. Ih, desabou, hein? É o Mirandinha, né? Tem dois, tem um do Santos caído. Que Lira. O Lira. E tem o Mirandinha, acho que o Mirandinha caiu ali também. Não, não é o Mirandinha, o Mirandinha tá em pé. O Mirandinha tá ali perto da lateral do campo, não é o Mirandinha. É o Isaac, hein? Não, o Isaac tá em pé ali também. Tem um jogador do Guarani caído ali no meio campo. Tô dando uma olhada, ver se eu consigo identificar quem é. Não, Rafael. E agora ele tá sendo abanado. Eu daqui também Rafael, não consigo identificar, mas tá sendo abanado o jogador do Guarani. É o Rafael, o zagueiro que está adaptado na lateral, tá sendo abanado lá. Não tá legal com ele não, viu? Não tá legal com ele ali não. Ele se movimenta. A gente vê que ele tá se movimentando. Quando a gente vê o jogador que tá estático, a gente fica preocupado, né? Tá abanando e tal. Não, a partir do momento que aí ele se movimenta, graças a Deus tá tudo bem. Tranquilidade, ainda mais o cara fica balançando a toalha ali, meu Deus do céu. Já vimos cada imagem, não dá nem pra lembrar, né? Rafael tá fora do campo, o Guarani fica com 10 momentaneamente, é isso, Adriano Almeida? Isso, mas já tá pronto pra voltar. Trabalha a equipe do Peixe na saída aqui pela direita, vem trabalhando pro campo de ataque, quem chegava era ali do lado direito o Mike, lançamento foi feito pra ele, olha lá, faz o domínio, protege, a bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Peixe, o próprio Mike na cobrança, mais atrás ali com o Gabriel Menino, ele já faz o domínio, levanta a cabeça, toca a bola com o Roleiser, devolve no Mike, aberto na direita, botou pro Roleiser, entrou na grande área, tentou o toque pelo meio, chega por baixo a zaga.
Era o Maurício Antônio que fez o corte, recebe o toque ali do Tassiano, que você tem amarelo, Tassiano, hein? Tocou o tornozelo ali do Maurício Antônio, e a falta é pro Guarani, Adriana. Tá sentindo um pouco o Maurício, zagueiro do Guarani ainda, o Tassiano reclama com o árbitro, ficou barato pro atacante do Santos, que joga firme, joga forte e já tem cartão. Pois eu tô olhando aqui o Maranhão parado ali no Círculo Central do Gramado, Carlão. Eu imagino que ele esteja na cabeça dele assim, caramba, como que eu perdi um gol aqui? Rapaz do céu, eu acho que ele não acreditou, porque às vezes você tá ali, né, disperso com o lance, você imagina que o lance não vai clarear pra você, né? Então, até fazer o movimento e tal, demora um pouquinho. O Maranhão pegou ali de bate-pronto, mas pegou muito mal na bola. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito, Arão de cabeça tava lá pra fazer o corte, ela sobra com o Isaac, dá um tapa na bola, Mirandinha recebe na ponta direita, encara a marcação do Vini Lira, deu uma pedalada pra cima dele, foi na linha de fundo, tentou cruzamento. Pênalti pro Guarani. A bola explodiu na mão do Zé Ivaldo, é isso, Adriano Almeida? Exatamente isso, o Mirandinha pegou essa bola, uma bola profunda pra ele pelo lado direito. Na hora que o Mirandinha fez o cruzamento, essa bola subiu. E o Zé Ivaldo subiu com o braço. E aí essa bola bateu na mão do Zé Ivaldo. E o braço dele totalmente longe do corpo. Foi na frente do árbitro, na minha frente também. Canansan com muita convicção marcou, nem foi pro VAR. Pênalti claríssimo pro Guarani. Mirandinha e também o Natan agora debatem para ver quem é que vai bater. E o detalhe é que ninguém reclamou, né? O próprio Zé Ivaldo, ele já olhou pro árbitro, fez assim com o braço, abriu o braço, os jogadores do Santos ficam todos ali ao redor da grande área, ninguém reclamou, ninguém esboçou nada, porque o Zé Ivaldo, a impressão que eu tive daqui, que a bola vinha em direção ao rosto do Zé Ivaldo, ele se protegeu para não tomar uma bolada. Acho que foi naquele movimento de susto, mas um pênalti claro, até pela reação dos jogadores do Santos, né? Claríssimo. Não teve reclamação. O Mirandinha, né? Mirandinha é fuçado, né? Ele briga, tal, às vezes falta um pouco de inteligência, mas ele é guerreiro, ele é brigador e por isso conseguiu esse pênalti aí. É ele que vai pra cobrança. Fala, Chaibi. Claríssimo pênalti, bração aberto do Zé Ivaldo, sem contestar, pênalti claro pro Guarani. Mirandinha. O Natan Melo estava na cobrança, o Mirandinha encostou, Natan Melo passou a bola para ele, Mirandinha vai na cobrança. 5 minutos e meio, segundo tempo, tem pênalti pro Guarani. É pênalti para o Bugrão. É Mirandinha contra Brazão. É Mirandinha contra Brazão. Vai Guarani. É pênalti para o Bugrão. Tá autorizada a cobrança. Mirandinha toma a distância, olha fixamente lá pro Brazão. Foi pra bola de perna direita. Pegou Brazão. Defesaça do Brazão na cobrança de pênalti. Ele segurou e não largou a bola, Adriano Almeida. Se agigantou agora o goleiro do Santos. No canto direito do camisa 77, o Brazão. O Mirandinha cobrou, mas não cobrou tão forte. O Brazão esticou o braço direito e conseguiu ainda defender. 0-0 continua o placar no Brinco. Olha, eu falo o seguinte: todas as vezes que tem um pênalti perdido, às vezes o goleiro faz uma defesa sensacional, mas a bola, o pênalti batido, mesmo que seja rasteiro, como foi, longe da trave, facilita pro goleiro, né, Carlão? Ele bateu no meio, né? Eu não sei, parece que também fechou os olhos e soltou o pé pra ver o que dava, né? E o Brazão, astuto, goleiro top, né? Goleiro nível seleção brasileira, fez a defesa, a bola ainda quase que estava entrando ali, mas ele fez a intervenção. Bateu mal, né? Pô, foi 2 pênaltis já pro Guarani, porque o do Maranhão é quase um pênalti, mas esse aí, pô. Bateu mal. Bateu mal. Olha o Santos, vem com Vini Lira, faz o lançamento, joga a bola pra área, sai Kaique França, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 7 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. É a terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos 0 pra equipe do Peixe. Vem Guarani pra cima. Guilherme Parede aqui pela esquerda. Pedalou, puxou pelo meio a batida. Espalma Brazão. Destaque desse começo, segundo tempo do Santos. Brazão de novo, defesaça, Adriano Almeida. O Guilherme Parede foi encontrando espaço, foi cortando pra dentro. E aí a hora que conseguiu, chutou muito bem. Mais um mérito pro Brazão, que evita o primeiro do Guarani. Arremesso, Mano cobrando, vem bola pra grande, a bola tá viva ali pelo meio. Maranhão tenta ajeitar, cai no gramado, perde a bola, sai jogando a equipe do Peixe, mata a saída de bola ali do Natan Melo. Aqui continua 0-0 o placar do jogo, Fábio Scheibe. Central da Bola. Campeonato Carioca, o Sampaio Correia vira sobre o Botafogo 2-1. A Portuguesa Carioca está perdendo para Maricá por 1-0 e com
com esse resultado, Cabela, sabe quem é o pior time do Campeonato Carioca neste momento? Quem? Fábio Scheibe. É verdade, tá jogando com os Júniors, mas o Flamengo é o pior time do Cariocão 2026. Tem rebaixamento lá? Tem rebaixamento, depende é um quadrangular final, né? Depende do clube. Pois é. É igual o carnaval, já viu? Quando cai Portela, cai. Tem um jeitinho, né? Lá. Tem sempre aquele jeitinho. Mas tem rebaixamento. Tem rebaixamento. 8 minutos e 40, primeiro segundo tempo de jogo. Vem Santos pro campo de ataque lá pela esquerda, trabalhando. A chegada ali pelo lado esquerdo. Chegava a equipe do Peixe com o Barreal, a bola foi pra fora. O arremesso é manual pra equipe do Guarani no sistema defensivo. Mexe. Vai lá, Adriana. Primeira alteração do jogo, processada pelo Rui Roda dos Santos. Foi embora, meia dúzia, Zé Rafael, para a entrada do camisa 19, Lautaro Dias. Muito bem, tem a mexida aí, 19, Lautaro Dias em campo na equipe do Peixe. Primeira mexida do jogo, primeira mexida ali no meio campo, vai botar o Peixe pra cima, hein? E vai pra cima, né? O Lautaro é mais atacante, alivia um pouco, né? Dá um pouco mais de mobilidade pra esse meio campo do Santos, ele traz o Roleiser um pouco aqui, ó, jogando no meio campo na posição do Zé Rafael e solta o Lautaro. Tem Peixe pro campo de ataque lá pela meia esquerda, trabalhava ali o Gabriel Menino, o Candação pega uma falta do Maranhão. Ih, já deu cartão pro Maranhão já tem uma. Ah, não, é o Isaac. É o Isaac. Daqui de cima pensei que fosse o Maranhão. Aí a vaca ia pro brejo, hein, Adriano Almeida? Não, calma, ainda não, Cabela. Foi amarelo pro camisa 10, Isaac do Guarani. Porque foi uma falta tola ali no meio também, né? Porque não precisava daquilo ali também, né? É falta pro Peixe. Tem lá Roleiser da bola, o Barreal tá se apresentando lá também. Lá pela esquerda vai se ajeitando o Gabriel Menino, ele perde a bola por ali. Fica no círculo central do gramado o Mike, o Vini Lira fica à frente da meia-lua. O Santos vai se ajeitando ali, cobrança de falta. Voltou com o Roleiser, abriu com o Gabriel Menino, o Barreal recebeu na ponta canhota da grande, era batida rasteira. Tiriguidu! Não valeu. Não valeu porque, Adriano Almeida? Impedimento. Bandeira assinala agora impedimento. Pois é, vai pro VAR, né? Só o impedimento foi lá no lançamento ou pro Gabriel Menino ou pro Barreal, né? Um dos dois lançamentos foi lá. Seria que o Fábio Scheibe acompanha lá na tela lá, pra gente ver, o Kaique França fica caído lá dentro do gol. O Cabela, tem um jogador do Santos que fica na frente do Kaique França na hora do arremate e podia ter atrapalhado o Kaique França. Tô esperando aqui o Mas replay. aí é jogo. Só se ele tiver ele impedido. Tá impedido na frente do Kaique França, ele atrapalha na hora do chute foi Tassiano que marcou o gol? Sim. Tassiano marcou, tem um jogador à frente ali que atrapalha o Kaique França e vai dar impedimento sim, na minha visão. Carlão de Freitas, 11 minutos. A gente tá aguardando o desfecho dessa jogada ali, se vai confirmar o gol ou vai confirmar o impedimento, mas com 11 minutos nós quase não tivemos bola rolando. Mas nós já tivemos uma movimentação gigante, hein? Sim, lances importantes, né? Lances cruciais com uma penalidade que o Guarani desperdiçou. Agora, falta de atenção ali, né? Na jogada ensaiada do Santos, o deslocamento do Tassiano, ele sai ali do miolo e vem aqui quase que fora da área porque já vinha o cruzamento. Então, prestar atenção, principalmente nessas bolas paradas, evitar essas bolas, essas faltas laterais ou faltas frontais, porque o Santos é perigoso. E foi uma falta tola do Isaac. Então, uma falta tola e ainda bem que estava impedido, porque senão as coisas poderiam se complicar. Confirmado o impedimento no ataque do Peixe. Anulado o gol do Santos. Tassiano foi pra rede, mas o gol foi anulado. Vai repor a bola em jogo ali o Kaique França. Vai lá, tudo bem, continua 0-0, hein? Continua 0-0 aqui no Brinco de Ouro. Sai jogando com o Maurício Antônio, a equipe do Guarani já despacha para o campo de ataque. Fica ali Maranhão com ela, recebe e domina. Liga Isaac, toca lá pela direita, tenta a tabela com Mirandinha, chega Zé Ivaldo pra fazer o corte pra sair jogando pela equipe do Peixe. Zé Ivaldo protege, Mirandinha vai pra cima na roubada de bola, fica com o Natan Melo, volta a bola com Mirandinha, tem marcação forte do Peixe ali no ataque da equipe do Guarani. Maranhão girou, tocou bonito, tabela Mirandinha, Isaac Mirandinha, a sobra de bola batida, vem bola pra grande área, cruzamento, chega ali com o peito o Mike pra botar ordem na casa da equipe praiana. Adriano Almeida. Mais uma jogada que começou lá pelo lado direito na tentativa do Mirandinha, mas aí na virada para o Guilherme Parede nada deu certo. O Santos é quem sai agora.
Vamos chegando a 13 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Peixe no ataque, cruzamento na área, o desvio, Ziriguido! A bola bateu no pé dele, foi pro fundo do gol, mas a jogada toda lá pela esquerda do Vini Lira, muito comemorado com os jogadores do banco de reserva do Peixe. Vini Lira recebe na ponta esquerda, faz o cruzamento rasteirinho, zagueirão do Guarani, bateu cabeça ali, sobrou com o Barreal, que botou pro fundo do gol, a 13 minutos deste segundo tempo, deu Peixe, deu Barreal, deu assistência do garoto Vini Lira, deu Ziriguidu pro Peixe, pro Santos, nada pra equipe do Guarani, Adriana Almeida. Alguns instantes antes, o Santos já havia feito um gol muito parecido, com uma jogada muito semelhante, um gol anulado, também pelo lado esquerdo, e aí tentou de novo por ali, o Vini Lira tá indo e caindo toda hora por aquele lado desde o primeiro tempo. Dessa vez o cruzamento dele viajou por toda a área, foi lá na segunda trave e o Barreal não desperdiçou. Santos na frente, 1-0. 1-0, o Peixe tá ganhando o jogo, o Barreal faz 1-0. O Carlão tava alertando. A ponta esquerda do Peixe é muito forte pra lateral direita do Guarani, o Carlão. Muito forte, desde o primeiro tempo nós já alertávamos aqui, né? Ora o Barreal caindo por esse setor, ora o Rolezer também tramando, com o Vinícius Lira descendo muito, e no segundo tempo foi justamente nas costas do Rafael. O Voivoda deve ter percebido, o Rafael não é da posição, estudou o Guarani, então por isso o Santos explora muito o setor e o garoto é bom, hein, Cabelado? Bom de bola, ele lá de novo, a Vini Lira recebe, domina, dá um tapa na bola, chega Maurício Antônio, bota a bola pra fora, arremesso Emanuel, mas teve toque no pé do jogador do Peixe, chegava lá, era o Lautaro Dias, ele acabou colocando o pé na bola, bola pra fora, arremesso é pra equipe do Guarani, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 15 passados, e bola rolando, segundo tempo de jogo, e roubou a bola, Rolezer, rouba a bola, bate a carteira, vai pra área, pode pintar o segundo, bateu o rasteiro, teve desvio, a bola vem pelo meio, no bate, rebate, pra fora! Pra fora! Rolezer entrou na área, fez o cruzamento, teve o corte, ela sobrou com o Tassiano na dividida, levou a pior, ela sobra de novo com o Lautaro Dias, ele bateu longe do gol, pra sorte do Guarani, Adriana Almeida. Tudo começou com o William Farias, que perdeu uma bola antes do meio campo, o Rolezer bateu a carteira, saiu costurando, quase depois do cruzamento, o Tassiano pegou na bola, mas pegou muito embaixo dela, ela subiu, o Guarani já repõe, mas perde a bola de novo. Vem mais uma vez Barreal, tenta a finta ali pelo meio, se antecipa para fazer o corte, quem chega pelo Natan Melo, bola recuada lá com o Emerson, joga ali pelo meio com o Jonathan Costa, sai jogando errado, curtinho, William Faria conserta, faz domínio pela meia, joga a bola com o Isaac, protege, vai programado, é falta dele. Conferindo aqui, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos. Barreal 1 pra equipe do Peixe. Fábio Scheibe. Central da bola. Com esse resultado, o Santos assume a 4ª colocação e, infelizmente para nós campineiros, os dois times, Guarani e Ponte Preta, figuram na zona de rebaixamento neste momento da competição. Sai jogando mais uma vez, o Guarani vem pro campo de ataque, lançamento feito, fica sentindo ali, o Maranhão cai na dividida com o Zé Ivaldo, o Maranhão bota a mão no rosto, fica caído no círculo central do gramado, o árbitro manda parar o jogo, não quer bate-papo com ninguém ali não, e vai ali ver o que aconteceu com o Maranhão, Adriana. Conversando com o atacante do Guarani, enquanto o Matheus Costa se prepara para fazer as 2 primeiras mudanças no Bugre, o Guilherme Cachoeira e o Dentinho já estão na beira do gramado, vão entrar em instantes. Daqui a pouquinho mexe 2 vezes o Matheus Costa. Agora, Carlão, o Guarani, ele sentiu o segundo tempo, voltou de uma maneira esquisita.
Ele até teve chance. Ele até impôs uma blitz nos primeiros minutos, mas depois o Santos acabou tomando conta, né? Depois que o Guarani perdeu o pênalti, o time sentiu, abaixou um pouquinho e o Santos começou a gostar do jogo, principalmente o Roleiser, né? Muito participativo, o Barreal agora aqui bem aberto pelo lado direito, o Santos começou a dominar, o Guarani errando muito na saída de bola, né? O William Farias mais uma vez entregando muito, né? Na saída e permitindo ao Santos ficar com a bola. E aí, Roleiser tem qualidade, Barreal tem qualidade, desce o menino Vinícius Lira. Então é um momento perigoso pro Guarani na partida em que o Santos gosta do jogo, mesmo vencendo por 1-0. E o Isaac foi embora, daqui a pouco a Adriana fala. Toca a bola mais uma vez a equipe do Peixes lá pela esquerda. Vini Lira de novo, cruzamento na área, pegou de primeiro Roleiser. Mas não pegou muito bem, a bola sobrou com o Kaique França. Vamos nas mexidas aí do Bugre, Adriana. Sim, pois não, Cabela, porque foram 3 de uma vez. Saíram o 10, Isaac, o 7, Guilherme Parede e também o camisa 11, Mirandinha. Isaac, Parede e Mirandinha estão fora. Entraram o 20, Diego Torres, o 23, Guilherme Cachoeira e também o camisa 17, Dentinho. Os 3 novidades do Bugre, com o detalhe, nas saídas do Mirandinha e do Isaac, tivemos vaias do torcedor. Olha, de certa forma eu até concordo, pode ser que mude muito o Guarani, vire o jogo pra cima do Peixe, mas eu concordo, principalmente na saída do Isaac. Mas eu acho que foi questão física, né? Porque senão ele não tiraria. O Isaac faz um bom jogo, o próprio Mirandinha também movimentando muito por aquele setor, mas eu acho que foi por questão física, senão ele não tiraria. Claro que o torcedor não quer nem saber, né? Ele vai vaiar. Mas ele não sabe por quê, né? Ele não sabe por quê, mas eu creio que foi por questão física. Toca a bola, a equipe Guarani vem pro campo de ataque, lançamento feito lá na direita pro Dentinho, que perde a bola, já recupera aqui pelo Peixe, vem com o Lautaro Dias, bota na frente, Tassiano e Emerson dá uma engatada de quinta marcha ali, chega na frente, recua com o Kaique França, 19:50 deste segundo tempo, 1-0, o Peixe ganha, sobra Mike de cabeça ali com Cachoeira, a bola sobra com Arão, toca na bola Barreal, faz o passe pela direita, livre, Mike carrega, linha de fundo, brecou, botou Cachoeira sentado no gramado, rola a bola pela meia, vem Barreal, faz a finta, invade a área, preparou de letra, Kaique França, aí também não, né? Kaique França faz a defesa, o Cachoeira fica sentindo aqui uma trombada com o Mike e o Barreal abusado, foi de letra ali, Adriano Almeida. Mas no final das contas o cruzamento foi tranquilo ali pro Kaique França, que pegou sem problemas, e agora o Guilherme Cachoeira também tomou uma pancada, mas já se recompôs, o Guarani vai repor a bola. Girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando. É um segundo tempo do jogo. Aqui, somzão da CBN, o placar está assim, ó. Guarani! 0 pro Guarani, que vem pro ataque aqui pela esquerda, vem com o Emerson. Emerson perto da canhota, pintou cruzamento na área, sobe Zé Ivaldo. Faz o corte lá pelo meio. Santos tem Barreal marcou a 13 minutos deste segundo tempo, Fábio Scheibe. Central da bola. Na prorrogação, Senegal venceu Marrocos e conquistou a Copa Africana das Nações, jogando em Marrocos. É o título de Senegal, portanto, jogando na casa do adversário. Parabéns para Senegal. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, agora com a parada técnica ou da hidratação ou do final do terceiro quarto, Carlão de Freitas, Guarani sentiu o gol, hein? Momento ruim no jogo, o Santos é dominante, o Santos consegue encontrar espaços na defesa do Guarani, agora pelos dois setores, seja ali do Rafael Rodrigues, mas pelo setor esquerdo também com o Emerson, o meio campo já não trabalha mais, o Diego Torres entrou, deu 2 passes para trás, a torcida já ficou irritada, o Emerson fez um cruzamento sem nenhum propósito aqui, apenas levantou e a bola foi para fora. Momento que a parada ela vem numa ótima hora pro Matheus tentar serenar essa rapaziada, ajustar, voltar o foco para tentar enfrentar o Santos, porque depois daquela blitz imposta pelo Guarani, o consequente pênalti perdido, o Guarani abaixou muito, o Santos começou a gostar do jogo, já constrói uma vantagem, mas está mais perto de marcar o segundo do que o Guarani empatar. Vamos ver depois da paralisação se o Guarani consegue voltar com mais fogo, com mais ímpeto para tentar reequilibrar. E foram dois lances. Oi, Adriana. Eu queria só dar um detalhe aqui da cobrança do pênalti do Guarani, porque realmente é algo que eu não entendi. E de repente o Matheus pode explicar na coletiva. Logo que saiu o pênalti, o Natan Melo já pegou essa bola e colocou na marca do pênalti, primeiro com a bola debaixo dos braços e já conversava com o Mirandinha.
conversaram um tempo ali no período em que o árbitro esperava a confirmação do VAR para dizer, foi pênalti mesmo. E aí depois dessa conversa o Mirandinha sai da bola, o Natan dá toda a pinta de que vai bater e faltando ali 30 segundos para o árbitro autorizar, eles trocam e o Mirandinha é quem vai para a batida. Não sei se era uma estratégia já combinada, se o Mirandinha sentiu, depois falou que estava bem para bater. Enfim, me chamou a atenção essa troca de batedores do pênalti do Guarani. E ainda em relação ao pênalti, o pênalti perdido pelo Guarani e acho que 2 minutos antes do pênalti perdido, teve aquele lance do Maranhão também, que é um balde de água gelada também, Carlão. Sim, o Maranhão pode ter sentido ainda mais um camisa 9, né? Mas no momento em que o Candançan ele marca a penalidade, o Mirandinha ele já vai buscar a bola, ou seja, eu acho que ele é o cobrador oficial, né? Sem ter o Diego Torres, que é o homem das bolas paradas, quando titular, mas eu acho que o Mirandinha era o cobrador, sim, e ultimamente tem feito essa estratégia, né? A Adri até comentou de um cara ficar lá porque o goleiro vai provocar tal, o que vai bater ele fica até fora do lance, aí na hora da cobrança realmente ele aparece. Acho que foi isso, vamos ver. Começa a partida aqui no Brinco de Ouro. O Santos sai jogando, vem pro campo de ataque ali o Zé Ivaldo, zagueirão, vem carregando todo mundo pro ataque, bota a bola lá pela esquerda, Vini Lira, recebe, domina, encosta a marcação do Dentinho pra cima dele, ele bota pelo meio, por ali com o Gabriel Menino, já recebe, domina, devolve, lado esquerdo, Vini Lira, olha só o Vini Lira, que categoria, bota na frente pro menino, briga pela bola, leva melhor pra cima do Natan Melo, tava no lance ali, mas a bola, ele acabou cometendo uma falta que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Tem jogador do Peixe caído lá pelo lado esquerdo, parece que é o próprio Vini Lira que caiu, desabou lá o garoto, é ele? Não, ele tá em pé ao lado ali, né? Jeitão de garoto ali, tá em pé ao lado, não é ele. Tá sentindo lá, né? Sim, tá sim, é o Vini Lira mesmo, mas já tá voltando pro jogo. Tá tudo bem com ele ali, parece que foi um princípio de câimbra, algo parecido ali. O garoto Vini Lira, destaque do Peixe, deu passe pro gol, inclusive. Já vem Escobar ali, acho que sentiu mesmo. Deve ter sentido ali algum desconforto, alguma cãibra, algo do tipo ali, que é diferente, né? Copa São Paulo pra Série A1 de Campeonato Paulista, e muita diferença, e ele tá jogando pra caramba, trabalha mais uma vez o Guarani, vem com o Maranhão, tenta o passe, recebe o corte, a bola foi pra fora, arremesso Emanuel, que favorece a equipe do Bugre, lá pela direita, o Rafael vai na cobrança, joga lá na frente, pro Dentinho, protege, recua, com o Natan Melo, bota ali pelo meio com o Diego Torres, volta no Natan, fez o passe com o William Farias no círculo central do gramado, trabalha, a equipe do Bugre vem em busca do gol de empate, 1-0, o Santos tá ganhando, mais uma vez pelo lado esquerdo, quem chega é o Emerson, volta a bola com o William Farias, Diego Torres recebe, mais atrás com o Natan Melo, toca na bola pela esquerda com o Emerson, recebe, levanta a cabeça, a bola enfiada pro Cachoeira, ali na ponta canhota, marcação tá em cima dele, ele devolveu bola boa pro Emerson, pintou cruzamento, o Ilharão bota pra fora em escanteio que favorece a equipe do Bugre, Adriana. Guarani vai tentando ressurgir depois do susto de tomar um gol. Agora sobe pro ataque pela primeira vez, tentando dessa vez com o Emerson. No cruzamento interceptado, Guilherme Cachoeira quem vem para a cobrança do escanteio. É o 8º escanteio no jogo, o 3º para a equipe do Guarani. Cachoeira tá na cobrança, todo mundo lá na área, preparou o levantamento ali pelo meio, subiu o brasão, deu um tapa na bola, Diego Torres tentou bater de primeira, pega a mão na bola. Chega o Gabriel Menino para dar um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso Emanuel pro Guarani lá pela direita. O Guarani se mantém no campo de ataque, quando vai ter troca, não vai mexer ainda. O Maurício tá se dirigindo ali para receber a bola, tá tudo certo ali. Daqui a pouco mexe o Peixe, 2 vezes, hein? Vai mexer, o Voivoda vai mexer 2 vezes ali na equipe do Peixe. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 minutos e 50, bola tá rolando no Brinco de Ouro. É a 3ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos 1 pro Santos. Barreal marcou as 13 desse segundo tempo. Vem Guarani no ataque lá pelo lado direito. Dentinho fintou, carregou, bateu pro gol, tocou na rede pelo lado de fora, mas teve desvio, escanteio aqui. 1-0 Peixe. Fábio Scheibe.
Central da Bola. No Campeonato Paranaense, no clássico, o Curitiba se deu melhor, venceu o Atlético Paranaense por 1-0 jogando fora de casa. O São Joséense bateu o Operário por 1-0. Escanteio cobrado, vem Dentinho com ela, bateu rasteiro, teve desvio de novo, bola pra fora, é outro escanteio, completa aí, Fábio. E com essa derrota, o Operário demitiu o treinador Alex, ex-meia de Palmeiras e Cruzeiro. Alex Cabeção, portanto, fora do comando do Operário. Futebol Globo CBN. 10º escanteio, 5º pro Guarani, é lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio. Diego Torres tá na cobrança, ele perto da canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área. A bola é boa, vem Bugrão pro ataque, cruzamento feito, desvio de cabeça, a bola tá viva no meio da área. Chega a zaga do Peixe, faz o corte no meio do caminho. O Emerson tava lá pra fazer o corte. Faz o corte, mas joga a bola pra fora em arremesso manual que favorece a equipe do Peixe. Carlão de Freitas, 28 minutos. O Santos faz 1-0. O Guarani, depois da parada, parece que ganhou um oxigênio a mais, está tentando. Tentando estabelecer uma pressão. O Dentinho participa bem ali do lado direito. O Guilherme Cachoeira nem tanto. O Diego Torres a gente percebe querendo mostrar serviço. Ainda não conseguiu brilhar tecnicamente, mas é um Guarani melhor antes da paralisação. Porque antes da paralisação, o Guarani tinha caído, correndo o risco de tomar o segundo gol. Mas parece que voltou um pouquinho melhor aí para tentar enfrentar o Santos e buscar esse empate. Tá mexendo a equipe do Peixe. Já mexeu o quarto árbitro tá apanhando da placa lá pra caramba. Tá ali na lateral do campo, vai mexer 3 vezes, eu falei 2, acho que são 3 mexidas, né? Acho que são 3 mexidas ali a equipe do Peixe. Adriano daqui a pouco confirma pra gente quem tá entrando, quem tá saindo da equipe do Santos. Tem arremesso manual aqui pela direita, o Mike tá na cobrança aqui da manual da equipe do Peixe, vai se ajeitando lá pra fazer o arremesso, já cobrado. Recebe Zé Ivaldo ali pelo meio, faz o domínio, já dá um tapa na bola lá pela esquerda. Por ali é o Escobar, já tá no campo, o Escobar já vem carregando a bola, faz o break, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, já bota no campo de ataque, fez a tabelinha, é com o Robinho Júnior, tabelou o Escobar, recebeu lá pela direita, vem bola pra grande área, chega Maurício pra fazer o corte por ali, o Maurício tenta sair jogando a equipe do Guarani com o Dentinho, aperta a marcação a equipe do Peixe, Adriana Almeida. Vamos confirmar aí quem entrou e quem saiu, Adriana. Sim, Cabela, ó, primeira, saiu o 3, Vini Lira, pra entrada do 31, Escobar. Gabriel Menino, com a 25, deixa o campo para a entrada do 5, João Schmidt. E a última alteração, saiu 16, Tassiano, para a entrada do 7, Robinho Júnior. Muito bem, tá importando o 7, o Robinho Júnior, tá em campo na equipe do Peixe. O Carlão já fala daqui a pouquinho, porque o Guarani aperta, só faz a proteção no Mike, fica todo mundo pedindo escanteio e o árbitro diz que não foi escanteio, foi só tiro de meta. Carlão de Freitas botou uma molecada pra correr aí pra cima do Guarani. É, botou uma molecada lá, o Voivoda, onde ele pôs o Robinho ali, ó, junto do Rafael, vai ter vida dura ali. O Rafael, o menino deu uma cansada, né, já tava errando alguns passes, já não tava dando o mesmo combate. Entra o João Schmidt, que é um jogador um pouco mais precatado ali, um volantão clássico. E no lugar do Lira entrou o Escobar, o Lira sentiu ali a câimbra, por isso entra o gringo Escobar. Escobar fez gol aqui contra o Guarani pela Série B, jogando pelo Santos. Toca a bola mais uma vez o Guarani na defensiva. Natan Melo chega ali brigando com o Roleiser, rouba a bola, fica com ela, protege, carrega lá pela direita, vem pro campo de ataque, escapa ali da cobertura do Barreal, ele bota a bola lá pela direita, quem chegava lá era o Dentinho, que recua no sistema defensivo para começar de novo com o Jonathan Costa. Roda a bola com o Emerson aqui pela esquerda, faz o break, levanta a cabeça, o William Farias, bota de novo, recua. Vai tocando o Guarani no sistema defensivo. Vamos girar o tempo mais uma vez e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 31 minutos, é o segundo tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Santos. O Santos tem 1, mas o Guarani tem um escanteio. Segura aí, Chaibe. Tem escanteio, Cachoeira chegou ali pra fazer a cobrança, Adriano Almeida. Guilherme Cachoeira, depois do Adonis Frias colocar essa bola para escanteio. Vem aí o Cachoeira na cobrança. 6º escanteio do jogo para a equipe do Guarani. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. Levanta o torcedor. O Bugrão vem para cima. Cruzamento. Segunda trave. Passa por todo mundo. Não toque ninguém. Vai para fora. Só tiro de meta conferindo aqui. 1-0. O Peixe tá na frente. Fábio Scheibe. Central da Bola. Quarta rodada do Paulistão começa na terça-feira já, com o jogo entre Novo Horizontino e Palmeiras lá em Novo Horizonte. O Santos encara o Corinthians no clássico da rodada na quinta-feira, às 7:30 da noite, às 9:30 da noite. O Guarani visita o Velo Clube lá no Benitão.
Futebol Globo CBN. Tiro de meta pro Peixe, tá lá o Zé Ivaldo, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, lançamento foi feito, o Rafael sobe de cabeça, faz o corte, devolve o Guarani, campo de ataque, com o Diego Torres, rola a bola lá com o Dentinho, vem carregando, tem marcação do Arão pra cima dele, deu uma sassaricada pra lá, pra cá, carregou, fintou, botou lá na linha de fundo, vem Dentinho, carregou, preparou o cruzamento, a bola tá viva na pequena área. Bola pra fora, último toque do jogador do Guarani, o Maranhão que tava ali, o árbitro tava muito pertinho ali, tá dando só tiro de meta, Adriana. Mas a jogada foi boa, jogada boa do Dentinha pelo lado direito, ele cruzou, é que o Maranhão tava muito bem marcado. Tentou até num carrinho essa finalização, mas a defesa do Santos estava bem. Só tiro de meta e eu aproveito para confirmar público e renda no Brinco de Ouro. Vai lá. Público total, 10.198. 10.198 pessoas para uma renda de R$246.080. Muito bom, público muito bom essa noite aqui para a equipe do Guarani, que por enquanto está acompanhando a vitória do Peixe 1-0. Bola recuada com o Kaique França, ajeita na perna da canhota, bota no campo de ataque, lançamento é pro Cachoeira, ajeitou com o Emerson, coloca no gramado, tem marcação para cima dele do Robinho Júnior. Ele faz a finta, gira o corpo, encontra o Diego Torres ali pelo círculo central do gramado, já volta lá pela direita. Sai jogando por ali com o Rafael. Robinho saiu daqui da direita, já tá na cobertura lá na esquerda. Vem carregando, Dentinho e Rafael. Rafael passou lotado, Dentinho ficou com ela. Carregou, pedalou de um lado, de outro, buscou alguém para escapar da marcação do Robinho. Ele protege a bola. Aí ele tenta a finta, prende demais. O Escobar vai lá, bate a carteira, ele faz a pressão, mas a bola sobra com o Brazão. Carlão de Freitas, aquele lado direito é o lado pro Guarani atacar. É o Guarani atacando muito por aquele setor, né? O Dentinho entrou bem para colocar fogo no jogo. O Santos vai tentando conter a pressão, mas pelo menos é um Guarani que já ocupa, né, o sistema ofensivo, e isso é importante. 34 minutos deste segundo tempo. Robinho Júnior com ela faz o domínio, recua com o Escobar. Ele domina a bola, toca no Roleiser, recebe de volta, faz o domínio em cima da linha divisória do campo. O Roleiser vai por ali, faz o domínio, toca no Zé Ivaldo, devolve no Roleiser, vem carregando, levanta a cabeça, tenta a tabela, acelera a equipe do Peixe, bota a bola, Robinho Júnior lá pela esquerda com o Escobar, devolve mais atrás com o Roleiser, vem trabalhando a equipe do Peixe. O Guarani vai se encolhendo, a bola tocada ali pela meia, trabalha mais uma vez a chegada, passe errado, Diego Torres já encontra a chegada do Cachoeira, deu contra-golpe para a equipe do Bugre, vem Cachoeira para cima ali do Adonis, ele vai para fim, opa! Eu acho que sobrou um braço ali, pode até ser do jogo, mas que sobrou um braço para cima do Cachoeira, daqui de cima deu para ver, viu, Adriana? Eu também vi, eu tô de frente pro lance. O Candansan tava atrás do lance. Ele nunca ia ver o braço porque ele estava todo encoberto pelo corpo dos dois jogadores, mas foi falta sim. No momento em que o Guarani mexe mais uma vez, tá indo embora o camisa 5, William Farias, para a entrada do 21, Cauã Jesus. Tirou o meio campo para colocar um mais avançado ali, o Carlão vai falar daqui a pouquinho. E olha, sobrou um braço. Se foi de jogo ou não, o Fábio Chaib tá lá no estúdio, tá vendo a tela e pode falar pra gente aí. O que sobrou o braço, sobrou. Se atingiu, não sei, mas que sobrou esse braço, sobrou. Tem imagem aí, Chaib? Estamos no aguardo aqui ainda, viu, Cabelo? Estão focando agora na substituição, mas eu tô esperando aqui, qualquer coisa eu te chamo já aqui pra ver esse lance de pertinho. Legal, Candansan chama o departamento médico do Guarani, que vai para o atendimento do Guilherme Cachoeira, que tá caído ali no bico da grande área, do lado esquerdo do ataque do Guarani, pois não? Não, foi uma jogada normal, viu? O jogador do Santos acaba empurrando o jogador do Guarani, mas não no rosto, não o braço, foi ombro com ombro ali, o jogador do Guarani ficou sentido, mas lance normal. Da última vez você falou uma coisa, o árbitro fez outra, hein, Chaib? Não tenho culpa, né, cara, o que eu fazer. Mas dessa vez pode ficar tranquilo que é certeza, cara. Então tá bom, Chaib. Então obrigado. Jogo tá parado aqui, atendimento do Cachoeiro, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 36 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo, já estamos chegando na reta final de partida aqui no Brinco de Ouro, hein? Desta terceira, é a finalização da terceira rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0, Santos Barreal 1 para a equipe do Peixe. Chaib. Central da Bola. Nos campeonatos estaduais pelo Brasil, Fortaleza fez 1-0 para cima do Maracanã no Cearense. No Gaúcho, Ipiranga 2, Internacional 1. E no Goiano, no Clássico Goiano, deu o empate. Atlético Goianiense 1, Goiás também 1.
37. Futebol Globo CBN. 37, agora sobra um pé ali do Diego Torres junto com o Mike. O jogo tá parado de novo. O Santos tenta esfriar o Guarani tenta chegar, né, Carlos? O Diego foi juvena agora, né? Pô, ele fez exatamente o que o Mike queria. O Mike matou a bola, adiantou um pouquinho, falou: deixa esse argentino chegar que eu vou cavar a falta. O Diego chegou com muita sede ao pote. Pronto, já ganhou aí 30 segundinhos. E vai botar o Guarani mais na frente com a entrada do Cauã Jesus, Carlão? Vai botar o fogo no jogo também, né? O Cauã é o cara da velocidade, ele recompõe um pouco mais ali com o Natan, e o Cauã Jesus vai botar velocidade nesse jogo, principalmente ali na frente. 37:50, Santos vem pro campo de ataque lá pela esquerda, quem trabalha por ali, a chegada é o Schmidt, João Schmidt, rola a bola, Robinho não consegue fazer o domínio, ela sobra com o Natan Melo, volta mais atrás com o Rafael, o Robinho só faz a proteção, bola vai pra fora, arremessa pro Peixe, é lá pela esquerda, tem Presto Escobar, ali pertinho dele tem o Roleiser, mais atrás tem o João Schmidt, ele que recebe, já faz o domínio, coloca no gramado, gira o corpo, dá um tapa na bola na contramão lá pro Zé Ivaldo, que faz o domínio, gira o corpo de um lado, gira do outro, busca ali o Arão, fica com ela, rola a bola com o Adonis faz o domínio, vai correndo atrás ali com o Diego Torres, a bola chega aqui pela direita com o Mike, devolve no Arão, faz a tabelinha, o Arão recebe de volta, o Peixe vai trocando o passe, vai chegando no campo de ataque mais uma vez, 38,5, Roleiser com ela, ajeitou na perna da canhota, fez o break, buscou, o Arão chegou, se apresenta por ali, devolve no Roleiser, lá pela esquerda, o Guarani fica todo fechadinho, o Santos tocando a bola, procurando um espaçozinho ali para chegar na grande área, vem mais uma vez com o João Schmidt, protege a bola, rola do lado, trabalha, vai trabalhando, vai tocando, vai tentando de um lado, tentando de outro, mais uma vez a equipe do Peixe fica reclamando de uma falta lá, o Escobar, e o árbitro para o jogo e pega a falta aí, Adriana. Falta do Dentinho, né? O Dentinho fez a falta em cima do atacante do Santos. Dentinho entrou com muita vontade, mas ainda não, efetivamente não concluiu isso em alguma boa chance de gol. 39 minutos desse segundo tempo, falta cobrada, vem bola pro campo de ataque, Mike recebe no peito, o Cachoeira faz o domínio, agradece o presente e fica comendo, já toca na bola, Cauã Jesus, recebeu o Cauã, carregou, deu um tapa nela pro Dentinho lá pela direita, a marcação tá longe, tem uma avenida do Dentinho, carrega, encara a marcação do Escobar, já saricou, preparou o cruzamento, ela explodiu, foi uma medalhaça ali no peito do Maranhão, ele não consegue o domínio, mas o Guarani se mantém no campo de ataque, vem Cachoeira, chega por baixo, mais o quarto Roleiser, bem no lance, domina, gira o corpo, passe feito lá do outro lado, mas chegou atrasado o Robinho Júnior, esperou a bola no pé, quem chegou se deu bem foi Dentinho, já bota o Guarani na chegada, lançamento era pro Diego Torres, Zé Ivaldo, que dá 2 ali de tamanho do Diego Torres, bota o corpo à frente, faz a proteção e já puxa o Peixe no contragolpe, vem o Rafael por baixo para fazer o corte e tá dando um arremesso manual para a equipe do Guarani. Agora, Carlão, deixar Zé Ivaldo, o Diego Torres com o Zé Ivaldo, aí também não vai, né? É covardia. Agora o Zé Ivaldo deu uma chegada ali no Robinho Júnior. Agora vamos, porque ele esperou a bola no pé, como você citou. Exato. É menino novo e tal, mas mais ativo, né? Por isso levou a bronca do tiozão Zé Ivaldo. Toca a bola, a equipe do Peixe no campo de ataque errado. Sobra a bola com o Diego Torres, rola a bola com o Maranhão. Ele protege ali na frente do João Schmidt, devolve lá com o Dentinho na direita, rola a bola pela meia. Na meia quem tem o Diego Torres encontra aberto o Emerson, aberto lado esquerdo. Vem Bugrão pra cima do Peixe. Vai Guarani, vai perdendo o jogo por 1-0. Quer o gol do empate, trabalha a equipe do Bugre, Natan Melo, Cauã Jesus, recebe do lado esquerdo, dá um tapa nela pro Cachoeira, faz o domínio, encosta a marcação do Mike, Cachoeira vem ali pela meia, o Mike vai acompanhando, ele inverte a jogada, encontra o Dentinho, livre de marcação lá pela ponta direita, o Escobar tá longe, ele carregou, encarou, pedalou, preparou, batida pro gol, espalma, abração! Ela sobra com o Guarani mais uma vez no campo de ataque, Cauã Jesus, rola a bola com o Emerson, encosta a Roleiser pra cima dele, vai pro cruzamento, fica pedindo uma falta, o árbitro vai pro nota, é falta que favorece a equipe do Bugre. O Brasão fez uma defesaça, Adriana. É, na jogada do Dentinho, eu tinha acabado de dizer que ele entrou bem, mostrou vontade e agora efetivamente quase conseguiu o empate nesse chute cruzado. Depois na sequência, o Roleiser fez uma falta, um empurrão sem nenhum pudor ali pra cima do Emerson, na frente do árbitro. É o escanteio de mangas curtas. O Guilherme Cachoeira de novo é quem se prepara para cobrar. Vai lá Cachoeira para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá pra área. Kaique França fica na intermediária só acompanhando. O último homem do Guarani é o Emerson. Mais à frente um pouquinho ali perto da meia-lua da Grandeira. Na sombra tem também o Cauã Jesus. O restante tá todo mundo lá na área, hein? Todo mundo dentro da área. É bom momento pro Bugrão. É falta quase o escanteio que vem bola pra Grandeira. 41:50. Vai lá o árbitro, conversa com todo mundo lá no meio da área mais uma vez, reza a cartilha inteira pra todo mundo lá e autoriza, vai pra cobrança, Cachoeira, levanta. Ai, meu Deus do céu, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas, o jogador, ele treina a semana inteira. Aliás, o Guarani tá treinando desde o dia 3 de dezembro. O mínimo que ele tem que fazer é jogar ali na área, no joga no meio né? do bolo, não dá um bico na bola. Aí sabe o que acontece? Aí a culpa é do treineiro, aí manda o treineiro embora. Aí manda o treinador embora. Então. Mas o Donato falou na entrevista coletiva que a culpa é de todo mundo. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade. Aí joga a culpa no treinador, um lance bizarro desse. Pode até marcar o gol, e a gente espera que marque, né? Jogador esforçado e tal. Mas não pode uma pichotada dessa com 42 minutos, né? Quase 43, a bola aqui no gramado, Zé volta brigando lá com o Maranhão, toca na bola, só que foi na contramão, sai do gol, Brazão, pra ficar com ela, o Diego Torres vai lá, faz uma pressão, Brazão pega a bola pra botar ordem na casa praiana. 1-0, tá ganhando a equipe do Peixe, reta final de jogo, em 43 minutos deste segundo tempo. Bola tocada, o Peixe vai mexer, o Voivoda vai mexer pela última vez, hein? Tem mais um lá na beira do campo lá, vai mexer pela última vez o Voivoda. Rafael faz o domínio lá pela direita, gira o corpo, dá um bico na bola. O Dentinho chegava na proteção, o árbitro tá dando uma falta em cima do Rafael. Agora tem um detalhe também, viu, Carlão? O Cicinho deve estar péssimo, né? Péssimo. Depois do jogo contra o Primavera, onde ele quase foi expulso ali, a fase dele ficou muito ruim. Porque pra ele perder a posição para o Rafael, que é improvisado, nada contra o Rafael, tá, gente? Ele fez o gol contra o Primavera, tá colaborando, tem feito aí bons jogos, mas não é da posição, né? Não é dele. Então pro Cicinho perder é porque ele tá muito mal, ainda mais pra um zagueiro, né? E tanto é que o Guarani não conseguiu apoiar lá pela direita com Não, não tem. Ali o Mirandinha fez a fumaça, né? Fazendo a transição, mas não tem alguém pra fazer a ultrapassagem, né? Não tem pra fazer 1-2 lá, o Dentinho tá lá sozinho. Toda vez que o Dentinho recebe a bola lá, tá sozinho. Ele joga como um zagueiro direito, né? O Guarani não joga no sistema de 3 zagueiros, mas o Rafael fica ali como quase que um zagueiro pelo setor direito, na marcação, que é a especialidade dele. Mexeu o Santos e mexeu o Guarani também, né? Sim, Cabela, no Santos saiu 32 o Oliezer para a entrada do 30 o Miguelito. No Guarani saiu o 8 Natan Melo tá fora para a entrada do 19 o Kevin. Muito bem, tá aí portanto o Kevin na equipe do Guarani em campo desse finalzinho de jogo, hein? Toca a bola mais uma vez. A equipe do Guarani vem pro campo de ataque lá com o Rafael. Rola a bola, Dentinho, protege. Olha, não tem ninguém pra ajudar o Dentinho, ó. Tá sozinho lá, encarando o Escobar. Botou na frente, levou a melhor. Bola, boa bola, pintou cruzamento rasteiro. Zé Ivaldo, ele chega no carrinho, tira ali o doce da boca do Maranhão. Sai jogando com o Robinho Júnior, devolve no William Arão ali pelo meio. Rola a bola, vem tocando. Lautaro Dias, tabelinha. Bola enfiada aqui pelo meio, devolve Robinho Júnior. Recebeu lá na ponta canhota de primeira, passou pro meio da área. Chega rasgando por baixo, dá um bico na bola ali o Jonathan Costa. A torcida achou ruim porque a bola estava nas mãos do Kaique França, Adriano Almeida. Faltou comunicação ali com o setor defensivo do Guarani. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos até 51. Bola pra fora, arremesso manual lá pra equipe do Santos. Torcida do Guarani nesse finalzinho de jogo começa a pegar no pé do time, hein? Começa a pegar no pé dos jogadores do Guarani. Trabalha mais uma vez a equipe do Peixe. Lá pelo lado esquerdo, o Robinho Júnior rola a bola. Fez a tabela ali, entrou na área, a bola é boa, vem o Peixe, cruzamento, segunda trave, forte demais. Passa por todo mundo, vai sobrando aqui pelo lado esquerdo com o Cachoeira. Escapa da marcação, mas não da chegada do Barreal. Ele escapou da marcação, mas o Barreal chegou com vontade ali, Adriano Almeida. E vai sobrar o cartão amarelo para o Barreal do Santos. O juiz até tentou dar vantagem para o Guarani, mas teve que dar a falta mesmo, amarelado o Barreal do Santos. Já cobrando a falta, o Guarani sai jogando 46. Subiu a placa lá, Adriana, você viu lá? Deu pra ver ou não, André? Mais 6. Vamos a 51, Maranhão toca na bola, vem ali pelo meio, brigando o Kevin, perde a bola, já recupera a equipe do Peixe, vem pra cima, vai chegando ali pra cometer a falta. O Kevin já vai tomar cartão no primeiro lance. Aliás, era o Cauã Jesus ali. Cauã Jesus, em cima do Miguelito. O Cauã Jesus entrou agora há pouco, o Miguelito tá fresquinho no jogo, recebe a falta ali, a falta pra equipe do Peixe, viu, Adriana? É uma falta perigosa, viu? Perto da grande área. Cauã Jesus foi parar o contra-ataque. O time do Guarani já cansado nesse momento. Vai vir perigo aí de novo pro gol do Kaique França.
Falta cobrada curtinho, Ilharão, 47 minutos. Mike recebe na direita, toca na bola. Barreal com ela, devolve no Mike. Tem ali pelo meio João Schmidt, ele prefere o toque do Barreal, que recua lá no Adonis. Para começar de novo no sistema defensivo, a equipe do Peixe. Bola recuada com o Brazão, chega, dá um bico na bola, pega mal na bola. A bola sobe, desce, cai ali no sistema defensivo. Chega o Cachoeira para fazer o toque, não consegue, fica reclamando de uma falta. O árbitro não foi nada, segue o jogo. Ela sobra na saída de bola mais uma vez com o João Schmidt. Toca ali pelo meio, vem brigando. Miguelito faz a finta para cima do Dentinho, finta bonita. Escapa lá pela esquerda, livre de marcação. Quem passa é o Escobar para receber lá na frente. Ele prefere recuar com o Zé Ivaldo. Vai tocando a bola a equipe do Peixe nesse finzinho de jogo aqui no Brinco de Ouro, 47-40. Podemos dizer que o Guarani, até os 10 minutos do segundo tempo, jogou de igual para igual, Carlão? Até os 10 jogou, tentou impor uma blitz ali, conseguiu até com o pênalti. Depois do pênalti o time abaixou um pouco o rendimento, sentiu o golpe, o Santos foi dominante, conseguiu marcar o gol. Num certo momento poderia até marcar o segundo, depois o Guarani reequilibrou as ações, mas eu acho que o pênalti pode até empatar o jogo, tá, gente? Mas o pênalti foi preponderante pro Guarani abaixar um pouco, principalmente o mental. Exatamente, foi o segundo tempo, a gente falou, o início foi muito bom. 11 minutos eu falei assim, a bola não rolou até agora, mas o jogo tá bom. Sim, tá bom por causa que tivemos o pênalti, tivemos o gol do Santos que foi invalidado, depois tivemos o gol do Santos, né, que foi Maranhão validado. Perdendo aquele lance. O Maranhão também. O Guarani começou bem. Foi até o pênalti, poderia ter marcado o gol, o jogo teria uma outra história, poderia ter tido uma outra história com certeza, mas com a penalidade desperdiçada o time abaixou um pouquinho. E depois que toma o gol, então, aí é um balde de água congelada pra cima da equipe do Bugre. Vem Santos mais uma vez tocando a bola, chega por baixo lá o Maurício pra fazer o corte, briga pela bola, a bola sobe, desce, vai lá no peito do Dentinho, tá lá no sistema defensivo, o jogo tá parado, a falta anotada que favorece a equipe do Bugre, lá no sistema defensivo Maurício, vamos chegando a 49, tá aí o toque CBN, 49, 2 minutos pro encerramento do jogo, vem Guarani pra cima com o Diego Torres, faz o lançamento, bota no campo de ataque, lá na frente sobe Mike de cabeça e fica a bola viva ainda, o Guarani briga pela bola, mais uma vez ali o Emerson, recebeu, dominou, botou pro Cachoeira, entrou na área. Cachoeira vai pra cima do árbitro, que tava muito próximo ali, fica reclamando de mais um pênalti. Adriano Almeida, à sua frente aí. Não, Cabela, dá até pra dar risada dessa reclamação do Cachoeira, não foi absolutamente nada. Não sei como que o jogador consegue simular um lance desse existindo o VAR. Então, eles esquecem que tem o VAR, né? Esse é o detalhe, né? Eles esquecem. O Zé Ivaldo não, o Zé Ivaldo que ele meteu a mão na bola, ele nem falou nada, não abriu a boca, saiu da grande área, porque não tem como falar que não foi. Não tem como falar que não foi. Então, mas nesse caso aí, ô Cachoeira. Pois é, vamos chegando a 50. Vamos entrar no último giro do cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Sobe Rafael de cabeça e escora. A bola vem pro campo de ataque ali pelo meio. Quem briga é Kevin. A sobra a bola vai sobrando aí com o Diego Torres. Tenta o toque, não consegue. No bate e rebate, o árbitro para o jogo. Pega uma falta pro Guarani. Ali no círculo central do gramado, mais de 50 minutos, hein? Quase 50 e meio. Vai terminar. Pode ser o último lance do jogo aí, viu, Adriano Almeida? Mas não pode mandar o Cachoeira cobrar, viu? Não deixa o Cachoeira cobrar essa falta. Ele vai mandar a bola lá na ambulância, lá atrás. Vai pra cobrança ali a equipe do Bugre. Faz o lançamento, vem bola pra grande área, levantamento, passa por todo mundo e vai pra fora. Só tiro de meta pra equipe do Peixe, mas teve desvio. É escanteio pro Guarani aí, Adriana. Pode ser a última chance do Bugre. Agora, camisa 21, Cauã Jesus, troca o cobrador. Cauã Jesus é quem vem pra cobrança pelo lado esquerdo. Contra o Primavera, o Guarani sofreu empate no último minuto. Será? Escanteio, levantamento na grande área, desvio. Faz um gol de empate a equipe do Guarani, empata o jogo,
empata a partida no último suspiro. Como sofreu empate contra o Primavera, foi do mesmo jeito, o escanteio do mesmo lado, a jogada no meio da grande área, no último segundo, o Guarani empata o jogo contra o Santos aqui no Brinco de Ouro. Kevin, Ziriguidum pra ele. 1 pro Guarani, 1 pra equipe do Peixe, Adriano Almeida. O imponderável sempre acontece, dessa vez ele fez valer aqui no Brinco de Ouro. Era o último lance e os 2 jogadores que saíram do banco de reservas. O Cauã Jesus na cobrança do escanteio. Essa bola veio um pouco pra frente da marca do pênalti. O Kelvin voou nela, num cabeceio certeiro, o Brazão só ficou olhando. Deixa tudo igual, Kelvin, 1-1. Kevin marca o gol no último minuto, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro, deu empate. Guarani. 1 no último minuto. Santos. 1 também para a equipe do Peixe. Central da Bola. 10h29, empate do Bugre no último lance da partida, um dia da caça, outro do caçador. Contra o Primavera foi o gol de empate do Primavera, hoje é o gol a favor do Bugre. Seu destaque daí, Adriano Almeida, muita comemoração dos jogadores, não é isso, Dri? Sim, Fábio, os jogadores do Guarani ainda todos no centro do gramado, o técnico Matheus Costa foi até lá também fazer a festa. É verdade que tem uma turma na torcida aqui na arquibancada do Guarani, com gritos muito bravos em cima do Matheus Costa, mas de maneira geral, o Brinco de Ouro comemora muito esse ponto somado hoje nesse último lance, com o gol, os jogadores todos ainda no gramado. Lembrando que o Kevin, né, que fez o gol, estava cotado para começar como titular hoje no lugar do Luca, que ficou suspenso, mas o Maranhão é quem entrou. Kevin, que é da base do Guarani, por isso foi muito, muito festejado por todos, principalmente pelos seus companheiros de sub-20. É isso, Kevin, Carlão de Freitas, nada como o futebol, né? O futebol tem essas histórias, a gente até falava no intervalo se podia ser uma solução o Kevin, acabou sendo no último lance da partida, hein, Carlão? Verdade, Fabião, conforme o desenrolar do jogo, numa situação emergencial, o Matheus Costa lançou aí, né, o garoto e mostrando, né, que o Guarani tem muita tradição, principalmente com camisa 9, com o jogador de frente, garoto da base, e foi da melhor maneira, como o torcedor mais gosta, né? Gol da cria, gol de cabeça contra um time grande, pra tentar aí colocar o Guarani no rumo dentro do Paulistão. Não venceu, mas eu acho que o empate hoje, ele tem um sabor especial, um sabor de vitória. Como as coisas mudam no futebol, eu até ia perguntar pra Adriana Almeida sobre isso, mas ela falou, trouxe o relato aí também que os torcedores até xingavam o Matheus Costa, mas depois desse gol no último minuto, tudo é esquecido, né? Não, a torcida tá xingando ainda, ó, inclusive Matheus Costa passando agora aqui na minha frente, e olha a turma. Muita gente vaiando o Matheus Costa, aquela turma que fica aqui bem perto do túnel, né? Que é a turma do amendoim que a gente fala aqui no Brinco. Mas torcida do Guarani dividida ainda com relação ao técnico. É verdade, teve esse episódio durante a semana da ida, da vinda do Matheus Costa, foi demitido, depois recontratado, mas a gente já falava, você principalmente, Carlão, durante essa temporada, na semana passada, o primeiro jogo, já vaiaram o Matheus Costa, parece que a torcida tá com essa birra com ele, que traz de 2025, né? Até porque apesar do empate ter sido heróico, foi maravilhoso com o gol do Kevin, o Guarani não fez uma boa partida no segundo tempo e flertou com o tropeço, né? Se perde, claro, o clima seria insustentável pro Matheus, mas eu acho que esse empate pode dar aí um pouco mais de sustentação para ele no cargo, mas de qualquer maneira tem boa parte da torcida que está na bronca. Oi, pois não, André. A gente não pode entrevistar, infelizmente, na saída do gramado, mas a gente vai vendo as reações da torcida. Por exemplo, o Kaique França, muito aplaudido na descida aqui pro gramado, ou seja, o Guarani já tem um goleiro e esse goleiro já conquistou o torcedor. Jogou muito bem o Kaique França nessa noite, né, Cabela? Você que já é um experiente no futebol também, só o futebol pra fazer essas coisas, né? Numa semana, você trouxe até no seu relato sobre o gol, uma semana o Guarani sofrendo gol de empate no último minuto, na semana seguinte é o Guarani que faz o gol já nos acréscimos, quase no finalzinho da partida, hein, Cabela? É, por isso que o futebol é apaixonante, né? O torcedor do futebol, não tô falando nem o torcedor do Guarani, o torcedor da Ponte, o torcedor do Corinthians, não, o torcedor do futebol, que acompanha o futebol, vê lances como esses, né? Eu até falei, né? Será
Será que nós vamos ver isso de novo aqui? Porque contra o Primavera o Guarani vencia por 1-0 e toma o gol aos 51. E agora o Guarani faz o gol aos 51 e empata com o Santos. E em cima de tudo que a gente está vendo, o Kaique França sai aplaudido, os jogadores que caíram na graça da torcida, o técnico que tem uma parte da torcida contra ele. Mas tem que lembrar uma coisa, gente, não foi o Matheus Costa que bateu o pênalti. Não foi o Matheus Costa que errou o gol, que o Maranhão estava lá, era o Maranhão que estava lá, que perdeu aquele gol, ele e o Brazão, né? Não foi o Matheus Costa que fez a defesa do Kaique França, que ele podia ter tomado gol naquele lance lá, 2 defesas sensacionais e seguidas. Não foi o Matheus Costa que estava lá, são os jogadores que entram em campo. Ele tenta armar a equipe com o que ele tem na mão. Ele tirou o Isaac, eu acredito que a torcida deve estar muito brava, pegando o pé dele, justamente pelas substituições, principalmente do Isaac. E como nós falamos aqui, na minha opinião, o Isaac foi o grande destaque no primeiro tempo, né? E talvez de todo o jogo o jogador que mais se destacou na equipe do Guarani. Mas ninguém sabe, porque como a gente não pode acompanhar treino, a gente não tem as informações que normalmente teríamos se acompanhássemos os treinos. Essa informação não chega para o torcedor. Da mesma maneira que não chega para nós, não chega para o torcedor. O Isaac teria condições de jogar mais tempo do que ele jogou? Essa é a pergunta. E é por isso que a torcida tá brava. Só que a torcida não tem informação. E o erro daí é da assessoria do clube, que também tem que informar a respeito do que está acontecendo. Porque senão cai nas costas cai nas costas do técnico do time. Eu não lembro quem foi um técnico esses dias atrás em um dos jogos, o Fábio Scheibe, que ele pediu pro jogador dar sinal de substituição, que ele queria ser substituído, porque ele ia sair, ele era o melhor. Fica na bronca. A torcida fica na bronca. Exatamente. Então ele pediu, faz esse sinal que você quer sair, pelo amor de Deus, senão você vai jogar a torcida contra eu, e eu não tenho culpa disso. E é mais ou menos por aí. A torcida, ela tá lá pra torcer, ela quer ver, o cara tá jogando bem, ela quer que o cara fique até o final do jogo. E às vezes as condições técnicas não podem. E a expectativa que fica neste momento é exatamente a entrevista de Matheus Costa. A gente vai até às 11 horas da noite aqui na CBN. A Adriana Almeida tem livre-arbítrio aí, tem aberto o canal para quando chegar o Matheus Costa na coletiva, chamar a gente aqui, passagem garantida pra Adri, porque vai ser muito importante ouvir Matheus Costa, o próprio Vojvoda também, técnico do Santos, o Santos sofrendo gol no último lance da partida, deve ter sido também mal consumido isso pelo treinador santista, então a gente fica na expectativa. Adriana Almeida, canal aberto aí, quando puder, chama ele pra Matheus Costa e também pra Vojvoda. Tá combinado, Fábio. Os jogadores agora que terminaram de deixar o gramado, foi um final de jogo muito efusivo aqui, de muita emoção. Agora que o gramado está esvaziado mesmo, só o pessoal do staff da imprensa. Tô descendo lá para a sala de imprensa. Acredito que as 2 coletivas serão por lá e eu vou mandando notícias. Muito obrigado, Adriana Almeida. Esse empate foi importante pro Guarani, pensando na classificação também, como eu trouxe durante a jornada. O Guarani estava ficando na zona de rebaixamento, mas com esse empate, pelo menos deixa o Guarani fora da zona de rebaixamento. É verdade que tem o mesmo número de pontos do Botafogo, mas o Botafogo de Ribeirão neste momento entra na zona da degola. O Guarani deixando a zona da degola. 3ª rodada, a gente sabe que é um campeonato curto, 8 rodadas, portanto essa preocupação já existe, né, Carlão? Claro que existe, esta é a realidade, não adianta a gente ficar iludindo o torcedor, de repente uma vitória na próxima partida e a coisa começa a clarear com relação à classificação, mas em primeiro lugar tentar se distanciar ali do Z2, um empate com um sabor diferente, claro, um sabor de vitória até pela maneira como ele foi conquistado, mas também o Guarani precisa de atenção porque não fez uma grande partida, não fez, teve lampejos no jogo como o início do segundo tempo, teve a penalidade, de repente a penalidade convertida poderia o jogo tomar uma outra história, tomar um outro rumo, mas isso não aconteceu. E aí, na base do abafa, na base da superação, do desespero, foi lá e conseguiu o gol de empate. Mas tem muita coisa para ser ajustado nesse Guarani, principalmente no meio-campo. Setor defensivo precisa de ajustes. Essa lateral direita, o Matheus vai ter que encontrar aí alguma solução. Mas de qualquer maneira, foi um pontinho que tira o time do Z2. Mas a realidade hoje no Guarani é somar aí 7, 8 pontos para escapar do rebaixamento. Em conquistando isso, né? Se o time der uma resposta importante lá em Rio Claro já no próximo jogo com relação à vitória, aí sim eu acho que a gente já pode colocar o Guarani na briga pela classificação, mas por enquanto, neste domingo à noite, o Guarani pensa em sair do Z2.
1-1, gol de Kevin para o Guarani já nos acréscimos da segunda etapa, empatando a partida. Barreal tinha feito para o Santos, 1-1, portanto, Guarani e Santos, 10h37. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a equipe CBN vai eleger o melhor e o pior em campo. Fica conosco, daqui a pouco tem mais também, tem a possível coletiva de Matheus Costa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Guarani e Santos. 10h40, empate 1-1 Guarani e Santos, empate esse que fecha a terceira rodada do Paulistão. Voltamos ao brinco de ouro da princesa. A equipe CBN vai eleger agora o cara que se destacou na partida. O craque do jogo. Começando com você, Carlos Cabela, por favor, seu voto. Eu vou de Kevin, né? Fez o gol de empate ali no final, porque não teve assim um grande destaque. Foi bem pra caramba o Isaac, mas foi substituído o Kevin por marcar o gol de empate no último minuto ali. Adriana Almeida nos vestiários do Brinco. Ainda esperando a abertura da sala de imprensa aqui no Brinco de Ouro, já me informaram que a coletiva do técnico do Santos vai ser no vestiário visitante, ou seja, em locais diferentes, a coletiva do Matheus Costa e também do Rui Roda, mas falando em melhor em campo, eu gostei muito do Vini Lira, do Santos, acho que fez a diferença pela lateral do campo, foi um dos responsáveis pelo gol do Santos, mas eu costumo sempre votar no melhor em campo pelo lado do time campineiro, e por isso o meu voto vai para o Kaique França. A gente falou um pouco na transmissão sobre a carência de alguns anos que o Guarani passou de segurança no gol, goleiros que iam, vinham, passavam por momentos não tão bons, e o Kaique França hoje mostrou uma segurança e foi muito legal já ver a torcida do Guarani reconhecendo isso e também esquecendo aquele passado recente dele na Ponte Preta. Kaique, um cara super profissional, assim como vestiu muito bem a camisa da Ponte, já começa uma trajetória muito positiva pelo Guarani. Acho que vai ser promissor esse ano para o gol bugrino com o Kaique França, por isso eu voto nele como melhor em campo. Bela citação de Adriana Almeida. Carlão de Freitas. Olha, o Kaique foi fundamental, né? Principalmente naquela pressão do Santos, na reta final do primeiro tempo, fez defesas importantíssimas, defesas que salvaram o Guarani naquele instante. Mas Fábio Scheibe, brinco de ouro, camisa 9, sabe? Então a gente vai buscar aí muitos, né? Luizão, Evair, Careca, Jonas, né? Não com a qualidade desses que eu citei primeiro, mas aí você tem um Bruno Mendes, né? E por aí vai, tantos jogadores que fizeram fama aí com essa camisa 9 tão gloriosa do Guarani Futebol Clube. Quem sabe hoje mais um talento, né? Para que no futuro tenha ali a foto dele colocada no vestiário para inspirar
outros jogadores. Então, pelo gol, pela maneira como o Guarani conquistou o empate, eu vou com o Kevin, mas Kaique França também foi um nome super importante para o Bugre conquistar o empate. Kevin eleito, portanto, o craque da partida, não é por menos, né? Marcou o gol já nos acréscimos, aí no apagar das luzes, deixando tudo igual para o Guarani. Você falou do Careca, o Careca que foi muito mostrado aqui na televisão também, muita imagem dele estava na numerada aí do brinco, nas cativas do Brinco de Ouro, ficou muito feliz com o gol do atacante bugrino já nos acréscimos, o garoto se revelando Careca, que não tem nem o que dizer, né? Craque maior aí do futebol bugrino. Se a gente tem o melhor em campo também, a gente tem o pior em campo. Por favor, Dri, comece. Olha, o Carlão falou aí de atacantes, né? De nomes históricos que vestiram a 9 do Guarani. Antônio de Oliveira Filho na arquibancada hoje deve ter olhado ali o 9 hoje do Guarani. Eu vou votar nele, porque eu acho que atacante, quando tem duas oportunidades, se erra do jeito que ele errou, uma no primeiro e outra no segundo tempo, não dá para vestir uma camisa 9 assim, de respeito como essa do Guarani. Para mim, o pior hoje foi o Maranhão. Maranhão, portanto, para Adriano Almeida. E você, Carlão? Ah, rapaz, bem votado o Maranhão. Um cara que veste a 9 do Guarani num jogo contra o Santos, em que poucas oportunidades aparecem, ele tem que estar esperto. O atacante, ele tem que desconfiar de tudo, desconfiar que a bola vai sobrar, desconfiar que o goleiro vai rebater e vai sobrar para ele, desconfiar que o zagueiro vai falhar. E ali também a partida poderia ter um outro rumo, porque já era uma blitz do Guarani, né? Nos poucos momentos em que o Guarani foi superior ao Santos, este era o momento, né? O momento em que o Guarani ensaiava até marcar o gol, e quase que faz depois com o Mirandinha desperdiçando a penalidade. Mas eu tô com a Adri, eu vou de Maranhão também. Maranhão, que foi escolhido para substituir o Luca hoje na partida contra o Santos, não foi tão bem assim. Carlos Cabelo, Maranhão já foi eleito o pior em campo, então eu deixo você à vontade aí, me despedindo de você também, agradecendo mais uma vez, mais uma jornada juntos. Carlos Cabelo. Meu voto de pior em campo é pro William Farias, também meio campo ali, deixou muito a desejar no meio campo do Guarani, deu umas pichotadas bravas ali e pela experiência que ele tem e com a bagagem que ele veio aqui pro Guarani, não pode dar essas pichotadas não. Pra mim, o William Farias, mas também concordo que o Maranhão não pode perder gol do jeito que perdeu hoje aqui no Brinco de Ouro. Valeu, Carlos Cabelo. Abraço a todos, abraço pra você, Fábio, Carlão, Adriana, todos os amigos ouvintes, e eu volto na próxima aí. Um abraço, até lá. Até Carlos Cabelo vai pegar a estrada agora. Ô Dri, fique à vontade aí se precisar chamar. Enquanto isso, eu vou batendo um papo com o Carlão de Freitas aqui. A gente tem mais 15 minutos, portanto. Vamos ver se Matheus Costa volta, chega pra entrevista coletiva. Mas enquanto isso, eu vou conversando com o Carlão. O Carlão vai fazer um relato sobre a partida aqui, uma análise. Lembrando que o Guarani perdeu um pênalti depois dos 5 minutos da segunda etapa. E depois disso, o Santos fez virar a partida, né? Não no placar, mas fez virar o panorama da partida, marcando um gol que foi invalidado por impedimento, depois um gol que foi validado, e o Santos parecia migrar aí pra vitória, né, Carlão? É verdade, o Santos tinha a partida nas mãos, né? Mas aí veio a bola parada e como você disse, o dia da caça, outro do caçador. E hoje o Guarani se aproveitou da bola parada, bem no miolo ali, né? O Kevin foi astuto e conseguiu fazer um gol importante, um gol que dá um pontinho, que tira o Guarani ali do Z2 e quem sabe dar ao Guarani um outro caminho, uma outra rota dentro do Campeonato Paulista. E o Santos desperdiçou naquele momento de amplo domínio a possibilidade de vencer o jogo, né? Criou oportunidades para matar, não conseguiu. A gente sabe que o time grande, ele é mais moroso, né? O time grande, ele acha que ele vai ganhar a todo momento e não é assim, né? Tanto é que o Guarani acreditou até o final. Mas o Santos, tecnicamente, está num caminho ainda, né, prematuro, mas está num caminho legal. Né, mais uma vez, não no nível de um Palmeiras. A gente fala do Santos nesse patamar, contexto, né? Então não está no nível de um Palmeiras, não está no nível do Corinthians, né? Já começa o Brasileirão, muito menos de um Flamengo. Mas eu acho que é um time que aos pouquinhos ele vai conseguir encaixar, ainda numa situação ali de meio de tabela em Campeonato Brasileiro. O Gabigol entrando em forma, entrando na melhor condição física e técnica também, tem o próprio Neymar. Eu acho que o Santos tem aí uma possibilidade de um 2026 bem melhor do que foi 2025, mas vacilou hoje, né? Levava a vitória, na próxima rodada tem clássico
clássico contra o Corinthians, a gente sabe que clássico as coisas podem acontecer de uma maneira inesperada, aí o Santos já começa a cair pelas tabelas, aí vem a crise, a gente sabe que em time grande é complicado mesmo sendo estadual, então vacilou, o Santos poderia ter saído aqui de Campinas tranquilamente com a vitória, deu moleza, o Guarani foi forte, o Guarani acreditou até o final e conseguiu o empate, então é um empate para o Santos com sabor de derrota, um empate que requer atenção, porque começa a patinar no campeonato, a gente fala do Santos em termos de classificação e aí pode ficar fora do G8. Vocês comentavam durante a partida também como a parte anímica, né? A parte mental faz diferença no futebol e foi evidente depois que o Guarani perdeu o pênalti e tomou o gol, como o Guarani abaixou a cabeça e parecia entregue já na partida, né? E mesmo na reta final, né, Fabião? Mesmo na reta final, vamos lá, com 42, 43, o Santos já começou a sentir o gosto da vitória e a própria torcida do Guarani já estava desanimada. E aí veio teve a falta e na falta surgiu o escanteio. E a torcida do Guarani veio junto. E o menino Kevin aproveitou e conseguiu marcar o gol. Mas o jogo já se encaminhava para a vitória do Santos. O Guarani foi forte, o Guarani acreditou até o final e é assim que tem que ser, principalmente aqui no estádio Brinco de Ouro, onde o Guarani é sempre muito forte. Foi lá e conseguiu fazer o gol de empate. Um empate que ajuda até em tábua de classificação, sai ali do Z2, mas o Guarani vai ter que buscar pontos fora de casa. Mas é melhor trabalhar a semana assim, depois de um empate com sabor de vitória, porque aí acho que o Matheus tem um pouco mais de tranquilidade, apesar da pressão que ainda existe, do que trabalhar com uma derrota. Se perdesse pro Santos, talvez ficaria insustentável a situação do técnico Matheus Costa, tal a insatisfação de parte da torcida bugrina e parte também, né, do staff de futebol do Guarani. Mas eu acho que esse empate pode dar aí um outro caminho, uma outra condição pro Guarani dentro do Campeonato Paulista. Tem muita coisa a ser ajustada, o Cabela votou e com razão no William Farias também como o pior em campo, o William errando muitos passes, a marcação, principalmente na reta final do primeiro tempo, ela ficou larga, né? O Guarani não conseguiu ajustar, não conseguiu encurtar o campo, e aí Zé Rafael, próprio Gabriel Menino, né? Os gringos, Barreal, Roleza começaram a tabelar ali por dentro e proporcionaram perigo à defesa do Guarani. Então é algo que o Matheus precisa ajustar, essa marcação, precisa ajustar esse meio campo também, né? O setor de criação, embora o Isaac tenha feito uma boa partida, deu uma boa resposta, pode ser o titular daqui pra frente, mas o Matheus tem muita coisa aí a corrigir e principalmente o setor direito, né? Nós conversávamos durante a partida, o Cicinho não vive um grande momento, mas durante a semana eu acho que esse momento ruim permanece, né? Porque com todo o respeito ao Rafael, que é um bom zagueiro, um zagueiro que tem uma regularidade tremenda pelo Guarani, mas o Cicinho não pode perder a posição pro Rafael, que não é da posição, né? Ele é um zagueiro e o Santos conseguiu jogar muito por aquele setor. Então, quem sabe nesses poucos dias que o Matheus tem para trabalhar, ele possa encontrar um lateral, possa encontrar alguma solução, recuperar o Cicinho, porque é importante. O Cicinho é da posição, né? Um jogador experiente, não vive um bom momento, é bem verdade, mas precisa recuperar o jogador, porque você cria uma alternativa. O Guarani não criou uma alternativa ali de ultrapassagem pelo setor direito com relação à lateral. Se tivesse o Cicinho, fatalmente isso aconteceria, mas não aconteceu. E o Guarani outra, né? Toma o gol naquele setor, no setor direito de defesa. O Guarani que volta a campo, portanto, como disse Carol de Freitas, na próxima quinta-feira, 9:30 da noite, jogando contra o Velo Clube lá em Rio Claro, lá no Benitão. O Guarani tentando esta vitória para poder deslanchar aí na competição. Foi passando a régua aqui, fechando essa terceira rodada, o Bragantino é o líder, tem 9 pontos ganhos, o Palmeiras é o segundo com 9 pontos ganhos, o terceiro Novo Horizontino 6, quarto Capivariano também com 6, boa campanha do Capivariano por enquanto aqui, a primeira meta que é de escapar tá quase feita pelo Capivariano, já tem 6 pontos ganhos. O quinto colocado é o São Bernardo com 4, Primavera o sexto 4 pontos, o Corinthians o sétimo tem 4 pontos e o Santos é o oitavo com 4 pontos também nos critérios. O Santos estaria no G8, lembrando que os 8 melhores times se classificam para a segunda fase e teríamos duelo de mata, né? O primeiro enfrentando o oitavo. Neste momento o Bragantino enfrentaria o Santos, Palmeiras e Corinthians, Novo Horizontino e Primavera e Capivariano e São Bernardo. Falando dos nossos times, os times campineiros, a situação melhorou pro Guarani, mas não é tão boa assim. O Guarani é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 2 pontos ganhos, mesmo número de pontos do Botafogo, que abre a zona de rebaixamento, que são 2 equipes. O Botafogo é o 15º, tem 2, a Ponte Preta por enquanto não pontuou ainda, a Ponte é a lanterna da competição. 10h52, alguma novidade por aí, Adriana Almeida? Ainda não, a impressão é que o Matheus Costa vem em instantes, mas ainda aguardando o treinador do Guarani.
Então a gente vai ficar com o Matheus Costa provavelmente amanhã no CBN Esportes, 11 da manhã, Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, eu estarei também, Antônio Lupe, a gente debate um pouco mais sobre essa entrevista do Matheus Costa. Infelizmente, daqui a pouquinho a gente encerra a jornada e fica então para amanhã, a gente traz todos os detalhes aí, todas as palavras de Matheus Costa, que saiu vaiado por uns, querido por outros também, mas enfim, está sendo questionado por enquanto o Matheus Costa. Eu agradeço a você então, André, muito obrigado mais uma vez por compartilhar essa jornada. Eu que agradeço, Fábio, sempre um grande prazer estar neste microfone, audiência qualificada da CBN. Amanhã toda a repercussão, então, desse empate. Guarani 1, Santos 1, segundo empate do Guarani no Campeonato Paulista, de 3 jogos, 1 derrota, 2 empates. E amanhã e ao longo da semana até o jogo contra o Velo, vamos repercutir bastante a situação do Guarani nesse Paulistão. Forte abraço para você e a todos, Fábio. Boa semana, Adriana Almeida. Os trabalhos realizados lá no Brinco de Ouro da Princesa, a gente agradece mais uma vez. Eu vou ficar mais um pouquinho com o Carlão aqui, mais 5 minutinhos, Carlão, pra gente falar um pouco desse Guarani, né? O Guarani que agora nessa questão do Matheus Costa aí, que a gente não sabe se uns que reclamam, outros aprovam, outros desaprovam, ficou aquele constrangimento da demissão, não demissão dele. Como vai ser, né, agora? A gente sabe que tem um jogo importante contra o Velo e pode ser parâmetro também para uma futura decisão, né, Carlão? É um jogo hoje de 6 pontos, né? O Velo, ele faz parte daquele campeonato do Guarani. Eu acho que agora o Guarani tem que pregar a calmaria dentro desse ambiente, depois desse empate. Eu acho que o Matheus tem que ficar, preparar o time para o jogo contra o Velo, que é uma decisão. É um jogo até em que o Guarani tem boas possibilidades, até por ser fora de casa, né? Um pouco mais tranquilo, sai um pouco da pressão. O Velo faz muita pressão lá em Rio Claro, mas o Guarani defensivamente tem feito aí bons jogos, né? Precisa corrigir no meio-campo, mas eu acho que o jogo em Rio Claro é uma boa possibilidade do Guarani vencer, de trabalhar com mais calmaria, para aí sim, né? A gente fica falando aqui da mudança de rota. O Guarani foi formado para fazer aí uma campanha tranquila, estável dentro do Campeonato Paulista e depois sim brigar pelo acesso na Série C. E uma vitória sobre o Velo Clube lá em Rio Claro, eu acho que dá essa estabilidade para o Guarani trabalhar, fugir um pouquinho ali do Z2 e de repente, né? Se as coisas continuarem se encaixando, pensar até em G8. A ideia que a gente sempre falou é ser um laboratório, o Campeonato Paulista mesmo, né? A gente sabe que, infelizmente, as condições são diferentes, né? Para os grandes e para os times do interior. O Guarani deveria usar esse Paulista como laboratório, como tem sido feito, portanto, para pensar no acesso, né? Da Série C para a Série B, que é o principal objetivo. Mas agora com pré-temporada e mandar o cara embora, o treinador com 2 partidas, parece que falta convicção também, né? Falta convicção depois de todos os episódios que nós acompanhamos na última semana, mas o Guarani, a torcida tem que entender, é claro que pedir paciência pro torcedor é utopia, né? Mas a preparação do Guarani, ela tem que ser muito bem feita neste Paulista, passar com tranquilidade, né? Longe de rebaixamento e quem sabe beliscar uma classificação, mas já preparar o time para uma Série C, a equipe vai encorpando, né? É um campeonato de um nível bem abaixo do Campeonato Paulista e aí sim a gente vai ter aí uma real noção do Guarani. Até agora eu acho muito prematuro a gente ficar e não só nós analisarmos, esse Guarani tá mal ou tá bem, é prematuro, são 3 rodadas, é um novo elenco, assim como foi prematura a demissão, entre aspas, do Matheus. Eu acho que tem que ter muita calmaria, muita tranquilidade, muita serenidade neste momento. O Guarani está se reconstruindo, 2025 foi traumático, a torcida ainda está ferida, então qualquer momento ruim dentro da partida, a torcida acaba vaiando, e tem a razão dela, né? Claro. Ela sofreu demais, tem a razão dela, mas eu acho que ainda é o momento de ter equilíbrio, principalmente nas decisões. Então eu acho que esse empate pode devolver o equilíbrio, não em 100%, não a calmaria, mas é melhor você trabalhar depois de um empate conquistado na base da superação do que, de repente, uma derrota que estava perto de acontecer. Então é celebrar o empate, entender as peças que o Guarani precisa encaixar para ir jogar lá em Rio Claro, buscar a vitória, aí sim mudar de rota dentro desse Campeonato Paulista. Quanto mais longe do Z2, melhor. É isso, Carlão de Freitas, muito obrigado mais uma vez, nos vemos amanhã. Amanhã tem muito assunto no CBN Esportes, também no Arena. Muito obrigado mais uma vez por dividir a transmissão, a gente acompanhando o Guarani nesta noite. Boa semana pra você, Carlão. Valeu, Fabião, foi um prazer estar com você nesta jornada, um jogo muito agradável, um jogo muito gostoso, legal esse empate do Guarani, mais um jogador, mais um atacante desabrochando como o Kevin, e a semana promete, uma segunda-feira agitada, de muita repercussão, e a gente espera que seja aí uma semana tranquila pra nós. Valeu,
Valeu, abração, grande Carlão de Freitas. Portanto, o Guarani empatando com o Santos 1-1 no último minuto da partida. Tem gente mandando mensagem aqui, a gente tem mais um minutinho. Um abraço pro JP de Moraes, não tá na bronca com o Matheus também aqui. O Murilo Martins fala que o Kaique foi o melhor em campo, Kaique França. O Paulo fala depois sobra pro técnico, perde muito gol assim e sobra pro técnico, pessoal dividindo as opiniões. O Matheus Costa querido por uns, não tão querido assim por outros, mas a questão é que o Guarani empatou 1-1 com o Santos. O Matheus, que foi demitido depois, integrado novamente à equipe, permanece à frente do Guarani, buscando esta primeira vitória no Paulistão. Guarani que tem 2 pontos, que saiu da zona de rebaixamento, mas ainda buscando a primeira vitória na competição. Hoje, além do jogo do Guarani, a gente teve empate também lá na Neoquímica Arena, 1-1, Corinthians e São Paulo no clássico da rodada, no clássico majestoso. Breno Bidon marcou para o Corinthians e Tapia, o chileno Tapia, fez para o São Paulo. 10h58, agradecendo a você que esteve conosco em mais uma transmissão, em mais uma jornada. Muito obrigado, nos vemos amanhã, portanto, às 11 horas no CBN Esportes e depois no Arena também às 4 horas da tarde. Muito obrigado, um forte abraço, valeu! Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.